O imperador grita querendo saber se a Doroteia é capaz de controlar espíritos agora. Mas Doroteia apenas fica quieta e cabisbaixa. O imperador tenta se acalmar um pouco. Então pergunta por que ela escondeu isso até agora. Doroteia responde que não escondeu nada. Ele então pergunta se ela está dizendo que de repente os poderes dela se manifestaram hoje. Doroteia não sabe o que responder. Ela se lembra quando Ethan lhe entregou a pedra. Ele disse lamentar não ter contado a verdade antes. Doroteia olhou para a pedra do espírito da luz. Ela realmente pode usar isso? Ela merece isso? Doroteia diz para o Ethan que não merece aquilo, estendendo de volta para ele. Ethan também sabe disso, já que ele sabe o que ela fez esse tempo todo. Mas Ethan segura a mão dela, enquanto diz que foi culpa dele ter entregado aquilo a ela tão tarde. Então ele pede para ela, por favor, aceitar. Está realmente tudo bem para ele entregar algo tão importante assim? Ethan responde que sim, porque ela deve se tornar imperatriz. Alguém então aparece informando que o imperador ordenou que ela fosse ao escritório dele. Doroteia apertou a pedra contra o peito com força. Ela não consegue fazer isso. Mesmo que agora ela tenha o poder dos espíritos, ela não tem coragem para trilhar esse caminho novamente. O imperador manda ela explicar, mas Doroteia diz não saber como isso aconteceu. Ele então pede para ela mostrar os espíritos novamente. O imperador sempre olhou para ela com desaprovação. Mas agora que ela tem o poder dos espíritos, o olhar dele sobre ela mudou completamente. É assim que recebeu a atenção dele? Doroteia diz não poder fazer isso. Mas o imperador continua insistindo para que ela faça como fez no banquete. Doroteia insiste em não poder fazer isso. Mas o imperador diz que ela deve fazer isso. Com uma aura ameaçadora, ele ordena que a Doroteia prove isso agora. Que ela prove o seu valor. Doroteia questiona se realmente é tão importante que ela tenha o poder dos espíritos. Ela não é apenas um obstáculo para o príncipe herdeiro? O imperador aponta o dedo para ela, dizendo que assim, ao menos, ela não será o fim da família Milanê. A mãe dela morreu enquanto dava luz a ela. Uma criança assim não pode ser o fim dos Milanê. Então, ela deve provar que o sacrifício da mãe não foi em vão. Ele manda ela aprender a controlar os espíritos com Raymond a partir de agora. Mas não é para pegar muito tempo dele. Se ela aprender a comandar os espíritos, talvez ele não precise ouvir sobre o declínio da família. Ela deveria pensar nisso como algo importante para ela e para o Raymond, que irá liderar a família no futuro. De agora em diante, ela deve cumprir o papel como uma verdadeira Milanê. Do lado de fora, Doroteia está sentada em um banco, pensando sobre o que seu pai disse sobre ser um verdadeiro Milanê. Então, durante todo esse tempo, ela era uma falsa Milanê? E apenas por causa disso, ela se tornou uma Milanê verdadeira? Quando ela está se despedindo do Ethan, ele diz que se ela tiver aquela pedra, ela ia ser capaz de pegar emprestado o poder dele. Embora ele que tenha um contrato, a pedra servirá como mediadora. Enquanto ela estiver perto dele, ela pode convocar os espíritos com a pedra a qualquer hora. Ele sempre estará lá para ela. Olhando para a pedra, Doroteia se pergunta como teria sido se ela tivesse convocado os espíritos quando estava com Carnon. Ela provavelmente teria ganhado o reconhecimento do Carnon, e não seria mais ignorada no Palácio Imperial. Mas se isso acontecesse, ela sem dúvida se tornaria ainda mais miserável. Ela acabará lutando por algo tão trivial, ansiando infinitamente por algo que ela não pode ter. Não seria diferente do passado. Raymond então chega chamando a irmã animadamente. Doroteia decide manter a pedra em segredo. Rei abraça ela parabenizando. Ele sabia que ela também tinha o poder dos espíritos. Rei não percebe que o poder da Doroteia poderia ameaçar a posição dele como príncipe herdeiro? Rei pergunta se é verdade que ela está se mudando para um outro palácio, e Doroteia confirma. Esse palácio é um dos muitos que a mãe dela usou. Ele esteve vago por muito tempo após a morte dela. Agora Carnon ordenou que ela ocupasse, graças ao falso poder dela. Entusiasmado, Rei pergunta se ela viu a expressão no rosto das pessoas quando ela convocou os espíritos, principalmente a do Nerel. Foi muito satisfatório. As pessoas estão falando sobre ela agora, porque o poder dela é incrivelmente forte, incomparável com o dele. A manifestação da luz deve ter parecido grande na perspectiva dos outros, mas o poder forte tende a ameaçar a alta posição das pessoas. Doroteia diz ao rei que ela não fez isso para chamar a atenção. Rei diz saber. Ela também parece surpresa durante todo o tempo. Ela não precisa se preocupar, pois ele acredita nela. Ela questiona se ele não está preocupado. Rei diz estar preocupado, já que esses caras lobos virão atrás dela agora. Ela não imagina quantas pessoas enganadoras existem nos círculos sociais. Ele coloca a mão sobre o ombro dela, dizendo que ela apenas ganhou o poder dos espíritos e isso é tudo. Ela não deve pensar demais. Alguém aparece ali, e Doroteia se levanta, pois ele vai falar com ele por um momento.
Raymond se pergunta o que exatamente está acontecendo entre ela e o Ethan. Ethan questiona se a conversa com o imperador terminou bem. Com uma expressão triste, Dorothea estende a pedra para ele, mandando ele pegá-la de volta. Ethan pergunta por quê, e Dorothea responde não querer ser imperatriz. Ethan não entende, já que ela que queria se tornar imperatriz e viver uma vida com a pessoa que ela ama ao seu lado. Então por que ela está desistindo disso? Ele pergunta se ela tem certeza disso. Dorothea confirma, já que ela não quer repetir o que aconteceu no passado. Se ele se lembra, Mas ele interrompe, dizendo que aquilo foi apenas uma falha. Agora todos vão olhar para ela com respeito. Eles vão ver ela como a sucessora de direito ao trono. Dorothea explica achar que ainda falta algo nela. Olha só, mesmo que não seja um Elanê, ainda consegue usar os poderes dos espíritos. Essa posição nunca foi dela para início de conversa. Ela se desculpa com Ethan, mas o peso do trono é demais para ela. Ethan pensou que ela queria se tornar imperatriz. Como ela desejou o poder dos espíritos na vida passada, ele pensou que ela ficaria feliz em ganhar esse poder. Foi por isso que ele não queria cometer nenhum erro. Ele ponderou centenas, milhares de vezes sobre dar a pedra a ela antes. Mas ele pensou que ela teria problemas se precisasse usar os espíritos quando ele não estivesse ao lado dela. Então, ele esperou pacientemente até o banquete, mas era tudo inútil. O que exatamente ele pretendia oferecer a ela? O que ele teve que fazer por ela? Apesar de ele ter feito tudo o que pôde, era tudo desnecessário. Ethan disse para eles entrarem, já que todos devem estar esperando por ela. Dorothea concorda. Já está na hora do jantar do banquete começar. Ele estende a mão e a chama com um sorriso. Ele deve reconhecer não apenas o fruto dos seus esforços insignificados dedicados a ela, mas também os sentimentos que ele deve enterrar. Se ele morrer sem ter herdeiro, a autoridade do contrato com a Rainha do Espírito da Luz passará para Dorothea. Se abandonar o trono é a reparação dela, então esconder os sentimentos será a reparação dele. Rei está perguntando ao Theon se ele está bem, e obtém uma resposta positiva. A falta de energia durante a estreia da Dorothea foi graças a ele. Ele tentou aguentar até o rei chegar, mas a condição dele não estava muito boa. Ele não conseguia controlar os espíritos da escuridão. Rei disse ser o único a se desculpar, já que ele deveria ter chegado mais cedo. Theon disse que está tudo bem, pois graças ao poder da princesa, ele se sente melhor agora. Mas o mais importante é, esse poder realmente pertence à princesa? Rei disse que não era o poder nem dele, nem do imperador. Então, era o poder da Dorothy. O imperador até decidiu mudar ela para um palácio melhor. Julia pergunta se ele está bem, mas Rei não entende, já que ele não sabe o que poderia ter de errado com ele. Julia explica não entender muito de espíritos, mas o poder da Dorothea parece ser bem forte. Rei diz que ele está certa, já que o poder da Dorothea é mais forte que o dele e do imperador juntos. Mas o que a Julia quer dizer é... Rei interrompe, dizendo saber porque todo mundo está tão preocupado, mas não há nada com que se preocupar. Julia pergunta se ele pode garantir que a princesa não é ambiciosa em relação ao trono, mas Rei diz não saber sobre isso. Dorothy sempre é muito sensível às discussões sobre o trono ou a posição do príncipe herdeiro. Ela é inteligente e capaz, então agora que tem o poder dos espíritos, não seria estranho ela se tornar imperatriz. Julia não entende como ele pode estar tão calmo, já que ele pode não se tornar o próximo imperador. Mas mesmo que Rei não saiba quais são as intenções da Dorothy, ele sabe quais são as dele. Julia não entende o que isso significa, mas tem um mundo de assunto, perguntando onde está a princesa. Nesse momento, Dorothy entra no salão de braços dados com Ethan. As pessoas não parecem curiosas nem interessadas. Na verdade, a atmosfera está bem tensa. Todo mundo acha que ela tem as qualificações para ser a próxima imperatriz. Nerel aparece dizendo que foi um debut muito esplêndido e impressionante. Ela escondeu as habilidades de controlar os espíritos até agora. Dorothea disse que não escondeu nada. Isso foi apenas um acidente. Nerel começa a rir com a declaração. Ele se aproxima dela, dizendo que de repente ela apagou todas as luzes e convocou os espíritos da luz, e chama isso de acidente? A situação não é perfeita para isso? De qualquer forma, foi realmente impressionante. Era tão brilhante que ele quase ficou cego. As pessoas começam a comentar que tem certeza que ela pode controlar os espíritos e a se perguntar o que deveriam fazer sobre o momento de estreia sendo interrompido. O círculo social sempre foi assim. É um lugar onde os inimigos que apontam espadas uns para os outros uma vez podem de repente se tornar aliados. E aqueles com quem passaram um tempo podem apunhalá-los pelas costas. Não há diferença de antes para agora. Todos sabem falar bem doce para se beneficiar. Nerel pega uma taça, falando para eles fazerem um brinde a ela. Raymond percebe que se isso continuar, irão colocar eles de lados opostos. Então, ele levanta a taça, indicando que também vai participar do brinde. Nerel diz que todos estão a parabenizando. Como ela é a estrela daquele brinde, ele pede para ela dizer algumas palavras, enquanto estende a taça para ela.
Dorothea pega a taça e primeiro agradece a todos. Já que é um dia tão alegre, ela pede que eles bebam apenas o tanto que a ignoraram até agora. Ela dá um sorriso e bebe o vinho, deixando um climão no lugar. Ela então diz que estava apenas brincando. Depois pede para eles levantarem as taças e brindarem. As pessoas começam a forçar a risada e levantam as taças. Ethan traz uma fatia de bolo de morango para ela, já que ela havia dito que queria apenas comer um pedaço de bolo e ir embora dali. Dorothea havia dito aquilo apenas como um comentário qualquer, mas Ethan lembrou. Enquanto isso, uns guardas comentam sobre o rumor da princesa ter convocado o Espírito da Luz. Eles ouviram também que o imperador ordenou que ela mudasse de palácio. Agora tem 2 pessoas competindo pela coroa, e o status da princesa está aumentando. Isso foi um lance de sorte para Stefan. A vida é realmente um jogo. Ele foi para o campo por um tempo e voltou com promoção. Pelo visto, ele quer viver em paz. Stefan pensa que não vale a pena responder, mas ele está feliz que a princesa ganhou o poder de um espírito, pois isso significa que em breve ela irá para um lugar melhor e será reconhecida pelo povo. Agora, a princesa será banhada por uma luz quente. Joey aparece ali, perguntando se ele ouviu que a princesa ganhou o poder do espírito. Ele pergunta se isso é uma coisa boa para ela. Stefan coloca a mão sobre o ombro dele, dizendo que são boas notícias para eles. Joey concorda com um enorme sorriso, pois a princesa está bem. Então, eles deveriam fazer uma festa de comemoração quando ela retornar. Dorothea está voltando com o Ethan. Esse dia foi muito longo. Já faz um tempo desde que eles estiveram juntos na carruagem assim. Dorothea pergunta se ele se lembra dessa época. Ele deixava deliberadamente o lenço dele cair e via as nobres senhoras pegarem para ele. Ethan gostava disso, e ela apenas ficava assistindo. Agora que ela pensa sobre isso, não deveria ter feito isso. O incidente de hoje fez ela se lembrar disso. No final das contas, ela acha que não mudou. Mas não importa o quanto ela pense nisso, ela não pode deixar de sentir uma sensação de arrependimento pelo fato de ter nascido. Às vezes, ela se pergunta onde as coisas deram errado. Ela quer saber por que o Ethan escondeu o segredo do Theon. Se ele não tivesse feito isso, as coisas não teriam acontecido assim. Por que ele contou a verdade para ela agora? Ele podia ter mantido isso como segredo para sempre. O que ela deveria fazer agora que ela sabe de tudo? Ela queria nunca saber. Na verdade, ela ressente o Ethan. Ethan pega a mão dela dizendo que é por isso que ele fez isso. Ele viu o peso da culpa a esmagando. Ele queria que ela soubesse que a culpa é dele, que ela matou o rei e que o Theon se suicidou, não dela. Ela definitivamente mudou, mas não foi só ela. Ele pede para ela manter o Theon ao lado dela com o poder que ele deu a ela e viver uma vida feliz. Ele tem certeza que voltou para isso, mesmo que signifique desistir dela, para o bem dela. Eles enfim chegam. Ethan se vira para ela e diz que ela não precisa se preocupar, pois ele vai ficar próximo o suficiente para emprestar o poder dele a ela. Mesmo que ela se ressinta dele, ele pede para ela deixar ele escutá-la até o fim daquele dia. Ele diz isso enquanto estende a mão para ajudá-la a descer da carruagem. Ela pode segurar a mão dele? Como ela deve se sentir em relação a esse homem? Todos estão esperando ela ali, o que logo deixa Dorothea bem animada. Ela vai indo em direção a eles, e tenta segurar a mão dela, até que ele alcança ela. Ele pede para ela não deixar hoje ser um dia ruim. Hoje provavelmente é a última chance dele de estar ao lado dela. Adeus, princesa. Ela pede para ele ter cuidado. Dorothea se reúne com as pessoas que são importantes para ela. Ela é felicitada por todos, e fica muito feliz com isso. Todos ali já sabem que agora ela pode usar o poder dos espíritos, e que isso são boas notícias. Eles estendem uma torta de maçã como forma de comemoração. Sejam os nobres ou as pessoas do palácio, todos estão parabenizando da mesma forma. Mas ao contrário de antes, o coração dela se sente confortável e quente por estar ali novamente. Ela não quer perder esses sentimentos preciosos. Em vez de se tornar imperatriz, estar com pessoas familiares como essa faz ela mais feliz. Isso é o suficiente para ela. Depois da comemoração e de beber muito vinho, Dorothea está caída na cama. Muitas coisas aconteceram naquele dia. Tudo isso parece um sonho, mas tem algo incomodando. A Pedra do Espírito da Luz, um símbolo para se tornar um Milanê. O poder que o Ethan deu a ela é uma luz que dá força ao Theon. Ela vai até a varanda. Agora ela pode manter o Theon ao seu lado, mas ela já resolveu seus sentimentos por ele. Olhando para as estrelas no céu, ela se lembra do Ethan. Ele está indo bem? Seus olhos estavam muito tristes. Ele está deixando ela preocupada. Ela não pode o culpar, já que ele é alguém como ela. Enquanto isso, o Ethan está tomando banho. Ele se pergunta se era inevitável que as coisas acabassem assim. Quando ele voltou, pensou que a princesa não teria nenhuma memória do passado.
Então algum dia ele também teria uma chance. Mas quando ele viu o lenço do Theon no quarto da princesa, ele entendeu que também não tinha nenhuma chance nessa vida. Ele sempre tentou ficar próximo dela, mas seus olhares sempre foram apenas para o Theon. Se o Theon nunca tivesse existido, mas ele não pode tirar o Theon dela de novo. E especialmente quando ela disse que o Theon parecia uma parte dela. Quanto à Pedra do Espírito, ele disse que esperou o momento certo. Mas a verdade é que ele não queria dar a ela. Ele tinha medo que ela o abandonasse para sempre se ele lhe desse a Pedra do Espírito da Luz. Então ele adiou esse momento o máximo que pôde. Mas pelo menos ele entregou com segurança a pedra a ela. Ele já fez tudo o que podia e agora está tudo acabado. Alguém começa a bater freneticamente na porta do quarto dele. E agora já vestido, Ita pergunta qual é o problema. São seus pais, querem saber se ele tem uma boa dança de estreia com a princesa. E se eles conversaram bastante. Os dois estão encantados pelo Ethan ter sido parceiro dela. Ethan diz estar um pouco cansado agora. Então seus pais dizem para eles conversarem mais tarde e pedem para o filho descansar um pouco. Ele entra no quarto, mas seu irmão já está lá dentro. Ele pede para o seu irmão sair, mas o irmão diz que ele cresceu muito, já que não chama mais ele de grande mestre. Carregar a princesa nas costas deixou Ethan arrogante. Ethan pergunta se eles podem falar sobre isso amanhã, pois ele está muito cansado agora. Mas seu irmão empurra, mandando ele não ser um covarde. Ethan acha que a vida dele vai mudar só porque ele fez uma parceria com a princesa? Ele pode esquecer isso, já que não importa o que aconteça, ele é apenas um bastardo. Ethan diz que tudo que o irmão tem para se garantir é ser filho da família Bronte. Assustado, o irmão pergunta o que ele quis dizer. E Ethan acrescenta que se isso é tudo que ele tem, é melhor valorizar isso. Ethan se aproxima do irmão e diz de forma ameaçadora que ele tem que olhar por onde anda a partir de agora. O irmão está assustado, se perguntando quando foi que o Ethan cresceu tanto. Ethan manda o irmão ter cuidado principalmente com o que diz. Por fim, ele manda o irmão sair do quarto dele, com uma aura muito sombria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim, Ethan finalmente fica sozinho em seu quarto. O que ele deveria fazer agora que o sentido da vida dele acabou? De repente, seu quarto é iluminado por pontos brilhantes. Ethan percebe que a princesa está chamando os espíritos da luz, e se pergunta se ela está mostrando eles às pessoas do palácio. Ela pode sentir ele também? Na manhã seguinte, os Bronze estão apresentando seu filho mais velho que acabou de se formar na Epísteme ao imperador. O imperador comenta achar que ele será um sólido herdeiro da família Bronte. Mas logo em seguida, o filho mais novo, Ethan, é apresentado também. Ethan diz ser uma honra ser convidado para uma ocasião tão prestigiosa. O imperador pensa que é como os rumores disseram, e o Ethan realmente é muito bonito. Contudo, não se trata apenas da aparência excepcional dele. É impressionante que alguém com menos de 20 anos possa ter essa aura. Mesmo o andar dele dá uma sensação de elegância aprendida. Ele está muito longe do filho mais velho. Então, esse é o parceiro de debut da filha? Mas ele não parece ficar muito feliz com isso, não. O imperador questiona se ele e a Dorothea se conhecem. Ethan responde que a princesa ficou na cidade dele. Então, eles costumavam se encontrar com frequência. O imperador pergunta se a Dorothea já manifestou o poder do espírito nessa cidade. Ethan acha ridículo o imperador pensar que apenas aqueles com o poder dos espíritos estão qualificados para manter a família real. Em pensar que tal coisa iria incomodar a princesa por toda a vida. Se ele demonstrasse o poder dos espíritos ali, que tipo de reação o imperador teria? Mas ele não deve fazer isso, já que ele não quer causar mais problemas para a princesa. Então ele diz que ele também viu pela primeira vez no banquete de debut. O imperador repara que não há um pingo de tensão ou medo no Ethan. Ele precisa tomar cuidado com o Ethan no futuro. Ethan acrescenta que, como alguém que viu a princesa desde a infância, ele está apenas feliz por ela ter acordado o poder dos espíritos que ela tanto ansiava. O pai do Ethan diz não saber direito quão próximo o filho dele estava da princesa, mas ele sabe que ela recusava visitas de outros nobres, mas frequentemente convidava o Ethan para passar algum tempo juntos no palácio. O irmão do Ethan está se mordendo de raiva, pois hoje era para ser o dia em que ele seria apresentado para o imperador. Essa é uma ocasião importante para marcar a aprovação do imperador e determinar o caminho futuro dele. Mas todos estão distraídos por causa do Ethan, mesmo que ele seja o filho mais velho. A mãe repara no filho mais velho, então diz ao imperador que o Jonathan também é um excelente e confiável talento, assim como o Ethan, e relembra que ele acabou de se graduar na Epísteme. O imperador pergunta se ele tem a mesma idade do príncipe herdeiro, mas Jonathan responde que na verdade é mais velho. Então isso significa que ele se graduou tarde. A mãe tenta justificar, dizendo que a graduação na Epísteme tem de ser feita com um pouco de lazer. Jonathan se curva dizendo que vai servir o imperador com fervor a partir de agora.
Ele quer ganhar muita experiência como o próximo herdeiro da família Bronte em Rampas. Mas o imperador diz que Rampas não é um campo de treinamento para o próximo herdeiro dos Brontes. Ele então manda todos sentarem para eles continuarem essa conversa. Terminada a conversa com o imperador, os pais estão elogiando o Ethan por ele ser realmente muito impressionante. Eles não sabem como o Ethan pode falar tão bem na frente do imperador. Vendo como o Ethan nunca vacila, eles têm certeza de que não haverá preocupações durante futuras reuniões com o imperador. Ethan diz que é graças a eles, por cuidarem dele. Mas então ele percebe o irmão meio sombrio ali do lado. Se graduar na Epísteme é um marco bastante importante, mas Jonathan enfrentou tanta pressão na frente do imperador que não é algo bom. Ethan então vai agradecer ao irmão, pois graças a ele, Ethan também vai para Rampas. Mas Jonathan bate na mão dele furioso e depois vai embora. Seus pais mandam o Ethan se dar bem com o Jonathan, pois o Ethan debutou e o Jonathan se graduou, então ambos agora são adultos respeitáveis. Não importa o quanto eles discutam, só podem confiar um no outro como irmãos. Por isso, eles devem apoiar um ao outro e liderar bem a família Bronte. A mão do Ethan está vermelha devido ao tapa, mas mesmo assim ele apenas concorda com os pais. No entanto, Ethan percebeu que seus pais esperam que ele se case com Dorotheia e se torne parte da família real, para assim ajudar o Jonathan na posição de líder da família. Todos têm grandes sonhos, já que ele não tem intenção de fazer isso. Ele não pode ousar fazer isso. Ele começa a tirar algo do bolso. Talvez um anel? Enquanto pensa que se ele apenas pudesse ver ela mais uma vez... Dito e feito, porque bem nessa hora Dorotheia aparece ali. Agora os dois estão frente a frente. Ethan cumprimenta a princesa com seu habitual sorriso, e Dorotheia o cumprimenta de volta. O pai do Ethan aparece cumprimentando a princesa, e pergunta para onde ela está indo. Dorotheia explica que está voltando do encontro com o príncipe herdeiro, e o pai do Ethan comenta que eles parecem bem próximos. Dorotheia nega, já que eles não são tão próximos assim. O Ethan parece bem nervoso, então o pai dele comenta que para quem falou tão bem na frente do imperador, ele está bem calado na frente da princesa. Ele então pergunta se a princesa poderia reservar um tempo para ter uma conversa com o Ethan em privado. Ethan fica nervoso e chama o pai, mas Dorotheia concorda, dizendo que na verdade tem algo que ela gostaria de discutir com o Ethan. Ethan está ainda mais nervoso em saber disso. Seu pai ri e diz que então vai indo primeiro. Dorotheia deseja que eles façam uma boa viagem, e assim eles partem. Dorotheia pede para eles entrarem para conversar. Eles estão andando por entre diversos nobres. As pessoas comentam sobre o Ethan e sobre como ele é bonito e perfeito. Se fosse no passado, ele teria gostado dessa atenção e cuidado, mas agora é desconfortável. Ele sente que está sendo rejeitado pela princesa, que nunca olhou para trás. Clara percebe que a princesa já voltou e pergunta como foi o encontro com o príncipe herdeiro. Dorotheia avisa que precisa de um momento a sós com o Ethan. Clara sai e do lado de fora comenta com Stefan que a atmosfera ao redor do Ethan está diferente. Eles se sentam um de frente para o outro. Ethan está cabisbaixo e sombrio. Ele não sabe o que a Dorotheia quer dizer a ele para ter levado ele até ali. Ouvir a princesa dizer que se ressentiu dele foi doloroso, mas ele tem que aguentar. Dorotheia começa a dizer com a aura sombria que sempre pensou que essa segunda vida foi um castigo dado a ela. Uma punição dada por Deus por ela ter sido uma tirana. Então ela sofreu porque foi a única a voltar com as memórias. Assim que ela sentiu um pouco de felicidade, começou a ter dúvidas se ela merecia ser feliz, depois de ter feito tantas pessoas infelizes, e se ela merecia receber amor. Ethan percebe que essa é a penalidade dele. Daquela vez, ele confessou que o pecado dela era dele, para que ela não se odiasse. Mas ela pensou que a segunda vida dela era uma punição. Todo o amor e devoção que ele deu a ela desde a vida passada até agora foi apenas uma dor para ela. Ele pensou que sabia tudo sobre a princesa, mas ele não sabia o que ela queria, desejava ou qualquer outra coisa. Mas agora, os pensamentos dela mudaram. Essa vida foi uma oportunidade que ele deu a ela. Ethan fica surpreso com a declaração. Ele sabe o que ela disse ao rei antes? Ela falou que tinha a ver com um amigo de alguém que ela conhece. O rei disse não conhecer todos os detalhes, mas sugeriu que ela desse uma segunda chance para essa pessoa também. A verdade é que a pessoa não fez a coisa certa, e definitivamente fez algo ruim. Mas se você não pode gostar deles nem odiá-los, então deveria dar uma segunda chance a eles, para entender quem eles verdadeiramente são. Ethan deu uma segunda chance a ela. No início, ela queria morrer de novo, e ela se ressentia todos os dias. Mas ela acha que agora entendeu. Graças a ele, ela entendeu os verdadeiros sentimentos do rei, salvou o Theon e conheceu Stefan, a Clara, o Joy e o Poi. Ela teve a chance de proteger aqueles que são preciosos para ela. Então Ethan deu algo precioso para ela, que ela nunca esquecerá. O eu mais jovem dela estende a mão para o eu mais jovem dele, o agradecendo.
Ele queria que a menina que caiu, porque não tinha o poder dos espíritos, voltasse a sonhar mais uma vez. Mas ele se sentiu frustrado, porque o poder do espírito que deu a ela era inútil. Ele sentiu muita dor ao perceber que todo seu amor estava errado. Ele sentiu dor como se seus pecados tivessem matado Doroteia, arruinando seus sonhos de se tornar imperatriz. Ele não pode deixar a princesa descobrir nada disso. Lágrimas começam a escorrer dos seus olhos, e Doroteia envolve um abraço. Os olhos dela também são cheios de lágrimas, enquanto ela agradece por ele sempre estar ao lado dela. E assim, eles ficam nesse momento caloroso, se aconchegando nos braços um do outro. Ethan agora está com vergonha por ter agido assim na frente da princesa. Doroteia não está entendendo por que ele está se comportando assim. Ela se pergunta se talvez ele seja tímido. Ela nunca viu ele assim antes. Já viu ele zombando dos outros, olhando de cima para as pessoas e até rindo com desprezo. Mas essa é novidade. Ela não sabia que ele também tinha um lado fofo. Ethan questiona por que ela está olhando para ele assim. Doroteia fica envergonhada por estar pensando naquilo. Mas o Ethan que ela conhece é uma pessoa impecável. Ele é encantador, mas perigoso, e é isso que o torna atrativo. Mas ele se arrepende de sua vida. Ele se sacrificou por ela, e derramou lágrimas por ela. Doroteia não sabe por que uma pessoa faria tanto por outra pessoa. Ela então pergunta se ele gosta dela. Ethan é pego de surpresa, mas acaba concordando. Toda tímida, Doroteia pergunta por quê. Ethan é o único que se lembra da conclusão irresponsável da vida passada dela, quando ela era uma tirana terrível e desprezível. Como ele poderia gostar de alguém como ela? Ele pega a mão dela dizendo que é por causa dela. Ela o fez assim. Ele coloca a mão dela sobre o seu peito, e Doroteia nota quão rápido o coração dele está batendo. Ele tentou muitas vezes não amar ela. Quando ela amou outro homem, quando ela desmoronou por causa de alguém que não amava de volta, ela nunca olhou para ele, mesmo depois de voltar. Então ele desistiu de olhar para o sol, mas não conseguiu. Então ele pede para ela dizer como ele poderia não amar ela. Ele ficaria feliz em seguir ela se ela o ensinar como não amá-la. É impossível não amar. Ela pensou que não foi amada por ninguém, mas alguém que a ama. Isso é inacreditável. Ethan percebe que a Doroteia é uma pessoa que não é boa em receber amor. Ele coloca sua mão ao redor do rosto da princesa, pois ele sabe o quanto elogios desconfortáveis e gestos atentos a fazem se sentir. Ele sabe o quanto é desconhecido para a princesa ser amada. Mas ele também sabe que é por isso que ela deseja ser ainda mais amada. Ela é alguém que merece ser amada. Mas bem, se ela não quer ser a imperatriz, o que ela planeja fazer nessa vida? Doroteia comenta meio sem graça que ela quer viver uma vida melhor. Ethan fica surpreso ao ouvir falar sobre uma vida melhor. Essa é a intenção dela por agora, mas ela não tem certeza se está indo bem. Todos passaram por momentos difíceis por causa dela na vida passada. Mas dessa vez ela quer exercer pelo menos um pouco de influência positiva. É engraçado, né? Ela ter tais pensamentos agora. Mas Ethan nega, porque se é algo que ela quer fazer, ele tem certeza que ela será capaz de fazer. Doroteia tem muita sorte de ter ele. Ethan se aproxima dela, dizendo ter algo que ele gostaria de dar para ela. Ele estende algo como um medalhão, pois ele diz achar que seria inconveniente carregar a pedra do espírito. Então carregar assim seria menos inconveniente, já que ela pode usar aquilo como colar. Doroteia fica impressionada, e Ethan pede a pedra do espírito por um momento. Doroteia dá a pedra para ele. Ethan abre o medalhão e coloca a pedra em seu interior. Depois coloca o medalhão ao redor das pessoas da Doroteia. Doroteia se sente nervosa com isso. Isso aconteceu com frequência, mesmo antes da reencarnação. É porque ela sabe que o Ethan gosta dela? Parece que o coração dela vai explodir. Uma vez que o colar foi colocado, Doroteia o acha muito bonito. Ethan comenta que sempre quis dar aquilo para ela. Agora que Doroteia pensa nisso, mesmo antes de viajar no tempo, Ethan sempre esteve ao lado dela. Ele sempre ajudou e cuidou dela. Por que ela não deu valor a isso antes? Aquele colar está decorado com o padrão que ela gosta. Ethan comenta estar realmente feliz por agora estar perto o suficiente dela para dar aquele colar de presente. Isso faz ela se lembrar do passado, onde Ethan tentou entregar um colar para ela porque ela o convidou, e ele não queria ir de mãos vazias. Mas Doroteia recusou, por achar que era bom demais para ela aceitar. Eles tinham acabado de se conhecer, então era melhor ele dar algo assim para alguém de quem ele fosse próximo. Na época, Ethan comentou que pensou nela como alguém próximo dele. Ele deve ter ficado muito animado porque foi a primeira vez que alguém o visitou, então pede desculpas se deixou ela desconfortável.
Naquela época, ela estava ocupada empurrando ele para longe, sem sequer perceber que ele também tinha viajado no tempo. Ela então se desculpa com ele. Mas pegando as mãos dela, Ethan diz estar grato que pôde dar para ela agora. Então, ele agradece por ela aceitar dessa vez. Depois, ele solta a mão dela e se despede, pois está na hora dele ir. Deixada sozinha, Dorothea pensa que queria que ele ficasse mais um pouco. Clara fica encantada pela Dorothea ter recebido o colar de presente. Aquele colar combina com ela. Dorothea comenta que também pode usar aquilo como um broche. E Clara diz que o Ethan tem muito bom gosto. Joe e Poe estão passando, quando de repente eles ouvem um grito. É a Clara, que está dizendo que, independentemente do quão gentil o Ethan é, Dorothea precisa ter cuidado. Porque o Ethan gosta dela. Todos ficam surpresos com isso, o que inclui os meninos que estão escutando a conversa do lado de fora. Dorothea pergunta como a Clara pode ter tanta certeza, já que o colar pode ser apenas um gesto amigável. Clara coloca seus óculos de expert e diz que o Ethan não expressa sentimentos por ela tem apenas 1 ou 2 dias. Que ainda daria um colar tão impressionante feito de prata para alguém se não tem sentimentos por essa pessoa. Dorothea pensa que isso é por causa da Pedra do Espírito. Mas então ela se toca que a Clara sabe há muito tempo sobre o Ethan gostar dela. Clara comenta que estava de olho na Dorothea desde que ela estava no outro palácio. Já que tem tanto tempo, ela pergunta se Steph também sabe disso. O Ethan visita regularmente como um relógio. Dorothea comenta que isso é porque o Ethan não tem amigos além dela. Clara diz que também pensou assim. Mas às vezes, quando olhava nos olhos do Ethan, ela sentia algo diferente. Era como os olhos de um homem maduro, que experimentou um amor profundo e doloroso. Ele é tão bonito que ela pode ter entendido errado, mas os olhos dele parecem sinceros. Joey abre a porta do quarto gritando que também sabia disso. Dorothea fica sem entender por quanto tempo aqueles dois estavam ali. O Ethan costumava ficar bravo toda vez que os via. Dorothea se lembra do incidente do lenço? Na época, ele admitiu que foi culpa dele, mas ele foi completamente enganado pelo Ethan. Naquela época, ela não sabia nada sobre o Ethan. Ela não conhecia bem, nem o entendia, mas agora ela acha que o conhece um pouco melhor. Quando a princesa foi para Lampas, foi muito infeliz ter que pedir para o Ethan lhe entregar a carta. O Ethan definitivamente tinha inveja deles, porque eles recebiam muito amor da princesa. Joey tem certeza que o Ethan ainda pode estar com ciúmes agora mesmo. De qualquer forma, Clara diz para ela não se deixar levar pelo colar, nem pelo rosto bonito dele. Ela deve agir somente quando o coração dela verdadeiramente se decidir. Dorothea pergunta o que ela deve fazer sobre o Ethan. E Clara responde que qualquer coisa. Desde segurar as mãos até se abraçarem. Desde beijar até passar a noite juntos. Mas Dorothea apenas fica completamente vermelha com as sugestões. Raymond chegou até a sala do imperador. O imperador diz que ele está atrasado. E notamos que o Raymond está com enormes olheiras. O imperador joga diversos papéis para cima, enquanto diz que tem certeza de que pediu propostas para aumentar a produção de trigo na área desejada. Raymond diz que se alterar a variedade de trigo, eles podem aumentar a produção em cerca de 5 toneladas em comparação com agora. Mas o imperador não está nada feliz por ser apenas 5 toneladas. Quantas pessoas mais o Raymond acha que serão capazes de ganhar a vida com isso? O problema é que não tem muita terra para cultivo de trigo em comparação com a população. Já está escasso. E agora eles têm que deixar de utilizar metade. No entanto, o solo nessa área é tão estéril que é difícil produzir trigo. Então, eles têm que manter metade em descanso para sustentar a fertilidade. O imperador não parece ser convencido pelos argumentos do Raymond e manda ele encontrar uma maneira de implementar pelo menos 3 métodos viáveis. À medida que ele continua a liderar aquele império como milanês, ele não deve hesitar em usar meios e métodos. Raymond tem que se lembrar que é o príncipe coroado. Um servo está informando Raymond sobre a próxima reunião dele. Mas Raymond está pensando que achou que finalmente conseguiria recuperar o fôlego depois de se formar na Epísteme. No entanto, os nobres locais estão fazendo fila para encontrar ele agora que ele está oficialmente envolvido em assuntos do Estado. Além disso, o imperador está constantemente exigindo todos os dias que ele recupere os sentidos. Mas Raymond está confiante pelo menos na agricultura. Seu servo pede para ele tomar cuidado com as expressões, já que ele está com a cara de choro, e Raymond diz ter entendido. O servo continua a falar sobre os compromissos do Raymond, mas a voz dele vai ficando distante. Raymond não quer prestar atenção a isso. Ele fecha seus olhos sentindo a brisa, e se imagina em meio à plantação.
Com seu chapéu de palha e roupas simples, ele sorri brilhantemente para tudo aquilo à sua frente. Já faz mais de uma semana desde a última vez que ele visitou o jardim. Ele gostaria de poder ficar mais tempo e relaxar, nem que fosse apenas por 1 hora. Mas enquanto ele estiver ali, enquanto ele for o príncipe herdeiro, isso é completamente impossível. Na manhã seguinte, vendo quão acabado Raymond está, Dorothea pergunta se ele está bem. Raymond ri, dizendo estar totalmente bem, mas ele parece muito cansado. Raymond explica que esteve ocupado se reunindo com nobres, mas já está quase acabando. Mas mudando de assunto, ele pergunta se ela gosta do novo palácio. Dorothea responde que sim, embora seja desnecessariamente espaçoso. Raymond diz que está feliz que ela gostou, e Dorothea fala que ele não precisava ir até ali. Ela sabe que ele está ocupado, então ele deveria ter descansado quando tivesse tempo. Mesmo ela, que estava mais acostumada a trabalhar do que o rei, achou a programação excessiva. Por isso, ela entende que ele deve estar bem cansado. Raymond fica comovido pela Dorothea e está preocupada com ele. Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer. Ela está preocupada com os assuntos do Estado, pois ele não será capaz de cuidar deles se estiver cansado. Mas Raymond ainda acha que ela está dizendo que deseja que ele fique saudável e em boas condições. Dorothea manda ele pensar o que quiser, e Raymond pensa que sua irmã é muito adorável. Enquanto isso, Ethan está sem entender porque a Dorothea não está usando a Pedra do Espírito. Sinceramente, eu não vejo muita utilidade nisso não. A gente mesmo só vê o Raymond usar isso para mostrar pro povo? Ele quer que a Dorothea fique se gabando no poder, é? Ele espera ansiosamente todos os dias, mas a princesa não usou o poder da Pedra do Espírito nenhuma vez desde aquele dia. O que ele deve fazer sobre isso? Qual é a relação entre a princesa e ele agora? Ele deveria ir até ela ou deveria esperar que ela vá até ele? Ele pode se aproximar com um sorriso e palavras amigáveis? Ou ela quer alguma distância? Ele imagina ela com Theon e se pergunta se existe alguma possibilidade no seu amor. Se ela usasse a Pedra do Espírito, ele poderia sentir a presença dela. Ele honestamente desistiu de tudo com a intenção de deixar a princesa ir para o Theon. Ele confessou tudo, mas ver a princesa dando oportunidades a ele dá um pouco de esperança. Porque ela sempre brinca com os sentimentos dele, enquanto diz para ele viver uma boa vida. Se ele pudesse entender pelo menos um pouco o coração dela. Mas de qualquer forma, os sentimentos dele não vão mudar, não importa o que. Ele quer trilhar o mesmo caminho da princesa. Então, ele deveria viver uma boa vida a partir de agora? Mas o que significa viver uma boa vida? Ele também deveria fazer doações? Não seria difícil doar todos os imóveis dele. Mas viver uma boa vida é mais do que isso. De repente, ele nota uma comoção do lado de fora. Isso é um incômodo para ele. Alguns nobres estão irritados querendo ver o Ethan. Eles sabem que o Ethan está lá dentro. O mordomo explica que o Ethan está muito ocupado, mas uma mulher diz que o mordomo falou que o Ethan iria encontrá-los. Ethan então aparece perguntando com um sorriso o motivo para eles estarem ali. Os servos começam a dar presentes para o Ethan que suas senhoras enviaram. De repente, eles já estão brigando para ver quem vai entregar os presentes primeiro e sobre quem é mais próximo dos Bronte. Falta maneiras e refinamento a todos. Ethan diz apreciar os gestos gentis deles, mas a presença deles está obstruindo a passagem dos outros. Se eles continuarem com isso, ele acha que não vai mais poder ficar em Lampas. Os homens perguntam se o Ethan pode pelo menos aceitar o presente deles. O presente dele é nojentamente caro. Ethan diz que aceitará apenas dessa vez. Ele espera não ter que chamar a segurança da próxima vez. Na verdade, ele não quer nada. Mas se ele recusar, eles não irão facilmente. Uma mulher se aproxima. Ela estende uma carta enquanto saúda. Essa mulher é a Mônica, a futura noiva do Nerel. Ela diz com um sorriso que espera que ele leia a carta dela. A essa altura, ela já estaria em discussões sérias sobre o casamento com Nerel. Não há razões para a família dela recusar o casamento com o príncipe de Hark. Então, espera-se que tudo ocorra suavemente. Ethan simplesmente gostou quando ela mostrou interesse nele antes dele viajar no tempo, pois a conexão com ela facilitava a extração de informações sobre a família Hark, e foi divertido zombar sutilmente do Nerel. Até ela decide contar seu segredo para ganhar o favor do Ethan. Ela diz que, embora estivesse noiva do Nerel, ela não tinha certeza se poderia viver com ele pelo resto da vida. Ela dizia não conseguir imaginar ver o Nerel todos os dias depois do casamento,
pois ele gostava de olhar para os outros com desdém. Olha só, ela falando isso para a pessoa que mais olha para os outros com desdém. Mas ela dizia não gostar da personalidade do Nerel. Apesar da aparência ou dos antecedentes dele, Nerel não é compatível com ela. Mas não faz muito tempo desde que ela conheceu o Ethan, e ela já se sente confortável com ele. Ela então tenta se declarar, mas Ethan impede. Pois é melhor ela não dizer coisas pelas quais ele não pode assumir a responsabilidade. Mônica fica confusa, mas Ethan diz já saber o que ela iria dizer. Ela quer usar ele para romper o noivado com Nerel. Se ela procura um noivo tão prestigioso quanto Nerel, não há ninguém além do príncipe Raymond ou o mais velho do Grão-Duque, o Theon. Em vez de apresentar alguns jovens medíocres à família, é melhor encontrar uma combinação mais escandalosa. Alguém cujo rosto sozinho poderia convencer todos do porquê se apaixonou. Um homem com aparência muito provocativa. Um rosto perfeito, mas com passado imperfeito. Uma pessoa cuja inconveniência o torna impecável. Mônica quer se envolver em um escândalo por causa das circunstâncias, mas ela não considerou a posição do Ethan. Essa não é a primeira vez que alguém quer usar ele como alvo de escândalo. Nobres sempre pensam igual. Ethan achou ela muito patética. Não muito tempo depois, Nerel e Mônica romperam o noivado. Nerel culpou o Ethan pela separação. Então ele atacou o Império Ubera assim que subiu ao trono. Agora que o Ethan pensa nisso, o rompimento pode ter sido apenas uma desculpa. Nerel sempre esperou o momento certo para atacar o Império Ubera. Ethan pega a carta e agradece. Com um sorriso, ele diz que definitivamente vai ler. A carta convidava o Ethan para almoçar em um restaurante caro na próxima semana. Mônica dizia ter algo importante para contar para ele, então estaria esperando por ele. Essa é uma carta que apenas declara o propósito. Não há sinceridade nem cortesia. Ethan rasga a carta, pois esse assunto levou à guerra. Talvez ele possa fazer uma boa ação. Dorothea está sem entender por que o Raymond vai ao quarto dela toda vez que faz uma pausa. Raymond explica que porque ali ele pode descansar enquanto olha para o rosto adorável dela. Mas Dorothea apenas ignora ele. Rei comenta que ela odiava quando ele se comportava assim no passado. Mas Dorothea não entende o que ele quis dizer com se comportava assim. Rei explica que se refere a quando ele não se comportava como príncipe herdeiro. Mas Dorothea diz que ele ainda não se comporta como príncipe herdeiro. Rei pergunta se ela se lembra de quão ferozmente ela costumava ficar com raiva dele. Ele estava realmente chateado naquela época. Dorothea diz que não faz tanto tempo assim. Naquela época, ela acreditava que tinha que ser perfeita para se tornar imperatriz. Mas agora, ela sabe que autoridade estrita e dignidade não são as únicas coisas. Ela percebeu que a obsessão de ser perfeita em tudo só arruína tudo. Então agora, ela só quer que o Raymond relaxe e deixe suas responsabilidades de lado quando eles estiverem juntos. Porque até mesmo imperadores e príncipes herdeiros precisam de algum espaço para respirar. Raymond cai exausto sobre a mesa, porque ele ainda tem coisa para fazer. O imperador pediu para ele encontrar uma maneira de aumentar a produção de trigo em uma região. Mas não importa o quanto ele pense nisso, ele não consegue ter uma boa ideia. Ele se desculpa, já que ele não queria falar dessas coisas quando está com ela. Dorothea pergunta se é difícil cultivar devido à fertilidade ruim. Raymond responde que sim, pois mesmo que eles espalhem fertilizantes, eles têm que deixar a terra descansar por pelo menos meio ano e ainda assim mal dá para cultivar. No pior dos casos, a terra precisa descansar por 2 anos. Dorothea fica pensativa. Por fim, ela comenta que ouviu que em alguns países rotacionam culturas que consomem diferentes nutrientes. Por exemplo, eles plantam cebolas na primavera, cevada no outono e então feijão no ano seguinte, sem deixar a terra descansar. Rei diz já ter ouvido falar sobre isso também, e Dorothea pergunta se eles não podem fazer isso com o trigo também, e especialmente na região. Como a terra é áspera, pode ter um pouco de pasto, então eles podem cultivar forragem. Rei começa a ficar entusiasmado ao se lembrar que quando ele plantou o trigo na terra onde crescia nabos, ele cresceu muito bem. Ele se pergunta por que não pensou em focar nas variedades, e fica para baixo ao perceber que é desqualificado como agricultor. Só que ele não é um agricultor. Mas é surpreendente saber que ele conseguiu fazer nabos e trigos crescerem. Sem graça, Rei tenta explicar que o que ele queria dizer é que mesmo que ele tenha cultivado, é humilhante ele não ter tido essa ideia. Mas Dorothea ainda está sem saber desde quando ele cultiva. Ela sabe que ele gosta de jardinagem, mas parece que ele é mais sincero do que ela pensava.
Rei agradece a ela, pois agora ele tem uma pista graças a ela. Agora ele só precisa fazer suas pesquisas. Raymond pensa que a Doroteia é mais adequada para o trono do que ele, não importa como ele olhe para isso. Mas ela provavelmente não gostaria se ele trouxesse esse assunto à tona de novo. Será porque ser uma imperatriz é pesado e difícil? Nesse caso, o certo é que ele carregue esse fardo como o irmão mais velho dela. Rei então se lembra que o imperador falou para ele ajudar Doroteia a se familiarizar com os espíritos. Mas Doroteia diz não precisar de ajuda. Ela mesma cuidará disso. Então, ele não precisa se preocupar. Se aproximando dela, Rei diz querer ajudar, já que ele poderia usar isso como desculpa para sair com ela. Doroteia então pede para ele ir quando estiver livre depois das aulas, e Raymond pergunta se é sério. Ela diz que estava pensando em praticar a esgrima de novo mais tarde, e talvez ele pudesse ajudá-la com isso. Rei fica surpreso por ela querer que ele ajude a treinar, e Doroteia diz que está tudo bem se ele não quiser. Mas Rei rapidamente diz querer. Eles irão praticar a espada juntos. Stefan entra em uma sala e chama seu comandante. Esse é Arthur, o comandante dos cavaleiros. Ele diz que o Stefan chegou cedo, e supõe que o Stefan já tem uma ideia do porquê ele o chamou ali. Stefan trabalhou muito ao lado da princesa durante todo esse tempo. Então, Arthur está considerando nomear o Stefan como vice-comandante. Colocando a mão sobre o ombro do Stefan, ele pergunta se o Stefan entende o que isso significa. Stefan precisa parar de ser o cavaleiro de escolta pessoal da princesa. É hora de avançar pela honra. Depois disso, Stefan foi treinar. Ele percebe que provavelmente está sendo promovido tão de repente por causa da princesa. Desde que o status da princesa na família real foi elevado, estão pensando em promover ele para uma posição especial porque ele tem estado cuidando da princesa por um longo tempo. Nem mesmo o teste de promoção foi necessário por causa disso. Contudo, qual é o ponto de ser um cavaleiro se ele não consegue ganhar a promoção através de seus próprios esforços? De repente, Doroteia aparece atacando. A espada voa e Doroteia geme de dor. Ela reclama que o pulso dela está estranho de novo. Afinal, o oponente dela foi o Stefan. Ele é muito implacável. Vendo quão inquieto ele ficou, Doroteia diz estar bem. É só que as habilidades dela não parecem afiadas como antes, depois de uma longa pausa. Mas por que ele está praticando de madrugada? Tem alguma coisa incomodando? Stefan fica em silêncio. Então Doroteia indaga se é por causa da promoção. Ela ouviu que ele foi nomeado como vice-comandante. São boas notícias. Então por que ele parece tão triste? Ser nomeado como vice-comandante significa que ele terá mais responsabilidades, mas será divertido também. Além disso, ela não tem participado de muitos eventos, por isso não houve muita necessidade dele ser a escolta dela. Ele sente como se estivesse subindo nas costas dela? Steph continua em silêncio, e Doroteia pensa que ele sempre é o mesmo. Seja antes ou depois da regressão, ele é alguém que entende o valor das pessoas. Sua sinceridade brilha através de suas ações calorosas. Conhecer o Stefan nessa vida foi uma bênção para ela. Doroteia diz que a razão por trás da promoção dele não é ela. Todos sabem que ele é totalmente capaz de tomar essa posição. Ela não quer ser um obstáculo para o Stefan. Ele já ficou muito tempo nessa posição por causa da ganância dela. Então ela pede para ele aproveitar essa oportunidade. Se ele se importa com ela, ela espera que ele confie nela. Ela o valoriza tanto quanto ele a valoriza. Ela espera que tudo corra bem para ele. Parece que foi ontem que ele segurou a mão delicada da princesa e prometeu ser o cavaleiro de escolta dela. Esse era o único desejo dela. Naquela época, ela era tão pequena que mal alcançava a cintura dele. E agora ela está sozinha. A princesa que ele cuidou desde criança, que era tão delicada e lamentável, que parecia que iria quebrar a qualquer momento, agora cresceu como uma adulta forte. Só agora ele percebe que não foi a princesa que o manteve ali. Foi a escolha dele. Ele se ajoelha e segura a mão dela. Pode haver mais desafios pela frente, mas ele sabe que não vai mais embalar uma criança chorando. A cerimônia de cavalaria ocorreu pouco depois. A nomeação do comandante dos cavaleiros é em breve, e Doroteia se pergunta se vai conseguir obter aquilo a tempo. As pessoas recepcionam Doroteia com elogios. Doroteia não parece muito confortável com toda essa tensão. Se ela soubesse que seria assim, teria vindo com o rei. Rei sugeriu que eles fossem juntos antes da regressão, mas se ela tivesse ido junto, teria que se espremer com Carnon durante a procissão, e ela não queria isso, então recusou a oferta.
Ela preferia ter entrado sorrateiramente, sem toda essa pretensão. Conforme Doroteia passa, as pessoas a convidam para eventos. Doroteia recusa com um sorriso, pois, como ela se mudou recentemente para o Palácio Imperial, ela ainda tem muitos assuntos a tratar. Então, ela pode demorar alguns meses para aceitar os convites. As pessoas dizem que não tem problema. Doroteia poderia fazer um acordo. Doroteia fica irritada, pois parece que eles não têm planos de desistir. Alguém aparece chamando por ela. É o Theon. Ele diz que o Raymond está procurando por ela. Doroteia não sabia que o Theon também estaria participando da cerimônia. Ele diz que parece urgente, então pede para ela encontrar o rei antes da cerimônia começar. Estendendo na mão, ele diz que irá mostrar o caminho. Doroteia pega a mão dele e eles começam a ir embora juntos. Acontece que o Theon sabe como lidar com os espíritos da escuridão. Agora que Doroteia sabe de tudo, ele parece diferente de antes. Ela estava tão focada em seus sentimentos não correspondidos por ele que não percebeu seu verdadeiro eu. Ela não sabia muito sobre ele. Então, como ela ousou dizer que o ama? Doroteia se solta do Theon e pergunta a ele onde está o rei. Theon diz sem graça que, na verdade, ele mentiu sobre o rei estar procurando ela, porque ela parecia estar em problemas por causa daquelas pessoas. Ele causou algum problema desnecessário? Doroteia então percebe que ele fez isso por ela, assim como no primeiro banquete de debutante antes da regressão. Ele sempre considera o bem-estar dela. Ela segura o seu colar. Com esse poder, ela pode ser capaz de salvar o Theon e talvez até encontre motivos para noivar com ele. Então essa pedra do espírito é uma oportunidade para manter o Theon ao lado dela. Mas ela não se sente feliz com isso. É algo que ela desejou por toda a sua vida. Então por que ela não se sente feliz? Theon disse que gostaria de jantar com ela essa semana, pois ele tem algo para dizer a ela. Se aproximando dela, ele disse que gostaria que fosse apenas os dois. Ouvindo que o Theon quer apenas eles dois, ela se pergunta se ele está querendo pedir ela em casamento, assim como foi no passado. Envergonhado, ele diz que é um pouco tarde, mas ele não conseguiu parabenizar ela devidamente pela estreia e também por despertar o poder dos espíritos. Ele não conseguiu ver ela depois daquele dia por causa do que aconteceu. Doroteia sabe que ele não estava se sentindo bem devido ao poder dos espíritos. O blackout no banquete foi por causa do Theon. Depois de receber a pedra do espírito da luz do Ethan, ela olhou para o poder dos espíritos para entender melhor. Todo o poder tende a transbordar quando realizado excessivamente. O poder transbordante da luz contra o poder da escuridão e o poder transbordante da escuridão contra o poder da luz se cancelam. Isso é chamado de purificação. Agora ela entende a razão para ele querer se casar com ela no passado. O Theon não possui o poder de controlar o poder da escuridão, então ele recebeu periodicamente a purificação do rei. Mesmo antes da regressão, Theon estava mais perto do rei do que dela, e foi um mês depois do noivado. Foi por isso que ela se ressentiu ainda mais do rei por tirar o Theon dela, mesmo sendo que o Theon nunca foi dela de verdade. Ela sabia que não haveria amor em um casamento estratégico. Ainda assim, ela se sentiu muito triste depois de perceber que a razão do Theon noivar com ela foi por causa do Raymond. Ela se pergunta se o Carnon, que ativamente a pressionou para noivar com Theon, sabia disso. Theon chama Doroteia, fazendo ela sair dos seus devaneios. Ele diz que se ela estiver muito desconfortável, ele pode convidar outra pessoa também. É um pouco tarde, mas ele estava pensando em ir ao restaurante caro da cidade para comemorar a estreia e o despertar dela. Mas se ela não quiser sair, eles também podem ir para a mansão dele. Doroteia conclui que ele não deve estar convidando ela com nenhuma intenção especial. Talvez ele só queira compartilhar o segredo dos espíritos. Então ela concorda em ir para o restaurante. E Theon diz que estará esperando por ela. A Clara então aparece avisando que a cerimônia de nomeação do cavaleiro está prestes a começar. E pede para Doroteia ir rapidamente. Além disso, ela também conseguiu aquilo. Ela está se referindo ao que ela vem abraçada. Entusiasmada, Doroteia diz que está indo. Theon parece confuso com o que seria aquilo. E com um brilhante sorriso, Doroteia explica que é um presente para alguém especial. Por alguma razão, quando pensa em alguém especial para a princesa, Theon pensa logo no Ethan. Com um ar melancólico, ele se pergunta se seria esse cara. Doroteia chega até o Stefan toda animada. Ela elogia o uniforme dele, dizendo combinar muito com ele. Doroteia estende aquilo que ela estava segurando para o Stefan. Ela diz que queria dar isso a ele. Então ela está feliz por ter encontrado aquilo sem demora.
Stefan fica surpreso ao ver que aquilo é uma espada com detalhes pretos, azuis e dourados. Aquela é uma espada lendária. Antes da regressão, colecionar espadas lendárias era um hobby da Doroteia. Entre elas, aquela espada é o epítome das espadas lendárias. Pode não ser excelente, mas possui a beleza da contenção e é capaz de dividir uma montanha. Essa espada realmente incorpora as qualidades místicas desejadas por um cavaleiro. Ela então comenta achar que essa espada será melhor para ele. Essa é a primeira espada que ela dá para o cavaleiro de escolta pessoal dela. Então ela pede para ele, por favor, aceitar. Stefan fica todo bobo com a espada. Ele diz também ter algo para Doroteia. Então estende uma joia feita de conchinhas. Esse é o broche de concha que Doroteia deu a ele antes. Doroteia estende a mão. Stefan entrega o broche a ela. Ela pergunta por que ele está devolvendo aquilo para ela. Stefan então aponta para o lugar onde o broche ficava, e Doroteia entende que ele quer que ela coloque o broche nele. Doroteia olha para o broche em sua mão, e se pergunta se depois dela preparar aquela espada lendária, se ele acha aquele broche gasto melhor. Ela não pode acreditar nele. Doroteia prende o broche na roupa dele, o que deixa Stefan todo felizinho. Clara, toda tímida, pergunta se pode ter a honra de dar um toque final na roupa dele. Ela se aproxima dele e começa a arrumar algo na roupa dele. Ela o elogia, dizendo que ele está verdadeiramente impressionante hoje. Ela não sabe se deve ousar dizer isso, mas Stefan é provavelmente a pessoa mais radiante ali. Stefan segura a mão dela e então a beija. Ele diz que ela está bonita como sempre, o que deixa Clara completamente desnorteada. Toda envergonhada, ela agradece embolando nas palavras. Alguém chama todos, e Doroteia comenta que é hora de ir. Joey também está ali, vestido com o uniforme dos cavaleiros. Doroteia pensa que o uniforme ficou melhor nele do que ela pensava. Parece que eles se conheceram ontem. Em algum momento ao longo do caminho, com treinamento diário, ele realmente se tornou um cavaleiro. Pedem pro Stefan dar um passo à frente, e ele vai com toda a confiança. De frente pro imperador, Stefan se curva. Ele tem que fazer o juramento de que, como vice-comandante dos Cavaleiros Radiantes, ele irá defender as virtudes dos cavaleiros e servir como exemplo para todos os cavaleiros em todos os assuntos. E jurar seguir a família real com lealdade e coragem. Stefan jura em nome da luz. Pega uma pequena medalha e coloca no peito do Stefan. Doroteia está encantada, se perguntando se é assim que se sente quando vê as pessoas que ela ama, porque ela tem carinho e que guarda em seu coração, indo bem na vida. Esse é um momento alegre e de orgulho. Agora irá começar a cerimônia de introdução dos novos cavaleiros. As pessoas começam a se perguntar quem é aquele candidato ruivo, já que essa é a primeira vez que o veem. Eles querem saber de que família nobre ele pertence. O imperador mandou o cavaleiro levantar a cabeça e diz que, em nome de Lux, o rei dos espíritos da luz e o primeiro mago espiritual, ele, Carnon, nomeia ele como cavaleiro Joey Greenwall. Ouvindo o sobrenome, as pessoas perguntam se esse não é o sobrenome do vice-comandante, o Stefan. Alguns dias atrás, Clara estava parecendo bem preocupada. Dora até questionou por que ela estava tão tensa. E Clara respondeu que era por causa do sobrenome do Joey. Por alguma razão, Clara chamou o Joey de ela. Então agora estou na dúvida se o Joey é um menino ou uma menina. Mas vou esperar mais um pouco antes de mudar o sexo dele. A questão é que ele está prestes a se tornar um cavaleiro em breve. Mas ele é uma pessoa comum. Dora até então se lembra que plebeus sem família recebem um novo nome quando se tornam cavaleiros. Eles geralmente usam sobrenomes com base no seu local de origem. Mas Joey disse não querer algo como Aldeia Negra como seu sobrenome. Então ele pode escolher algo como um apelido ou um símbolo. Pois sugeriu algo como torta de batata ou de maçã. Mas esse era um nome bem estranho. Então que tal ele escolher um nome semelhante a uma figura histórica que ele admira? Joey ficou animado a pensar na princesa Doroteia. Mas Doroteia achou que ficaria ridículo Joey Doroteia. Poi disse que se fosse muito óbvio, eles podiam colocar apenas Dory. Ficaria Joey Dory e Poi Dory. Mas isso era ainda mais estranho. Ela então pediu pro Poi nunca nomear nada em sua vida. Mesmo se ele for abrir uma padaria, ele deve pedir a aprovação dela antes de colocar a placa. Então Poi questiona como Stefan escolheu o nome da família.
Clara explica que o Stefan passou muito tempo como mercenário, em uma floresta onde as árvores crescem altas e densas como paredes. Por isso ele escolheu o sobrenome Greenwall. Dorothea percebe que a Clara sabe muito sobre Stefan. Completamente vermelha, Clara tenta se justificar, dizendo que ela estava apenas curiosa sobre o sobrenome dele. Então, ele disse tudo a ela. Dorothea diz que só sabe o sobrenome dele pelos documentos. Então, parece que a Clara é especial para o Stefan. Mas, nesse momento, Joey decide que quer se chamar Joey Greenwall, pois o Stefan é uma das pessoas que ele admira. Mas, como o Stefan não disse nada, Joey pergunta se está tudo bem. Stefan acena a cabeça positivamente. E Clara e Dorothea parabenizam os meninos. Joey fica confuso, sem saber como ele pode fazer parte da família do Stefan. Stefan diz que ele pode ser a filha adotiva dele. Acho que agora vou ter que mudar o gênero do Joey. Joey fica sem acreditar que agora é a filha do Stefan. E Poe fica surpreso por agora Stefan ser o pai deles. Dorothea acha engraçado ele ser um pai que é apenas 10 anos mais velho. Isso parece um pouco estranho. Mas, de qualquer forma, Stefan é o líder da família. Então, se ele aprovar, eles podem se juntar à família a qualquer momento. Joey pergunta qual seria o parentesco deles então. E Clara sugere que talvez ela pudesse ser a prima dele. Dorothea diz que eles serão uma família a partir de agora. Joey se lembra de quando caiu no chão exausta. Aquilo era muito difícil para ela. Ela simplesmente não conseguia mais. Stefan tenta dizer que a postura dela ainda está... Mas Joey se vira pedindo para ele não começar de novo. Pois mesmo que ela treine todos os dias, não parece estar melhorando em nada. As crianças que fazem aula de cavaleiro com ela têm aproximadamente a mesma idade. Mas as habilidades deles são muito melhores que as dela. Ela não sabe se pode realmente se tornar um cavaleiro assim. Stefan também foi um plebeu. Então como ele se tornou um cavaleiro? Stefan responde que com treinamento. E Joey grita para ele não falar como se fosse o melhor da classe. Ele coloca a mão sobre o ombro da criança e diz que ela também consegue. Joey se lembra das palavras do pai, a chamando de pedaço de lixo inútil e dizendo que esse era o motivo para ela morar na sarjeta. Ela questiona, e se ela não conseguir? Se ela acabar sendo uma pessoa inútil, ela terá que sair dali? Mas com um sorriso, Stefan diz que não existe pessoa inútil. Se ela não conseguir, sempre pode encontrar outra coisa para fazer. Algo que ela goste. O importante é ela nunca desistir. Ela pode fazer qualquer coisa. Joey então se leva tudo determinada. E diz que iria virar uma cavaleira, assim como Stefan. E Stefan concordou orgulhoso. Em pensar que agora ela é a família do Stefan. Então ela grita perguntando por que estão tratando eles tão bem. Eles não só ajudaram eles a escaparem da mina, como também os aceitaram como família. Por quê? Com lágrimas nos olhos, ela agradece. Os dois se curvam. Eles nunca se esquecerão dessa gentileza, e com certeza irão pagar de volta. Dorothea disse que não ajudou eles esperando nada em retorno. No início, foi puramente para a própria satisfação dela, já que isso estava na lista de boas ações dela. Mas agora, eles dois são como família para ela. Então, se eles estiverem felizes, ela será mais feliz. Os dois ficam incrivelmente emocionados com as palavras da princesa. E assim, todos se abraçam em um momento caloroso. Voltando para o momento atual, o imperador pede para Joey jurar que irá se dedicar a servir o Império Umbera e a família real até seu último suspiro. E prontamente, ela jura. Clara chora emocionada, enquanto se pergunta quando a Joey cresceu tanto. Dorothea diz que a vida da Joey como cavaleira está apenas começando. Clara concorda que isso também é verdade. De agora em diante, Joey será responsável por proteger Dorothea em vez do Stefan. Pensar nisso, de repente, deixa Clara preocupada. Dorothea comenta que ela se preocupa demais. Mas já que parece que a cerimônia está terminando, Dorothea sugere ir parabenizar Joey. Mas de repente, alguém aparece no meio do caminho delas. E esse alguém é o Carnon e o Raymond. Carnon comenta que parece que essa é a primeira vez da Dorothea participando da cerimônia. Dorothea concorda, informa que assistiu à cerimônia por causa do cavaleiro dela. O imperador questiona se ele está se referindo ao Stefan, e comenta que ele realmente é um cavaleiro verdadeiramente excelente. Dorothea diz que ele é digno de ser o vice-comandante dos cavaleiros. Mas em seu pensamento, ela questiona o que mais Carnon quer dizer. Ele está tentando encontrar a falha do Stefan dessa vez?
Carnon comenta que vendo Stefan hoje, ele ficou feliz por ter designado ele como cavaleiro de escolta dela. Dorothea fica sem entender o que está acontecendo. Olhando para o passado, ela se lembra que Carnon tentou remover o Stefan como cavaleiro de escolta dela. Isso é muito engraçado. Enfim, a hipocrisia. O imperador informa que em breve haverá um banquete da Ordem dos Cavaleiros, e ela é bem-vinda para participar. Essa é a primeira vez que Carnon permitiu que ela participasse diretamente de um evento oficial. Isso é realmente engraçado. Ele nunca mostrou o menor interesse nela. Pior, ele permitiu que todos a desprezassem. E agora, ele está convidando ela para um banquete como se quisesse apresentar ela ao mundo. A atitude dele poderia realmente mudar tão drasticamente só por causa do poder do espírito? Ele arrancou a flor porque parecia sem valor para ele. E ele viu ela como uma flor que nunca mais floresceria. Dorothea então repara no rei atrás do Carnon. Ela percebe que nunca viu verdadeiramente a expressão do rei que está atrás do Carnon. Ele estava olhando para ela com uma cara tão preocupada esse tempo todo. É uma sensação tranquilizadora. O imperador questiona por que ela está tão calada, e Dorothea diz não ser nada. Mas o que ela faria participando da alegre reunião dos cavaleiros? O imperador explica que os cavaleiros da ordem servem à família imperial. Então ela, como uma Milanê, não acha apropriado comemorar as nomeações e conquistas deles? Com um sorriso, Dorothea diz que embora ela seja uma Milanê, ela nunca participou de tais eventos antes. O imperador diz que se ela quer perder essa oportunidade, que assim seja. E Dorothea agradece por ele compreender a tolice dela. Ela vê o imperador ir embora, com um sorriso presunçoso no rosto. Rei se vira para acompanhar o pai. Mas antes, sussurra para Dorothea que eles irão praticar a espada à tarde, e Dorothea concorda com a cabeça. Esse é o jardim da Alice, e Carnon está passeando nele. Ele se lembra de quando seu servo sugeriu que ele prestasse um pouco mais de atenção à princesa agora, pois o fato de que ela é uma Milanê não vai mudar até o dia em que ela morrer. Então agora o imperador está se questionando se ele negligenciou a Dorothea durante todo esse tempo. Esse é o momento de redenção? É verdade que devido à saudade da Alice e à legitimidade da família real, ele não cuidou adequadamente da Dorothea. Mas ele pelo menos se lembrou de dar presentes a ela em todos os aniversários dela, e distribuiu um pouco mais o orçamento para o palácio dela. Quando ele tentou falar com ela, Dorothea apenas disse uma resposta predeterminada, como uma boneca sem emoções. Apesar dos esforços dele, ele nunca conseguiu estreitar a distância que os separa. Cada vez que ele a vê, ele sente que o coração dele vai explodir com pensamentos da Alice. Então o que mais ele poderia ter feito? Mesmo dessa vez, é o mesmo. Agora que ela despertou o poder do espírito, ela deveria expandir sua influência entre a nobreza. Mas o que há com essa atitude? Como ela poderia afastar uma grande oportunidade que caiu no colo dela? Ela planeja viver assim até morrer? De repente, Carnon avista o Stefan no jardim. Então ele pergunta o que o Stefan está fazendo ali. O outro cavaleiro informa que estava ajudando o Stefan com a escolta do transporte e a lista de flores necessárias para o jardim da Alice. Eles compram as mesmas flores todos os anos para manter a aparência original do jardim. Algumas dessas flores se tornaram difíceis de obter com o tempo, e aquelas de regiões acidentadas exigem muito dinheiro e escoltas apenas para o transporte. O imperador diz entender, então pede para o Stefan andar com ele por um momento. Stefan começa a seguir o imperador. Carnon questiona se Stefan foi à escola da Dorothea por 10 anos, e Stefan concorda. Então ele questiona o que seria aquele broche de concha no peito dele. O imperador viu que ele também estava usando na cerimônia de investidura. Stefan explica que foi um presente da Dorothea, o que deixa o imperador surpreso, já que ele não entendeu por que ele estava usando um broche de concha tão barato na cerimônia, e que ainda por cima foi dado pela Dorothea. Carnon se lembra de ouvir relatos de que o Stefan e Dorothea são próximos. Aquela fria Dorothea sorri e fala feliz com ele, e até mesmo balança energeticamente sua espada na frente dele. O imperador então comenta que se ele foi a escolta dela por tanto tempo, ele provavelmente conhece ela bem. Stefan concorda, sem saber direito que direção essa conversa está tomando. O imperador está ficando sem paciência com o jeito frustrantemente lento do Stefan falar. Ainda assim, ele questiona o que o Stefan acha da Dorothea. Stefan responde que ela é a pessoa que ele mais quer proteger. O imperador questiona a razão por trás disso.
E sem nem pensar, Stefan responde que porque ele foi a escolta dela durante muito tempo. Carnot então pergunta o que a Dorothea geralmente gosta. Ele ouviu que ela não se dá bem com os outros. Então, o que ela faz no palácio? Stefan já viu ela usando o poder dos espíritos? Por que ela se recusa a se associar com os nobres? Ele sabe o que a Dorothea está pensando? Mas deu telas no Stefan, pois foram muitas perguntas. Então Carnot vai perguntar mais devagar. Vamos lá. O que faz a Dorothea feliz? Stefan responde que para fazer ela feliz, tem que confiar nela, cuidar dela e esperar por ela. Esperar por ela. Ele se lembra de quando estava passeando com Alice pelo jardim. Eles estavam de braços dados, enquanto ela elogiava o jardim. Aquelas flores não vêm daquela região, por isso demora algum tempo para elas se acostumarem. Mas eventualmente elas irão florescer firmemente. Foi a explicação que Alice deu a ele. Carnot questionou se não seria mais rápido e melhor simplesmente colher as flores e levá-las para dentro do palácio. A Imperatriz diz que é claro que pode fazer isso, mas se fizer, não poderá apreciar as flores por muito tempo. Para proteger aquelas delicadas flores, não deve cortá-las ou confiná-las em um vaso. Ao invés disso, ele deve cuidar delas para que elas possam adaptar ao seu ambiente. Ele deve fornecer água fresca, deixá-las no sol quente e sentir na brisa suave. Pois assim, elas irão florescer naturalmente quando estiverem prontas. Enquanto isso, eles devem cuidar delas com amor e esperar por elas com paciência. Por que as palavras de Alice vieram à mente dele agora? A verdade é que não foi aquela criança que matou Alice. Na verdade, Alice morreu protegendo aquela criança. Ele percebeu a verdade muito tarde. Mas e aí? Vocês perdoam Carnot ou não? Entendem as atitudes dele e por que ele fez o que fez? Ou acham que isso não justifica nada? Deixe nos comentários para eu saber. Alguém pede para todos aproveitar o jantar juntos. Joey está sentindo um forte cheiro de álcool. Os meninos perguntam por que ela não se junta a eles, já que nenhum cavaleiro deve ficar de fora em um dia tão memorável. Joey já viu bêbados o suficiente nas minas. Ela espera que o Stefan não beba muito. Se virando pro lado, ela diz para eles beberem. Mas o cara colocou a mão ao redor dos ombros da Joey, falando não acreditar que ela não quer tomar um gole de álcool em um dia tão agradável. Ela seria desclassificada como cavaleiro se tomasse uma bebida? As pessoas começam a incentivar ela a parar de resistir. Beba, beba, beba. Joey apenas afastou o cara e foi embora. Alguém zomba dizendo que em pensar que reconhecer alguém como ela como um cavaleiro da corte real. Joey se vira furiosa perguntando do que ele a chamou. Mas o cara simplesmente a agarra pelos cabelos, mandando ela não agir como se pertencesse àquele lugar. Ela deveria estar feliz com a ascensão social. Onde mais na vida ela teria tanta sorte? Mesmo ela vindo das favelas, ainda tem um lugar na corte real. Além da princesa que ela serve, de repente ter despertado o poder do espírito. Não há vida tão fácil como a da Joey. Vida fácil? Gente que nem provou uma batata podre, falando de uma vida de sorte? Ah, mas isso está deixando Joey furiosa. Pois a verdadeira sorte é nascer nobre e se tornar cavaleiro naturalmente. É frustrante, mas se ela resistir, estará desonrando a princesa e o Stefan. E ela não quer fazer isso. Mas Stefan aparece para protegê-la, segurando a mão do cara com força. Joey fica surpresa em ver ele. Stefan solta o cara e fala para Joey para eles irem. E Joey vai toda felizinha. Joey está impressionada com o novo escritório que é simplesmente incrível. No início, ela ficou um pouco triste quando Stefan foi promovido a vice-comandante. Mas a escolha da princesa foi muito boa. Joey agradece pela ajuda mais cedo e o parabeniza pela promoção. Stefan também a parabeniza de volta. Depois, ele pega uma espada e diz que aquela é a espada que ele usava. É dela a partir de hoje. Entregando a espada a ela, ele pede para ela, por favor, cuidar bem da princesa de agora em diante. Joey fica encantada, pois mesmo que eles não estejam verdadeiramente relacionados pelo sangue, ela está recebendo um item precioso que realizou os desejos dele.
Isso faz com que ela sinta ser um verdadeiro membro da família. Dorothea está descendo da carruagem. Finalmente chegou o dia do encontro dela com Theon. Theon questiona se foi inconveniente para ela ir até o restaurante, mas Dorothea responde que não. Theon diz que fica feliz em saber disso. E Dorothea está só mentalizando que não é para ela ficar nervosa sem motivo, porque isso vai tornar as coisas mais estranhas entre eles. Ele não vai pedir ela em casamento hoje, certo? Mas quando eles entram, o ambiente está simplesmente lotado com flores. Theon tenta mudar o foco, dizendo que a Julia diz que ali é um bom lugar. A comida é deliciosa, então ele tem certeza de que ela também vai gostar. Dorothea concorda tão sem graça quanto ele com a situação. Ela diz que ali é agradável e fascinante, mas sugere que eles se sentem primeiro. Em seu pensamento, ela pensa que o Theon provavelmente não escolheria intencionalmente um lugar como aquele. Mas uma vez sentados, as palavras não saem. Ela não sabe o que dizer, e ele também não diz nada, deixando apenas um estranho silêncio no ambiente. Essa é a primeira vez da Dorothea jantando com alguém assim. Antes da regressão, a vida dela estava focada exclusivamente em estudar e treinar para derrotar o rei. Depois de se tornar imperatriz, ela só queria luxo e prazer. Mas isso foi só um show. Naquele momento, ela sentiu que iria expor o vazio interior dela se ela não fizesse isso. Mas depois da regressão, ela estava determinada a ser discreta no palácio. Agora ela percebeu que ela não sabia viver bem, assim como não sabia viver gentilmente. Theon finalmente quebrou o silêncio, comentando que o rei está indo muito bem esses dias. Ele sempre se gaba da Dorothea, especialmente depois que ela despertou o poder do espírito. Sem graça, Dorothea pergunta se é mesmo. Mas ela só queria saber o que o rei veio falando com Theon. Theon explica que o rei diz que ela sorri mais do que antes, e parece mais suave e feliz. Então ele diz que ele vê ela assim de perto. Dorothea fica surpresa. Ela questiona o que isso significa. E Theon pergunta o que ela acha dele. O que ela pensa dele... Se fosse antes, ela claramente teria transmitido a emoção amor. Mas agora, ela pode enfrentar o fato de que ela estava com medo no passado. Então ela manda a carta do no reverso e pergunta o que ele acha dela. Theon fica nervoso, começa a gaguejar todo. Mas antes de conseguir dizer qualquer coisa, um grito é ouvido. E quando eles olham na direção do som, avistam o Ethan segurando uma mulher, a impedindo de cair. Os dois estão parecendo dois pombinhos apaixonados. E com sua habitual sedução, ele pede para ela tomar cuidado. Dorothea está extremamente surpresa e confusa. Theon parece meio irritado, querendo saber o que ele está fazendo ali. Enquanto o Ethan diz com a cara mais cínica que isso foi uma enorme coincidência, já que ele não esperava encontrar a princesa e o Theon ali. Dorothea então percebe que a pessoa ao lado do Ethan é a Mônica. Por que esses dois estão ali? Quando o Ethan recebeu a carta da Mônica, ele pensou em 2 métodos. O primeiro seria ignorar a Mônica completamente. Ele seria frio com ela, não deixando lugar para dúvidas. Então Mônica naturalmente perderia interesse nele, e o noivado dela procederia bem. O segundo método foi ajudar a Mônica e impedir completamente seu noivado. Ao contrário do passado, Nerel e Mônica ainda não ficaram oficialmente noivos. Então, interromper as coisas antes do noivado poderia resolver as coisas facilmente. Desse jeito, Mônica e ele não terão nada a ver um com o outro, e Nerel provavelmente não vai invadir usando o nome da Mônica. Mesmo que isso resolva apenas um problema, isso pode não evitar a guerra. No entanto, ele tem que tentar. A princesa que tenta viver uma vida melhor já se sentiu assim? Então, ele pegou uma carruagem e se perguntou o que a princesa estaria fazendo agora. Ele não conseguiu encontrar a princesa desde aquele dia. Ela poderia ter se esquecido dele? Como sempre, ela é alguém que nunca o procura primeiro. Mas se a princesa estiver bem, ele deveria ficar satisfeito com isso. Ou talvez ela esteja gastando tempo com Theon. Ethan sente um aperto no peito ao pensar nisso. Mas ele pensa que isso não é possível, já que ela nunca usou o poder da pedra espiritual. Ele não sabe se deve chamar isso de infortúnio ou de sorte. E assim estamos de volta ao café. Só que dessa vez para ver o encontro da Mônica com Ethan.
Ita percebe que ela chegou cedo e se desculpa por ter deixado ela esperando. Mas Mônica diz que está tudo bem e pede para eles entrarem. Já do lado de dentro, Mônica pergunta se ele já esteve naquele restaurante antes. Ele responde que essa é sua primeira vez. Mas, na verdade, ele costumava ir ali com frequência antes da sua regressão. Mesmo naquela época, muitos jovens queriam se encontrar com ele ali para confessar seus sentimentos. Apesar das decorações serem excessivamente românticas, ele queria ir ali com a princesa pelo menos uma vez, porque a comida e o serviço são bons. Mas ele tem certeza de que a princesa não gostaria de um lugar assim. Então, eles nunca foram ali juntos. Ele percebe que os empregados parecem bem ocupados hoje. Ele nunca viu eles assim antes. Mônica diz que está um pouco barulhento, mas normalmente não é assim. Ela se pergunta se poderia ser porque a princesa Doroteia está ali hoje. Ita fica surpreso com a informação, já que a princesa que ele conhece nunca gostaria daquela atmosfera. Então não há chance dela ter ido até ali sozinha. Isso significa que alguém deve ter convidado ela até ali. Teria que ser alguém próximo ou que ela conhece bem. Alguém que pudesse fazer a princesa aceitar o convite de boa vontade. Vemos que a Joy está guardando a porta. Ethan pensa que a única pessoa que poderia fazer isso... Nesse momento, um garçom sai da sala, deixando uma fresta da sala visível. Então Ethan vê a Doroteia com o Theon lá dentro. Ele percebe que a Doroteia estava com o Theon todo esse tempo, ao invés de procurar ele. Mas isso não é surpresa, já que ele já esperava por isso. Ele não deveria ter inveja quando já sabe de tudo. Ele deveria simplesmente passar e ir embora. Mônica pergunta se ele está bem, pois de repente ele não está dizendo nada. Ele então coloca a mão sobre o ombro da Mônica, e logo em seguida vai com a mão em direção ao rosto dela. Mônica dá um passo para trás, mas acaba se desequilibrando, e assim ambos estão caindo em direção à sala. Joy, que estava quase dormindo, fica surpresa ao ver o Ethan ali. Ethan aproveita a queda para abrir a porta, surpreendendo a Doroteia e o Theon. O resto a gente já sabe. Joy entrou na sala em pânico, mas Doroteia mandou ela esperar lá fora. Doroteia irá avisar se algo acontecer. Ela então pergunta pro Ethan o que traz ele ali. Ethan responde que, como ela pode ver, ele tem companhia. Aquela é a Mônica. Mônica cumprimenta os dois, e Doroteia a cumprimenta de volta. Mas ela se pergunta o que está acontecendo ali. Ethan sabe melhor do que ninguém que não deveria se envolver com a Mônica. Então ela se pergunta no que ele está pensando. Sem graça, Mônica comenta que parece que eles interromperam um momento feliz. Doroteia tenta dizer que ao invés de um momento feliz, mas Theon interrompe dizendo que eles estavam apenas se divertindo até que eles os atrapalharam. Doroteia fica surpresa com o que o Theon acabou de dizer. Theon diz que talvez eles devessem ir embora agora. Mônica se desculpa com eles e diz para eles se encontrarem na próxima reunião de ex-alunos da Episteme. Assim, eles vão embora. Mas antes, o Ethan deseja a eles uma refeição memorável e agradável. Deixados sozinhos, fica um clima estranho na sala. Theon então quebra o silêncio, dizendo que o Ethan parece ser bem popular, já que o nome dele é frequentemente citado entre as alunas da Episteme. Parece que já está recebendo convites para encontros. Doroteia pensa que ir em um restaurante como esse certamente carrega esse significado. Ainda assim, ela se pergunta sobre o que eles estão falando agora. Talvez eles estejam rindo, conversando e apreciando comida deliciosa. Mas ele não disse que gostava dela? O que foi aquelas palavras chorosas que ele disse para ela recentemente? Mas então ela percebe que está com ciúmes, já que está tão incomodada com Ethan por ele estar com outra mulher. Mas então ela chega à conclusão de que isso não é ciúmes, mas apenas raiva do Ethan, pois depois de jurar amarela, mesmo após a regressão, ele foi em um encontro com outra mulher. É natural ela estar se sentindo traída. Não havia sinceridade na confissão dele. Então será se ele realmente a amou? Theon comenta que a atmosfera ficou um pouco estranha, então pergunta se eles podem continuar a conversa. Mais cedo, ela perguntou como ele se sente sobre ela, certo? Doroteia pergunta se é sobre os espíritos. Mas o Theon diz gostar dela.
apesar de que pode não ser paixão ou um amor intenso. Sempre que ele olha para a princesa, sente emoções ambíguas em algum lugar entre o azul da amizade e o carmesim do amor. Está mais próximo de um misterioso tom violeta do que de um vermelho ardente de paixão. É, sem dúvidas, uma profunda admiração. Mas ele não consegue descrever com precisão, já que a epísteme nunca ensinou sobre esse sentimento. No entanto, outra tonalidade começou a permear gradualmente a luz puramente azul. No primeiro encontro, onde lágrimas nasceram nos olhos dela quando ela olhava para ele, na noite em que ele pegou o lenço que ela deixou cair, quando os lábios dele se tocaram enquanto eles pescavam juntos, e quando ela se vestiu com um traje de estreia deslumbrante, ele pensou consigo mesmo que ela é alguém que fica tocando o coração dele, fazendo com que ele queira entrar em contato. Pode parecer ambíguo, mas ele realmente gosta dela. Theon confessou que gosta da Dorotheia, mas ela não sabe porque ele está fazendo perguntas sobre emoções para as quais ela não tem resposta. O que ela deveria dizer? Theon está dizendo isso por um único motivo. Ele precisa do poder dela. Interesseiro? Nem um pouco. O espírito da escuridão começa a envolver o ambiente. A sala inteira ficou escura em um instante. Está tão escuro que não se vê nada. Para onde o Theon foi? Ela precisa chamar o nome dele, mas parece que a voz dela foi engolida pela escuridão. Ela está se sentindo fria e solitária, e está com medo. Theon sempre suportou essa escuridão sozinho. Quando ela matou Raymond, ele não queria matar ela? Ela precisa do espírito da luz. Ela quer estender sua mão, mas tem medo de que o eu miserável dela seja exposto quando a escuridão desaparecer. Theon chama por ela. Com lágrimas nos olhos, Dorothea diz que ele deveria ter contado a ela um pouco antes. Ele se aproxima para tentar confortar ela em um abraço. Ela era noiva dele em sua vida passada, mas ele nunca contou a ela sobre isso. Foi porque ela não era gentil e confiável o suficiente? E por ser egoísta e gananciosa? Ela sentiu ressentimento e pena ao mesmo tempo. Seu coração está doendo. Enquanto isso, na sala em que está o Ethan e a Mônica está perguntando se a comida não está agradando ele. Ethan responde que está apenas sem apetite. Ele pode sentir vividamente a presença da princesa ao lado. Ela está com Theon. Mônica pergunta se isso é por causa da princesa. Surpreso, Ethan pergunta por que de repente ela está perguntando isso. Mônica responde que porque ela sentiu que o Ethan estava preocupado com a princesa. Mônica ficou muito feliz por ele ter aceitado o convite, já que ela achou que ele nem leria a carta. Ele deve estar se perguntando por que alguém com quem ele nunca conversou direito de repente está mostrando interesse nele. E é natural que ele não goste dela. Mas antes que ela termine, ele diz que gosta da princesa. Mônica provavelmente já sabe disso. Para falar a verdade, quando ele chegou ali pela primeira vez, ele pensou em usar um pouco a Mônica, assim como ela usou ele antes da regressão. Ele estava pensando em obter mais informações sobre o Nerel. Por outro lado, enquanto a princesa não procura, há tantas pessoas que gostam dele. Então não importa se ela o aceita ou não, pois o Ethan pode viver bem sem a Dorotheia. Mas a pretensão dele e sua fraca bravura foram facilmente pisoteadas. E se a princesa entendeu errado quando viu ele com a Mônica? Ele pensou nisso assim que fechou a porta. Agora ele pode apenas implorar de joelhos para que ela deixe ele voltar como um covarde. Mônica diz que, no entanto, a princesa está jantando com Theon, que se graduou como melhor na epísteme, e é próximo do príncipe herdeiro. O Duque Fred está próximo da família real desde a época do primeiro imperador de Ubera. Além de que o Theon também teve interações frequentes com a princesa. Ethan diz saber. Ele sabe isso melhor do que qualquer um. Ethan diz que talvez seja melhor se ele for primeiro. Desesperada, Mônica se levanta chamando o Ethan. Ethan diz que irá dar um conselho a ela. É melhor ser direto do que fugir do escândalo. Ele acredita que ela consegue, já que ela não quer se vender sob o nome do casamento. Ele deseja sorte para ela, e então sai. Ethan sente muito pela Mônica, mas pelo menos Nerel não vai começar uma guerra usando ele como uma alavanca agora. Só que ele encontra a Dorotheia no meio do corredor, que pergunta se ele já terminou a refeição com a Mônica. Ethan não sabe se deveria se desculpar.
Ele deveria dizer que não há nada entre a Mônica e ele? Mas ele pensa que a princesa não se importa com ele de qualquer forma. Se ele se agarrar a ela agora, será assim como antes da regressão. Ele não pode cometer o mesmo erro novamente. Dorothea questiona como ele foi parar ali com a Mônica, já que ele sabe muito bem que se envolver com o noivado da Mônica e do Nerel não vai trazer nada de bom. Ethan pede para ela não se preocupar, pois ele não fará nada que possa preocupar ela. Ele então comenta que, a propósito, parece que ela está fazendo bom uso do presente que ele deu a ela, e pensa que parece que ela conseguiu ganhar o Theon. Dorothea diz que o Theon precisa dela, e ela realmente quer que ele sobreviva nessa vida. Ethan pensa que quer que a Dorothea viva também, então é por isso que ele deveria deixar ela ir. Sua cabeça sabe disso, mas seu coração ainda não consegue entender. Theon chega informando que a carruagem está pronta, mas então ele vê o Ethan e comenta que eles se veem com frequência. Pelo visto, o Ethan terminou a refeição cedo. Ethan comenta que a comida não o agradou. Theon diz que se eles ainda tiverem algo para discutir, mas o Ethan diz que está tudo bem, pois ele não quer interromper o tempo deles juntos. Então ele se vira para ir embora, mas diz que foi bom ver a princesa. A carruagem está partindo, e dentro dela, o Theon e a Dorothea estão no mais completo silêncio. Dorothea está se sentindo desconfortável, pois Theon pediu ela em casamento, assim como fez antes da regressão. A diferença dessa vez é que ele está sendo honesto com ela agora. Então, tudo o que ela tem que fazer é aceitar a proposta dele, pois mesmo que seja um casamento político, os sentimentos dele são sinceros. Essa não é uma escolha ruim. Na verdade, essa é a melhor escolha para atenuar a culpa que ela sente em relação a ele. Viver justamente, garantir a felicidade do Theon e ficar noiva dele é a coisa certa de se fazer. Mas por que ela está hesitando tanto? Esse é o casamento que ela sempre quis com o Theon. Então, ela deveria simplesmente fazer isso. O que tem de tão difícil nisso? Theon diz que tudo o que ele disse hoje foi sincero. Então ele espera que ela também pense seriamente nisso para que ela não tenha nenhum arrependimento. Esse pedido de casamento não é apenas pelo interesse dele, mas também por ela. Ele não está tentando coagir ela, pois isso também irá determinar a vida dela. Então, mesmo se ela recusar, o fato dela ser alguém preciosa para ele não vai mudar. Dorothea, enfim, entende que até agora ela esteve confinada à palavra bom, e que ela podia estar fazendo com o Theon o que ela tinha experienciado. Dorothea questiona a respeito do espírito da escuridão. Theon diz que deve haver outra maneira. E mesmo que eles não fiquem noivos, ele ainda pode pedir ajuda a ela. O que é um pensamento totalmente lógico, já que eles não precisam estar casados para se ajudarem. Ajuda... Mas esse poder... Theon pergunta se ela está preocupada com o Ethan. Ela o ama? Dorothea começa a se perguntar se ela ama o Ethan. Ela nunca conectou a palavra amor com o Ethan antes. Mesmo que ele tenha dito que a ama, ainda parece uma emoção surreal e flutuante. Theon diz que espera que ela leve o pedido de casamento a sério e que ela confirme seus sentimentos. Já em casa, Theon está surtando por não saber por que disse uma coisa assim. Não será o suficiente, mesmo se ele se agarrar à bainha do vestido dela e implorar pelo casamento. Então, como ele poderia se dar ao luxo de agir tão relaxado? Ele então suspira e se lembra de uma conversa que teve com a mãe. Ela diz que se a condição dele não melhorar, será difícil para ele se casar, pois todos terão medo dele se ele revelar o espírito da escuridão. E mesmo se ele se casar, terá que ficar vinculado à família Milanê para viver sem prejudicar os outros. Porque o espírito da escuridão está dando tais provações a ele. Se o Raymond se tornar um imperador, será ainda mais difícil pedir que ele reserve algum tempo para o Theon. Nesse caso, a melhor escolha de sobrevivência seria casar com a princesa. Mas só há uma razão pela qual ele não consegue segurar ela. Porque ele realmente a ama. Só que às vezes, ela parece triste quando vê. Então ele realmente pode fazer ela feliz? Se ele não tivesse sugerido que ela considerasse isso seriamente, então talvez ela tivesse aceitado o casamento por pena dele. No entanto, ele não quer um casamento por simpatia, que irá se tornar um arrependimento pelo resto da vida dela. Ele tem certeza de que deve haver outra maneira em relação ao espírito da escuridão, além do casamento.
Segurando o medalhão, Dorothea se pergunta se está preocupada com Ethan. Então isso significa que ela gosta dele? Ela o conhece há 20 anos, incluindo antes da regressão. Ela nunca pensou nele de forma romântica. É claro que seria mentira dizer que a beleza dele não fez o coração dela palpitar. Mas esse é um sentimento que qualquer um teria ao olhar para ele. Só que agora, ele parece diferente para ela. Poderia ser porque ela ouviu a confissão do Ethan naquela época. Mas é muito imprudente se apaixonar tão facilmente depois de apenas uma confissão. Ela levou tanto tempo para esquecer o Theon, então como ela poderia se envolver no amor de novo? Depois de sentir tanta dor amando o Theon, é estranho se apaixonar tão rapidamente. É a primeira vez que ela conhece alguém que a ama e acredita nela tanto quanto o Ethan. Então talvez ela esteja confundindo gratidão com afeição. Ela realmente não sabe. Desesperada, Clara entra no quarto perguntando qual o problema, pois o som da Dorothea batendo a cabeça na mesa pode ser ouvido do lado de fora. Clara pergunta se ela gostaria de compartilhar o problema. Talvez a Clara não tenha uma boa resposta, mas às vezes conversar sobre as coisas ajuda a encontrar uma resposta. Dorothea então começa a contar uma parábola, onde havia 2 pássaros. Um é um pássaro que ela cuidou e criou de todo o seu coração. Mas ele voou para longe porque estava com raiva dela, por culpa dela. Ela esteve preocupada com isso todos os dias, mas eventualmente acabou esquecendo. Só que um dia ele voltou machucado. Dificilmente teria mais alguém que pudesse cuidar desse pássaro além dela. E o pássaro quer viver com ela de novo. Clara questiona a respeito do outro pássaro. O outro a visita frequentemente, cantando músicas e trazendo flores para ela. Mas no passado, ela não prestou muita atenção nele, por causa do primeiro pássaro. Agora, mesmo depois que o primeiro pássaro se foi, ele continuou do lado dela, o que a deixou um pouco grata. Ela só pode ficar com um pássaro, mas ela não sabe escolher com qual deveria ficar. Clara responde que é um problema complicado, mas direto, pois tudo que a Dorothea tem que fazer é escolher o pássaro que ela quer manter. Dorothea responde que, no entanto, o primeiro pássaro precisa dela. Seria uma pena simplesmente deixar ele. Na visão da Clara, o segundo pássaro é igualmente lamentável. Ele dava flores e cantava músicas todos os dias, sem receber nenhuma atenção da Dorothea. Então, ele deve ter sofrido muito. Mas o mais importante é a felicidade da Dorothea. Pela experiência da Clara, cuidar de alguém doente com apenas um coração bondoso nunca é fácil, pois algum dia ela ficará cansada. Quando isso acontecer, ela certamente sentirá falta das canções e do carinho do segundo pássaro. Se ambos os pássaros realmente se importam com ela, eles desejam a felicidade dela mais do que qualquer coisa. Então, ela deveria seguir seu coração. Se ela ainda estiver preocupada, pode procurar outra pessoa para cuidar do primeiro pássaro. Clara então se lembra que tinha umas cartas para entregar. Ali estão todas as cartas e convites que a Dorothea recebeu. Clara não pode acreditar que tantas pessoas querem se encontrar com a Dorothea. Dorothea suspira pensando que escrever uma carta de rejeição é uma tarefa por si só. Mais uma carta chama a atenção dela. Haverá um concerto patrocinado pelo Nerel, e o convidado especial é logo o Ethan. Dorothea pensa que o Ethan está muito bem sem ela, participando de eventos sociais, saindo com a Mônica e agora exibindo suas impressionantes habilidades com o violino. Mas então ela se pergunta por que está ficando preocupada por ele estar saindo bem sem ela, quando isso é algo natural. Ela não sabe que está tendo pensamentos tão infantis. Ela então pede para Clara informar o Nerel de que ela irá nesse concerto. No reino de Hark, Dimitri, o Marquês de Ubera, está se encontrando com o príncipe Nerel, junto de outros caras. Nerel diz ter escutado que há planos para aumentar as tarifas na fronteira de Hark com Ubera, já que parece que a situação do Tesouro Nacional não é boa. Mas essa decisão parece um movimento para manter Hark sob controle. Hark tem fornecido uma quantidade significativa de trigo ao Império, mas Ubera aplicou tarifas muito baixas até agora. Então o Imperador deve estar tentando tratar Hark em igualdade com outros países. Nerel comenta ter ouvido que a segurança das fronteiras e os procedimentos aduaneiros comerciais serão fortalecidos. Isso é porque o trigo de Hark muitas vezes é disfarçado de trigo imperial, e isso é uma dor de cabeça. Sem contar que há reclamações sobre a má qualidade do trigo de Hark.
Nereu argumenta que pessoas pobres precisam de produtos baratos, mesmo que a qualidade não seja boa. Estendendo um saco de dinheiro, Nereu pergunta se caso os ministros se oporem ao aumento das tarifas na próxima reunião, se o imperador não irá reconsiderar isso. Claramente pagando propina. O marquês aceita a propina. Depois de reconsiderar, ele acredita que o Nereu está certo. As pessoas aceitam produtos de baixa qualidade, desde que sejam baratos. Nereu pensa que as tarifas de fronteira vão diretamente para o tesouro imperial, não beneficiando os nobres. O Bera está podre até a raiz. O imperador continua negando que os Milanês estão em declínio. Ele está intensificando sua demonstração de autoridade para provar que o Bera ainda é forte. Mas mesmo o Império Milenar não consegue escapar do declínio inevitável ao longo do tempo. A nobreza está presa às suas velhas tradições e pontos de vista estreitos. Além disso, o poder dos espíritos parece estar desaparecendo. Mas a Doroteia ter despertado o poder dos espíritos desafiou todas as expectativas dele. Mas é muito cedo para tirar conclusões, já que o imperador ou Raymond pode ter tido algum papel nisso, já que a própria Doroteia ficou surpresa com a aparição do espírito da luz. Como a luz se apagou de repente, pode ter sido apenas um truque. A família real realiza uma cerimônia da luz todos os anos no dia da fundação do Império para expressar gratidão ao espírito da luz. Nesse dia, a família real exibe o espírito da luz e afirma sua autoridade diante do povo. Mas se a Doroteia não consegue invocar o espírito da luz, valerá a pena ver essa cerimônia. No dia do concerto, Doroteia se arrumou lindamente, mas ela está com medo de estar muito extravagante. Está quase na hora do concerto, mas nada parece certo. Ela questiona Clara se ela está parecendo estranha. Clara nega veementemente. Doroteia está absolutamente linda. Se existisse uma deusa da beleza, ela seria exatamente uma Doroteia. Ainda assim, Doroteia acha que exagerou. Júlia parece dizendo saber que o que está preocupando ela não é o vestido. Clara sai dizendo para elas aproveitarem a conversa. Mas não acha que a Doroteia tenha ficado muito confortável com isso. O que exatamente é suposto ela falar com a Júlia? No passado, ela pensava que a Júlia e o Theon tinham um relacionamento secreto. Mas depois que o Ethan revelou a verdade, ela percebeu que era tudo mal entendido. Agora, ela não odeia a Júlia como antes. Mas ficar sozinha com ela ainda é bem estranho. Júlia se desculpa pela visita repentina. A Clara mencionou que a Doroteia tem parecido preocupada ultimamente. Então ela sugeriu que poderia ser bom para a Doroteia conversar com alguém da idade dela. Júlia pergunta se isso é por causa do Theon. Doroteia questiona sobre como ela sabia. E Júlia responde que foi ela quem recomendou o restaurante caro. Embora Theon não tenha demonstrado, ele está lutando há muito tempo por causa do espírito da escuridão. Mas os sentimentos dele pela Doroteia são genuínos. Ela sabe disso porque conhece o Theon há muito tempo. Mas é claro que os sentimentos da Doroteia é o que realmente importa. Como uma amiga, ela não pode tomar parte nessa questão. Doroteia diz que, para ser sincera, ela pensou que o Theon gostasse da Júlia. Exaltada, Júlia diz que eles são apenas amigos, e ela não acredita que tenha havido esse mal-entendido. Ela está feliz que elas conseguiram esclarecer isso agora. Na verdade, Júlia está decepcionada por não ter tido a oportunidade de ter uma conversa adequada com Doroteia por muito tempo. Ela gostaria que elas fossem amigas, então ela espera que elas se encontrem com mais frequência. Amigas... Pensando bem, Doroteia não teve muitas pessoas para chamar de amigos, além do Theon, do rei e do Ethan. Ela está presa em seus próprios preconceitos e em seu passado. Ela nunca tentou realmente conhecer a Júlia corretamente. Mas ela está feliz pela Júlia ter se aproximado primeiro. Ela está ansiosa para conhecer a Júlia melhor. Calorosamente, elas apertam as mãos. Doroteia achou que chegaria atrasada ao concerto. Mas, pelo visto, ela chegou mais cedo que o esperado. Ela ficou preocupada com o vestido, mas Júlia disse que ficou lindo. A conversa com a Júlia ajudou ela a esclarecer seus pensamentos até algum ponto. O motivo pelo qual ela foi ali hoje foi para terminar as coisas claramente com o Ethan. Ela espera encontrar o Ethan primeiro. Mas então ela escuta alguém perguntando como alguém teve coragem de participar daquele evento.
Pelo visto, é o Nerel e a Mônica conversando. Nerel está sem acreditar que ela apareceu no concerto que ele está patrocinando depois de terminar o noivado com ele. Ela não tem um pingo de vergonha. Dorothea acha melhor apenas evitar eles. Até ela ouvir a pergunta se a Mônica está ali por causa do Ethan. Se a Mônica estivesse preocupada com a família, mesmo que só um pouco, ela não teria agido dessa forma. Mônica informa que recebeu um convite para o concerto, então ela tem todo o direito de participar. Nerel continua insistindo que ela deve estar ali para se encontrar com Ethan. Mas ela sabia que a mãe dele trabalhava na taverna? Ele é igual à mãe, andando com mulheres e tentando fazer algo de si mesmo. Mônica defende o Ethan, dizendo que ele não é assim. Nerel, que é aquele que sempre despreza as pessoas, e estava brincando com outras mulheres enquanto estava noivo dela. Isso enfurece Nerel, que levanta a mão para bater nela. Mas nesse momento, Dorothea entra na frente da Mônica, a protegendo. O príncipe se morde de raiva. Ele diz apreciar a visita da princesa, mas isso não é algo no qual ela deve interferir. Dorothea diz que só espera que a família real de Hark mantenha sua dignidade. Assim, Nerel vai embora. Dorothea pensa que ele deveria ter vergonha por bater uma mulher sem poder. Ela não gostava dele antes da regressão, e gosta menos ainda dele agora. Mônica agradece pela ajuda, mas honestamente, Dorothea não ajudou porque gosta dela. Ela ficou se perguntando o que o Ethan e a Mônica conversaram naquele dia. Eles pareciam tão próximos. Será se ele elogiou a beleza da Mônica? Pensar nessas coisas fez a cabeça da Dorothea girar. Ela precisa parar de pensar nisso. Mas ainda assim, ela pergunta se eles tiveram uma boa refeição naquele dia. Mônica pergunta se o Ethan não disse nada a ela. Mas Dorothea não sabe o que ela quis dizer. Bem, se o Ethan não mencionou, não cabe a Mônica dizer. Mônica pede para ela perguntar a ele quando ele chegar. Mas isso só gera ainda mais dúvidas na Dorothea. As pessoas estão surpresas com o fato de que a princesa irá àquele concerto, já que ela nunca foi a concertos antes. As pessoas ainda fofocam sem parar, mas Dorothea está mais interessada em achar o Ethan. Alguém cumprimenta ela. Mas para nossa infelicidade, é apenas o Nerel. Ele já chega cheio das provocações, perguntando se deveria chamar ela de mestre do espírito da luz de Ubera. Já que ela os agraciou com sua presença, ela poderia mostrar o espírito da luz que possui? Dorothea percebe que ele quer testar os poderes dela ali. Então ela questiona se ele está tentando apresentar ela como parte do entretenimento. Nerel se desculpa se a ofendeu. Mas é que o poder espiritual que ela demonstrou no banquete de debutantes foi realmente surpreendente. Além disso, é notável como de repente ela despertou o poder do espírito. Então todos estão curiosos. Dorothea pensa que realmente deve ser suspeito o repentino despertar dela, já que isso contradiz todas as teorias sobre o poder espiritual. Mas assim como eles suspeitam, esse poder não é verdadeiramente dela. No entanto, ninguém ousa questionar se o poder do espírito pertence genuinamente a ela. Ativando o poder da água, Nerel manda ela mostrar o poder para todos, já que invocar um espírito deve ser mais fácil do que ela sorrir. Dorothea diz que a razão pela qual ela não mostra seu poder espiritual é porque ela não quer que o valor das pessoas seja julgado por um espírito. Nerel questiona se ela está negando a autoridade da família real. Mas Dorothea responde que é claro que não. Ela está apenas dizendo que a autoridade da família real não é determinada pelo mero poder do espírito. Exibir o poder do espírito não concede a ninguém o direito de governar o império. Dorothea vacilou diante do poder espiritual do rei. Mas agora ela entende que a razão pela qual ela se tornou uma tirana não foi por não conseguir ver o espírito, mas porque ela falhou em assumir a responsabilidade pela vida de seu povo como imperatriz. Um espírito é meramente um símbolo. O que importa para um governante é a responsabilidade da sua posição. Nerel entendeu? Irritado, Nerel pergunta se ela pretende evitar isso até o fim. Dorothea diz que não ousaria decepcionar as expectativas de tantas pessoas. Então não é para ele ter medo. Assim, ela invoca o espírito da luz, encantando todos que estavam ali. Nerel realmente precisa de provas de que é mais fraco que ela, mesmo em poder espiritual? E Nerel lá,
só tremendo de raiva. Ethan chega aplaudindo ela e dizendo que ela é verdadeiramente o mestre do espírito da luz. As outras pessoas também começam a aplaudir e a saudar o Bera e o grande mestre do espírito da luz. Finalmente Dorothea vê o Ethan. Desde o momento em que eles se conheceram, ela poderia dizer que ele era alguém como ela. Alguém que deseja infinitamente o inatingível e que farão qualquer coisa para conseguir o que desejam. Eles eram tão parecidos que não podia evitar a queda um do outro. Então nessa vida, ela tentou se distanciar do Ethan, já que ela não queria repetir o passado. Mas... Princesa, viva sua vida com alegria. Tenho certeza que essa foi a única razão para você regressar. Ethan, por favor, não vá. Mas no mesmo instante, ele se vira para ir embora. Já faz muito tempo desde a última vez que eles se encontraram. E ainda assim, ele vai embora sem dizer uma única palavra. Isso seria o fim? Desesperada, Dorothea manda ele esperar um momento e segura a mão dele. Ethan para confuso, e Dorothea diz que tem algo para falar. Assim, eles vão embora juntos. Dorothea nem sabe porque acabou segurando ele em um lugar cheio de pessoas. O pensamento de que ele poderia deixar ela para sempre fez ela segurá-lo sem perceber. O que ela está fazendo? Ou melhor, o que ela quer fazer? Ela não encontrou o Ethan desde o incidente no restaurante caro, mas ela poderia facilmente saber o que ele estava fazendo, já que aqueles que o encontravam espalhavam boatos com orgulho. A popularidade e o interesse público pelo Ethan continuam tão insaciáveis quanto antes, e agora ele até sai com outras damas nobres além da Mônica. Todo mundo quer o Ethan. Por que ela não pensou nisso antes da regressão? Se ele realmente tivesse missões políticas, teria se casado com uma nobre famosa. Mas Ethan não fez isso. Talvez ele tenha encontrado conforto em não se casar, já que seu casamento certamente teria levado a disputas pelo poder. No final, ela não queria se envolver porque não queria ficar exausta. Mas ela realmente sabia que era ela que sempre estava no fim do seu olhar. Sozinhos em uma sala, Ethan diz estar feliz em ver que ela está usando bem o poder dos espíritos. Dorothea diz que ouviu falar dele nos últimos dias. Parece que ele está indo bem. Ela não tinha ideia de que ele estava tão próximo das pessoas a ponto de fazer um recital de violino. Parece que ele está bem? Ela não tem ideia de como ele tem vivido tentando esquecer ela. Não foi ela que disse que esperava que o Theon sobrevivesse nessa vida? Isso significa que ela passará o resto da vida com ele. Então, o Ethan está tentando desesperadamente esquecê-la, aceitando ofertas de encontros e conhecendo pessoas aleatórias. Mas quanto mais ele faz isso, mais às vezes ele se sente. E seus sentimentos por ela só ficam mais fortes. É agonizante suprimir essas emoções. E agora, ela diz que parece que ele está indo bem. Talvez isso seja o melhor, já que assim ela não terá mais que se preocupar com ele. Dorothea não quer mais ignorar isso. Ethan é a razão pela qual ela continua hesitando, mesmo com a confissão do Theon. O mais importante é a sua felicidade. Siga o seu coração. Você ama ele? Talvez seja a hora de deixar para lá os momentos dolorosos. Ela pode ser feliz também, certo? Dorothea continua dizendo que parece que ele está vivendo bem e talvez esteja encontrando seu próprio caminho. Ela está lutando para saber se dizer isso seria errado, mas ela vai se arrepender mais tarde se não disser agora. Nessa vida, conhecendo ele de novo, experienciando o amor dele e se apaixonando por ele, poderia ser outra chance para ela. Talvez seja tarde demais, e o Ethan pode não ter mais sentimentos por ela. Mas antes que esse sentimento seja apenas uma impressão errada, nascida de um pequeno ato de gentileza, ela ainda quer ir para onde seu coração está a levando. Mesmo que ela seja criticada por ser egoísta e só pensar nela, ela quer contar a ele sobre os seus sentimentos. Ethan não entende porque ela está sendo tão adorável. Pode parecer errado, mas ele está pronto para aceitar qualquer dor que ela possa lhe causar. Ele então pede para ela dizer. Dorothea era egoísta e negligenciou Ethan, que sempre esteve ao seu lado. Se ela não expressar seus sentimentos, irá se arrepender pelo resto de sua vida. Então ela diz que quer ser amada por ele e pergunta se ainda merece o amor dele. Ethan logo envolve um abraço e repete a pergunta que ela fez. Se ela quiser que ele responda isso, ou se ela não quiser ouvir,
ele ainda amará ela. Ele diz que a ama e sempre a amará. Pouco a pouco, seus lábios se aproximam, até se entrelaçarem em um beijo. Seu calor é tão confortável e doce. Quando o Ethan jurou desistir da princesa e enterrar seu amor, ele não se permitiu ter nenhum pouco de esperança. Mas agora... Isso é um sonho? A pessoa nos braços dele é tão linda e preciosa que ele não consegue se conter. Faz muito tempo que ele desejou e aguardou por isso. O coração dele está tão cheio que parece que vai explodir. Dorothea olha para ele confusa, pois o Ethan está chorando. Preocupada, ela pergunta se é porque ele não gosta daquilo. Mas, obviamente, que não é isso. Ele está apenas feliz. Dorothea diz que ela também. Assim, eles ficam no chameguinho. Mas uma batida na porta os atrapalha. É a Joey, que informa que as pessoas estão procurando por eles dois, já que o concerto já deveria ter começado. Dorothea nem viu o tempo passar. Ela diz que já estão quase terminando a conversa e que eles sairão em breve. Pro Ethan, ela diz achar que eles deveriam sair agora. Mas ela se pergunta se os lábios dela estão inchados. Beijando ela novamente, Ethan pede que ela não se preocupe, pois ela está linda. Dorothea diz que já chega e que agora eles deveriam realmente ir. Mas Ethan aprende contra a parede. Pegando a mecha do cabelo dela, ele sugere que eles poderiam simplesmente ignorar isso, pois para ele, nada é mais importante do que ela. Dorothea o afasta, dizendo que não, pois tem muitas pessoas esperando para ouvir a apresentação dele. Além de que a Dorothea também quer ouvir ele tocar violino. Ethan concorda, mas ele tem um favor para pedir a ela. Ele quer que ela belisque a bochecha dele com muita força. Dorothea então beija a bochecha dele, enquanto diz que isso não é um sonho. Na sala de espera para o concerto, Nerel está furioso com Dorothea, pois ela o humilhou na frente de todo mundo. Ele se pergunta se ela estava escondendo tanto poder esse tempo todo. Além disso, aquele filho ilegítimo e bastardo também está se comportando mal. Nerel tem certeza de que eles estavam zombando dele. Foi exatamente por isso que ele nunca quis convidar esses bastardos. Se não fosse por aqueles nobres do clube de música... Mas de repente, algo chamou a atenção dele. O violino do Ethan. Por que não sabotar um pouco? Quando o Ethan entra na sala, é recebido por um homem que informa que algo terrível aconteceu. Ethan pergunta qual é o problema, e é informado de que todas as cordas do violino dele estão quebradas. Ethan não sabe quem faria uma coisa dessas, já que parece que as cordas foram intencionalmente cortadas. O homem pergunta o que eles deveriam fazer, e se deveriam cancelar o concerto. Ethan não é capaz de pegar o culpado imediatamente. Mas, por sorte, não parece haver outro problema além das cordas quebradas. Mas então ele percebe que tem um conjunto de cordas reserva. Nesse caso, não há necessidade de cancelar o concerto. Dorothea está esperando ansiosa o início do concerto. Ela pensa que deveria ter aprendido a tocar um instrumento também, pois assim ela teria mais o que conversar com Ethan. Mas ela ainda pode pedir que ele a ensine da próxima vez. Nerel anuncia o início do concerto, pedindo que todos deem uma salva de palmas para o Ethan. Quando o Ethan entra, as pessoas ficam chocadas com o fato do violino só ter uma corda. Dorothea também se sem entender porque o violino só tem uma corda. Nerel pergunta com um sorriso zombeteiro no rosto o que tem de errado com o violino dele. Ethan se desculpa por ter deixado todos esperando, mas devido ao descuido dele, ele não poderá tocar a música como prometido. Nerel questiona se o Ethan não é desqualificado como artista por ter negligenciado a manutenção do instrumento. Ethan diz que foi um erro dele, mas em sua mente ele pensa que deveria ter esperado que o Nerel fizesse uma brincadeira tão suja. Então ele diz que para se desculpar, irá tocar uma música diferente. Assim, ele começa a tocar, e uma música agradável logo preenche o ambiente. Nerel pensa que é inacreditável como o Ethan ainda consegue tocar quando só resta uma corda. Nerel tem certeza que cortou todas as cordas. Então, como? As pessoas não entendem como ele pode tocar uma melodia tão linda com apenas uma corda. Elas tinham ouvido que ele era incrível, mas nunca esperaram que ele fosse tão perfeito. Furioso, Nerel vai embora,
Doroteia está encantada, pois ela não sabia que uma peça tão linda podia ser tocada com apenas uma corda. É verdadeiramente lindo. No final do concerto, havia tantas pessoas ao redor do Ethan que Doroteia nem conseguia se aproximar dele. Se ela for até ele, iria causar ainda mais comoção. Então talvez fosse melhor ela não ir. Ainda mais considerando que antes, o Ethan pediu para manter o relacionamento deles em segredo dos outros, já que ele acha que seria melhor para ela dessa forma. Doroteia entende porque ele disse isso, já que ela é uma princesa que recentemente despertou um poder espiritual e está chamando a atenção de todos, enquanto o Ethan é o tema em alta que está começando a se espalhar pela sociedade. Já teve muita comoção durante o banquete de debutantes, então não há necessidade de deixar as coisas mais barulhentas de novo. Embora seja um pouco desapontador ter que esconder isso depois de simplesmente confessar os sentimentos, não tem como evitar. Então eles vão manter isso como segredo por agora. Já que é um relacionamento secreto, eles não deveriam se aproximar muito. Então ela resolve sair primeiro. Mas Ethan vê isso. Ele está pensando em que desculpas ele pode dar para encontrar a princesa no futuro, já que eles decidiram manter o relacionamento em segredo. Mônica então o chama. Ela diz que a apresentação dele foi incrível, e então informa que está voltando para Hark. Foi mais cedo do que o Ethan estava esperando, mas ele imagina que estar ali com Nerel seria desconfortável para ela. Ele deseja uma boa viagem. Mônica se desculpa pelo outro dia, e agradece por ele ter dito que ela era capaz de fazer isso, já que ela não iria querer se vender sob o nome do casamento. Graças àquele conselho, ela conseguiu romper o noivado com Nerel sozinha. Mas é claro que os sentimentos dela pelo Ethan também são sinceros. No entanto, a princesa é alguém muito mais notável do que ela. Então, ela pode entender por que ele gosta da Doroteia. Por isso, ela estará torcendo por eles dois. Ela só pede que se um dia ele visitar Hark no futuro, visite a família dela uma vez. Então ela vai embora. Ethan percebe que ela realmente gostou dele, não apenas como um meio de terminar o noivado. Nessa segunda vida, ele continua percebendo coisas que não sabia na primeira. Coisas que ele teria percebido se tivesse prestado um pouco mais de atenção. Novas realizações que ele nunca teve antes. Mas, pelo visto, ele e a Doroteia não foram os únicos que ganharam uma nova oportunidade. No dia seguinte, Theo está perguntando para Doroteia se ela já ordenou seus pensamentos. Doroteia está se encontrando com Theon pela primeira vez desde aquele dia. Se fosse antes da regressão, ela estaria feliz. Mas agora é diferente. Ela se desculpa, mas diz gostar do Ethan. Theon não tinha grandes expectativas desde o início. Sem contar que, como ele propôs o casamento político, é natural que seja rejeitado. O poder do espírito da escuridão pertence somente a ele. Então, ele não pode forçar ela ao ajudar. Mas ainda assim, é como se o coração dele tivesse sido destruído. Ele acha que no fim, ele esperava que ele fosse a felicidade dela. Mas agora ele sabe que não é. Theon então diz que se é assim que ela se sente, ele está satisfeito. Doroteia diz que se ele precisar do poder do espírito dela, ela ficará feliz em ajudá-lo. Theon então agradece e diz que irá sair, já que ele tem um compromisso com o rei. Mas antes de sair, ele diz desejar a felicidade dela. Doroteia o agradece com um enorme sorriso. Theon chega até onde o rei está, mas ele não parece estar muito bem. Pelo visto, ele se atrasou para a purificação. Então recebe uma bronca do rei. Theon informa que terminou de falar com a princesa. Ele pensa que talvez fosse melhor se ele não tivesse contado nada a ela. Rei diz que a Dorothy tinha que saber sobre o espírito dele de qualquer forma, e questiona se ela tem medo do espírito da escuridão. Theon diz que não é isso, e que ela até disse que o ajudaria de boa vontade. Se ela tivesse rejeitado ele por medo do espírito da escuridão, não teria doído tanto, já que ele poderia ter culpado o espírito ao invés de si próprio. Theon se desculpa com o rei por estar colocando ele em uma situação difícil, mas é que ele é a única pessoa com quem ele pode conversar, além da Julia. Colocando a mão sobre a do Theon, Rei diz que nunca pensou que isso fosse um fardo. Mas se as coisas tivessem funcionado com a Dorothy, pelo menos o problema da purificação teria sido resolvido. Ficará mais difícil para o rei alinhar os horários no futuro. Entre eles pergunta o que deveria fazer. Theo informa que estava pensando em fazer o exame para se tornar a ajudante dele, pois assim eles terão mais tempo juntos. Rei fica aflito,
já que ele acha que se tornar o ajudante dele, ao invés de ser o ajudante do imperador, não seja um papel adequado para alguém tão talentoso quanto Theon. Theon de saber com o que o rei está preocupado, mas ele garante que está tudo bem. Rei percebe que o Theon deve ter pensado nisso e tomado sua decisão. Então, de forma animada, ele diz ficar feliz com isso. Afinal, quem mais poderia ser um ajudante tão confiável e capaz além do Theon? Theon questiona se mesmo com ele incomodando o rei com questão de purificação. Ao que o rei responde que ele é quem vai ter mais benefícios com Theon como seu ajudante. Agora Theon vai ter que ser amigo dele pelo resto da vida, por causa do poder espiritual deles. Não importa o quanto Theon não goste do rei, ele não conseguirá escapar dele. Theon diz que ainda seria amigo do rei, mesmo sem os espíritos. Mais tarde, Theon está segurando o frasco e o lenço que a princesa devolveu a ele. Por alguma razão, eles parecem preciosos, então ele não conseguiu jogar eles fora. Quando ele olha para aqueles itens, se sente mais próximo da princesa. Mas agora, eles são apenas itens velhos. É hora de dizer adeus às memórias desbotadas. Ele se prepara para jogar os itens na lareira. Mas no fim, ele não consegue. E os itens voltam a ser guardados. Mas fechando a caixa, ele diz adeus à princesa. Suas memórias agora estão seladas. Enquanto isso, Dorothea está pensando em como ela pode encontrar o Ethan naturalmente. Seria bom ter um motivo para convidar o Ethan regularmente para o palácio dela, mas não tem nenhum bom motivo. Clara comenta que parece que ela está de bom humor esses dias. Dorothea fica confusa com essa declaração, mas então Clara explica que ela tem sorrido mais frequentemente. Dorothea sabe que ela tem pensado muito no Ethan ultimamente. Se o Ethan tivesse cancelado o concerto daquela vez, talvez eles... Dorothea fica vermelha com os pensamentos que estava tendo. Ela precisa pensar em outra coisa urgente. Então ela chama Clara e pergunta se ela poderia aprender a tocar um instrumento. Clara fica confusa. Então Dorothea explica que foi um concerto e percebeu que ela é a única que não sabe tocar um instrumento. É verdade que ouvir a apresentação do Ethan despertou o interesse dela por instrumentos. Mas essa também pode ser uma forma dela se encontrar com o Ethan frequentemente. Clara acha essa uma excelente ideia. Agora que a Dorothea mencionou, Clara ouviu dizer que o Ethan é muito habilidoso, tanto no piano quanto no violino. Pelo comentário animado da Clara, Dorothea se pergunta se foi muito óbvio. Mas por fim ela pensa que talvez não haja motivos para esconder isso da Clara. Então ela diz que estava pensando em pedir pro Ethan ensinar ela a tocar um instrumento. E pergunta se está tudo bem. Clara concorda. Apesar do Ethan ter recusado a oferta de aula de outras pessoas, se for a Dorothea pedindo, ele aceitará com prazer. Sendo assim, Dorothea resolve enviar uma carta para ele imediatamente. Ethan é informado de que uma carta chegou do palácio, o que chama a atenção do Ethan na hora. Ainda mais ao ver que é uma carta da princesa. Ele manda o servo ir embora, e então pega a carta, ficando todo felizinho com ela. Ele se pergunta se ela sabe que essa é a primeira carta que ela envia a ele. Como tem selo real, não é uma carta de amor, mas ela ao menos usa o papel de alta qualidade, mesmo não gostando de formalidades. Ele se pergunta qual poderia ser a razão para ela ter enviado aquela carta. A carta dizia que ela ficou profundamente comovida com a apresentação dele no concerto recente. O menino está tão apaixonado que achou fofo até o fato de ter escrito Ethan Bronte. A carta ainda dizia que recentemente a Dorothea está procurando um professor para cuidar das aulas de instrumento dela. Então ela enviou aquela carta por achar que ele é adequado para esse papel. Mesmo sendo apenas uma frase formal, ainda faz o coração dele palpitar. Ele quer se encontrar com ela o mais breve possível. Algum tempo depois, Ethan já estava no palácio da princesa. Ele estava preocupado que se aceitasse muito rápido, poderia tornar a espera longa. Mas ele ficou feliz que foi agendado antes do que ele esperava. O mundo sempre foi tão radiante e adorável. Tudo parece tão feliz. De repente, alguém o chama. Foi a Joy, que mandou ele parar ali mesmo. Mas sem perder a alegria, Ethan cumprimenta ela, falando há quanto tempo. Joy, que não está nem um pouco feliz com ele ali, reclama que não gosta que ele fique perto da princesa. E afirma ser contra ele ficar com a Dorothea. Mas sem se deixar abalar, Ethan diz que ela tem todo o direito de se opor. O que só deixa Joy ainda mais pistola.
Ela se pergunta se ele mudou a estratégia, pois se fosse no passado, ele ficaria de mau humor e irritado. Joey fala que está falando sério. Se o Ethan estiver tentando usar a princesa, é melhor parar agora. Ethan também sabe que normalmente isso teria o irritado, mas talvez seja porque ele está de bom humor. Ele diz que está ali porque a princesa o convidou. Mas Joey continua irritada, já que ela sabe que ele andou se encontrando com todas as mulheres de Lampas ultimamente. Ela até viu ele em um encontro com a Mônica no restaurante caro da última vez. Ethan informa que não pretende mais se encontrar com elas, e Joey questiona por que deveria acreditar. Ele então responde que porque ele não está interessado em ninguém além da princesa. Mas ele vai indo primeiro, então a Joey deve continuar de guarda. Joey diz que se ele causar algum problema à princesa, ela não vai deixar ele sair facilmente. Ethan só pede que ela não se preocupe, pois se alguém incomodar a princesa, ele também não vai deixar eles livres. Enquanto isso, Dorothea está ansiosa, já que finalmente é o primeiro dia de aulas. Ethan já entra no estilo, falando que ouviu que ela estava procurando por um professor de música. Dorothea logo fica animada. Tão animada que ela se pergunta se falou muito alto. Segurando ela, ele diz que tem apenas eles dois ali. Então o que importa? Dorothea vira o rosto envergonhada, o que o Ethan acha adorável. Vendo um monte de papéis na mesa dela, ele questiona se ela tem outras tarefas. Dorothea explica que ela decidiu participar da reunião desse mês. Então ela estava apenas revisando os documentos relacionados. Ele pergunta se pode dar uma olhada, o que Dorothea permite. Vendo Ethan olhando os papéis atentamente, Dorothea se lembra dos velhos dias, quando eles se sentavam assim e lidavam com assuntos de estado juntos, antes da regressão. Mas agora alguma coisa parece estranha. Está certo ela olhar para essas coisas com o Ethan como ela costumava fazer? Ethan percebe que aquelas são todas as políticas que os nobres se oporam. Políticas de apoio para as mães solteiras, plano de auxílio para os pobres, sistema de bem-estar para abordar a distribuição de riqueza e todos os outros também. Dorothea diz que estava apenas anotando as ideias de qualquer forma. Mas Ethan diz estar feliz, já que todos esses planos são iguais aos que ela costumava ter antes de se tornar imperatriz. Para ser mais preciso, é como ver a princesa antes dela se tornar uma tirana, na época em que ela estava determinada a fazer do Império uma nação próspera e recuperar sua antiga glória. Ele ainda se lembra de quando ela jurou se tornar imperatriz. Se ele pudesse ver esse lado dela mais uma vez... Então ele diz que é muito triste que essas discussões não vejam a luz do dia e morram. Então sugere que ela deveria propor isso. Mas rapidamente, Dorothea nega, pois ele sabe o que significa propor tais planos. E ela não quer se tornar a imperatriz. Antes da regressão, o Bera parecia ser uma nação rica e próspera. Mas tinha um lado sombrio nisso. Uma vez, duas crianças pediram por ajuda, já que a mais nova estava doente, mas elas não tinham dinheiro para os remédios. Dorothea pediu que o Ethan desse alguns medicamentos a elas. E depois, dando algumas moedas a elas, disse que não tinha muito com ela, mas ao menos podia dar aquilo a elas. A gratidão das crianças colocou um sorriso no rosto da Dorothea. Mas logo em seguida, seu semblante mudou. Depois, Ethan voltou informando que deu os remédios às crianças e procurou um médico para elas. E perguntou o que ela achou da cidade depois de olhar ao redor. Dorothea responde que ficou um pouco surpresa, já que ela não esperava que tantas pessoas precisassem de ajuda. O Bera passou por diversas guerras. Com esse progresso deslumbrante, vêm sombras inevitáveis. Mas Dorothea não pode simplesmente deixar essas pessoas assim. Elas precisam de ajuda, mas não sabem nem onde pedir. Então ela decidiu garantir que nenhuma pessoa em Ubera morra de fome. Os cidadãos de Ubera são o povo dela, e é a responsabilidade dela cuidar deles. Ninguém morrerá por não poder pagar tratamento médico, e todos viverão igualmente, sem discriminação. Ethan sabia que esse era um sonho excessivamente grande, uma ilusão irrealista e fantasiosa. Mas ainda assim, aqueles olhos que guardam tal ideia são tão lindos e amáveis. Ela é aquela que deveria se tornar a imperatriz. Mas a eterna imperatriz dele não deseja mais essa posição. Ethan continua insistindo sobre o argumento de que ela disse que queria viver uma vida boa, e esse é o único jeito disso acontecer. Dorothea apenas manda ele parar, pois ela não quer repetir aquela tragédia novamente. Ethan coloca sua mão sobre a dela e pergunta o que viver uma boa vida significa para ela. Para explicar isso, Dorothea pega sua lista e a entrega para o Ethan,
falando que é aquilo que viver uma boa vida significa para ela. Ethan lê o título, que diz Lista de desejos para viver uma vida boa. Dorothea informa que depois da regressão, ela decidiu viver assim. E mais uma vez, Ethan está achando isso muito fofo. Se a Dorothea soltar um pum, ele vai achar fofo também. Ele começa a dar uma olhada na lista que ela escreveu para corrigir seus erros. Primeiro, um sorriso gentil uma vez por dia. Segundo, não cobiçar algo que pertence aos outros. Terceiro, ajudar 1 milhão de pessoas. E, novamente, Ethan está caindo de amores, achando tudo isso muito fofo. A lista ainda diz que o trono pertence ao rei e o Theon a Julia. Então ela até pensou nisso sobre si mesma, o que faz o Ethan se perguntar o que ela estava pensando quando escreveu isso. Ele só percebe que tem outra coisa escrita na parte inferior. Retenção do Ethan? Ouvindo isso, rapidamente Dorothea tira a lista das mãos dele. Ela tinha esquecido completamente que escreveu isso também. Então ela tenta se justificar, dizendo que isso não significa que ele seja uma pessoa má ou algo do tipo. Ethan não esperava por isso. Mas ele está feliz, pois isso significa que ela estava pensando nele. Ela ficou ressentida por ele não ser capaz de impedir a morte dela? Ela poderia ter esquecido e não se importado com isso para sempre. Dorothea pergunta se ele ficou ofendido. Mas o Ethan está muito feliz que ela ainda pense nele assim. Então, envolvendo ela em um abraço, ele diz que fará muitas coisas boas e irá garantir que ela complete a lista de desejos. Dorothea tenta dizer que não foi isso que ela quis dizer. Mas Ethan diz que com parte da redenção dele, ele gostaria de perguntar o que é bom para ela. Dorothea sempre se perguntou o que significava viver uma vida boa. Mas mesmo depois de refletir isso por muitos anos, ainda era difícil definir o que é bom. Então ela responde não saber exatamente o que é bom, mas ela sabe que quer que as pessoas vivam uma vida melhor, sem qualquer discriminação. Essa é a Dorothea que o Ethan conhece. Ele acredita que as políticas virtuosas dela estão um passo mais perto da utopia. Se for difícil para dar um passo à frente, que tal informar o mundo de outra forma? Dorothea questiona como, ao que o Ethan responde que através da redenção dele, o que deixa Dorothea confusa. Logo depois, eles começam a aula. Ethan pergunta se ela sabe ler partituras, ao que ela responde que consegue ler, mas é lenta para decifrá-las, já que ela só sabe o maior e menor. Ethan começa a rir, pois ele não sabia que existia algo que ela não pudesse fazer. Emburrada, Dorothea diz que também não é perfeita, mas o Ethan diz que não está criticando ela. Ele está rindo apenas porque ela é muito fofa. Ele acha que seria mais fácil ela começar com piano do que com violino, já que é mais fácil aprender escalas com sons de piano. Então ele questiona se ela tem um piano. Agora que Dorothea pensa nisso, o antigo palácio era pequeno demais para ter uma sala dedicada ao piano. Mas esse palácio tem o piano que a Imperatriz Alice usou quando era viva. Segurando a mão dele, ela diz que tem uma sala de piano. Então ela irá mostrar o caminho a ele. Isso é tão bom. Eles podem realmente fazer um relacionamento secreto funcionar? Já na sala do piano, Ethan elogia Dorothea. Mas ele acha que ela está procurando mais elogios. Dorothea pergunta se ele acha que ela não vale tanto assim. Ela está sentindo que está sendo ignorada. Ethan diz que é porque ele não consegue descobrir o quanto ela sabe. Ele então começa a ensinar que ao tocar piano é preciso colocar o polegar nas teclas assim. Ele segura a mão dela e a coloca na tecla para ensiná-la. Ele ainda acrescenta que é bom ter uma noção de combinar a largura das teclas. Dorothea se sente nervosa apenas com o toque dele. Ele diz que se o pulso dela cair, vai doer mais tarde. Mas ela só consegue pensar que ele está muito perto. Praticamente sussurrando no ouvido dela, ele diz que é melhor ela levantar a mão para que o pulso fique nivelado. Mas vendo que a Dorothea não está prestando atenção em nada que ele está dizendo, ele chama a atenção dela. Dorothea então comenta que é a mesma coisa de quando ela segura uma espada, onde se o pulso dela dobrar, ela irá se machucar facilmente. Ethan acha a cara dela essa comparação de tocar piano com lutar com uma espada. E novamente, ele acha isso muito fofo. A melodia logo envolve o ambiente. Dorothea está tocando muito bem. Ela comenta que queria que eles pudessem ter passado um tempo assim um pouco antes. Parece que eles pegaram um caminho longo e difícil. Ethan diz que era alguém que chorou com medo de nunca chegar a esse lugar, de pé ao lado dela, mesmo depois de toda essa peregrinação. Surpresa, Dorothea pergunta se ele chorou, ao que o Ethan responde que mais vezes do que ela pode imaginar. Dorothea fica triste, pois parece que ela não sabe muito sobre ele. O Ethan pergunta se ela está curiosa sobre ele,
E ela diz que ele não precisa dizer nada que não queira. Mas o Ethan diz que não vai esconder nada dela. Então ela pede que ele conte a ela. Após a regressão, ele acordou no pequeno quarto, atrás da taberna onde a mãe dele trabalhava. Foi a primeira regressão dele, então ele demorou um tempo para entender a situação. Mas logo ele teve um pensamento. Dorothea questiona que pensamento foi esse. Envolvendo ela em um abraço, ele disse que queria ver ela desesperadamente. Ele se perguntava se ela estava viva, como ela estava vivendo, se ela se lembrou dele ou se ela estava sofrendo novamente por se comparar com Raymond. Ele pensou nisso constantemente, e isso foi tudo que ele fez enquanto ela não sabia. Ele até se candidatou para entrar na epísteme para conhecer ela, mas ele sofreu um acidente no caminho e não conseguiu fazer o exame. É por isso que ele estava chorando quando, por algum milagre, ela apareceu. Na época, ele não sabia porque o passado tinha mudado, já que não tinha como imaginar que ela também tivesse regressado. Dorothea pergunta quando ele soube que ela havia regressado. Ethan explica que suspeitou vagamente, mas ele teve certeza quando viu o lenço do Theon, pois aquilo significava que ela ainda se lembrava do Theon. Ethan achou que o espírito estava apenas zombando dele até o fim. Dorothea diz entender. Ethan pergunta se ela ouviu que o Theon se candidatou ao cargo de ajudante do príncipe herdeiro. Ela responde que sim, já que o Theon só pode sobreviver com o espírito da luz. Então ela andou pensando bastante sobre isso. Ethan percebe que ela deve ter pensado que se tivesse dado a pedra espiritual pro Theon, ele não teria que ficar vinculado àquela posição. Ethan sabe que o sentimento que ela tem pelo Theon não é amor, mas independentemente de que emoção seja essa, ele odeia que ela exista. Ele comenta que ainda tem momentos hoje em dia que ele não consegue acreditar que ele possa estar ao lado dela. Ele está preocupado que o Theon possa tomar o lugar dele como fez no passado. Então, com cara de cachorrinho abandonado, ele pede que ela não o abandone. Dorothea beija suavemente a testa dele e pergunta por que ela abandonaria ele. Não importa o que aconteça, ela não vai deixar ele sozinho de novo. Ela promete. Ethan fica radiante com isso. Mas tudo que é bom, uma hora acaba, e está na hora dele ir embora. Ele ainda está sem acreditar que ficou sozinho com a princesa. Ele queria que todos os dias fossem como hoje. Até ele encontrar o Theon. Theon comenta fazer um tempo, e o Ethan concorda. Ethan diz ter escutado que o Theon se candidatou ao cargo de ajudante do príncipe herdeiro. Theon diz nunca ter mencionado isso para ninguém, mas de alguma forma, todo mundo sabe. Ele muda de assunto, dizendo ter ouvido que o Ethan está dando aula de piano para a princesa. Se gabando, Ethan diz que a princesa solicitou isso. Theon questiona se ele sempre fala assim. Ethan pergunta, assim como? Theon responde que provocando sutilmente os pontos sensíveis das pessoas. Ethan diz que é claro que não, pois ele fala assim somente com Theon. Theon pergunta se o Ethan está realmente falando sério sobre a princesa. Ethan pergunta se o Theon está realmente perguntando isso a ele, o que Theon responde positivamente. Ele realmente quer saber se o Ethan tem sentimentos pela Dorothea. Ethan acha que o Theon está sendo muito audacioso. De todas as pessoas, Theon está questionando a sinceridade dos sentimentos dele pela princesa? Então, ao invés de responder, Ethan questiona o Theon se ele realmente é sincero com a princesa. Theon responde que é mais do que o Ethan, o que faz o Ethan questionar essa afirmação. Se aproximando do Theon, Ethan manda ele não julgar seus sentimentos sem saber de nada. Afinal, ele é muito mais sério do que o Theon pensa. Apertando com mais força o ombro do Theon, Ethan questiona se o Theon realmente pode garantir que não tem outros sentimentos além de puro afeto pela princesa. Tirando a mão do Ethan de seu ombro, Theon questiona de que outros sentimentos o Ethan está falando. Em seu pensamento, Ethan diz que não é para o Theon fingir. Obviamente, o Theon está se apegando à princesa apenas por causa do poder do espírito. Mas ao invés de dizer isso, Ethan se vira, enquanto diz para o Theon não deixar a princesa se enganar com a afeição superficial. Ela já passou por muita coisa. O ar ao redor do Theon se torna mais sombrio, conforme ele diz que tudo que deseja para a princesa é felicidade. Então, é melhor o Ethan tomar cuidado também, pois se as ações dele causarem dano à princesa, Theon não vai ficar parado. Ethan nunca imaginou que ouviria essas palavras do Theon. Ele pergunta se o Theon está com inveja dele. Theon diz que apenas não gosta de ver alguém tão rude quanto o Ethan ao lado da princesa.
Ethan provoca mais um pouco, perguntando se o Theon acha que é mais adequado para estar ao lado da princesa. Theon prefere que ele seja um vilão? Alguém digno da princesa? Alguém que ela desprezaria? Um pedaço de lixo sem valor? Ethan conhece esse sentimento muito bem. É o sentimento que ele experimentou inúmeras vezes em relação ao Theon. Esse sentimento se chama inveja. Ethan disse uma honra que o jovem mestre do Ducado Fred tem inveja de alguém tão baixo quanto ele. Mas ele não precisa mais dessa honra. Então pede que o Theon a retire. Porque quando se trata de amor pela princesa, Theon não pode vencer ele. Depois dessas palavras, Ethan se retira. No dia da reunião, Dorothea decidiu que vai ficar em silêncio durante a reunião de hoje. Essa é a única coisa certa a se fazer. De repente, Dorothea encontra o rei, a Júlia e o Theon. Júlia pergunta como a Dorothea tem estado. Dorothea responde que bem e pergunta sobre ela. Júlia responde que bem também, só um pouco ocupada ajudando o rei e Theon com a reunião. Rei fica bravo, pois ele também quer cumprimentar Dorothea. Theon pensa que a princesa sempre parecia desconfortável com a Júlia, mas agora elas parecem incrivelmente próximas. Talvez tivesse sido melhor se ele não tivesse confessado, pois assim eles também teriam começado como amigos. Mas não faz sentido pensar nisso agora. Rei observa o Theon e resolve apresentar ele como seu novo ajudante. Assim, os dois se cumprimentam. Mas fica só nisso mesmo. Rei chora ao perceber que não conseguiu aliviar o clima de novo. Dorothy e Theon são mais sensíveis do que parecem. Ele então começa a apressar os dois, pois senão eles vão se atrasar para a reunião. Júlia apenas se despede deles. Na reunião, eles ainda estão discutindo sobre como o aumento da tarifa pode piorar as relações com Hark. Ainda assim, algumas pessoas acham que deveria ter alguma sanção por Hark estar vendendo trigo ruim sob o nome do Império. O imposto aduaneiro de Hark tem sido o maior problema agora. Os ministros continuam tentando apaziguar Hark. Essa atitude cautelosa se deve ao histórico de perdas nas batalhas contra Hark. Durante o reinado anterior, eles resolveram isso através de negociações. Ao aumentar as taxas, vai apenas aumentar a quantidade de trigo no mercado negro. Por isso, o imperador sugeriu reforçar a segurança na fronteira e aumentar a severidade das punições. Um dos ministros diz que se fortalecer a fronteira, Hark poderá ver isso como uma ameaça política ou militar. Então ele sugere que eles melhorem o relacionamento com Hark. Por que eles deveriam se importar se coloca um pouco de pressão sobre Hark? Ele acha que eles podem governar o país somente com paz? Isso é o que Dorothea teria dito antes de regressar. Agora, não tem muito que ela possa fazer. Alguém diz que Hark não lançará um ataque ao Império só por causa disso. Essas palavras chamam a atenção da Dorothea, que olha na direção que veio a voz. Foi o rei, que continua a dizer que eles podem fortalecer os militares na preparação. Além disso, eles também podem promover melhores relacionamentos com outras nações. Dorothea está impressionada com quão bem o Raymond fala. Ela estava preocupada que ele se encolhesse diante de Hark, mas ele está indo muito bem. Como o rei disse, remover os benefícios fiscais sobre o trigo de Hark e aplicar o mesmo imposto de outros países não deveria levar à guerra. Hark não terá justificativa para isso. Ela achava que Rei não tivesse interesse em política, mas ele parece ter as qualidades de um imperador. Alguém comenta que, no entanto, o império depende muito do trigo barato de Hark. Então aumentar o imposto seria um fardo para o povo. Outra pessoa concorda que isso realmente só tornaria a vida mais difícil para os cidadãos. Mas Rei diz que eles não precisam se preocupar com isso, já que eles planejam aumentar a produção de trigo do Império. Alguém pergunta como isso é possível. Rei está planejando derrubar as florestas para expandir os campos de trigo? Rei diz que não há necessidade de cortar florestas ou adquirir novas terras. Uma vez ele ouviu dizer que em outro país eles rotacionam culturas, cada uma consumindo diferentes nutrientes do solo. Na primavera, eles plantam cebolas, no outono, cevada, e no ano seguinte, feijão. Então a terra nunca ficará parada. Através da rotação de culturas, eles aumentarão a produção de alimentos nos campos de trigo. Eles podem usar trigo, nabos, trevo, cevada e feijão. Os detalhes estão naquele documento.
Já existem lugares onde esse método é aplicado, e eles verão resultado em 2 anos. As pessoas analisam os papéis, mas um dos caras diz que eles não sabem quais variáveis podem entrar em jogo. Então só com isso... Mas o imperador interrompe, dizendo que isso é o suficiente. Ele questiona se há algo mais que eles podem fazer agora. Se eles verem resultados, aumentarão o imposto aduaneiro de Hark e fortalecerão as fronteiras. Assim, ele encerra a reunião, o que não agrada nem um pouco o homem. Rei e Doroteia se olham e sorriem um para o outro contentes. Saindo da sala, o assistente está falando para o imperador que o príncipe herdeiro lidou bem com os ministros. O imperador comenta que, em contrapartida, Doroteia não disse uma palavra sequer. O assistente informa que, de acordo com o príncipe, foi a princesa quem forneceu as informações sobre a rotação de culturas. Como foi a primeira reunião dela, provavelmente foi difícil lidar com os ministros. O imperador questiona se ela ainda evita se aproximar da nobreza. O assistente informa que sim, mas recentemente ele ouviu dizer que ela está tendo aula de piano com o segundo filho da família Bronte. O imperador questiona-se o Ethan. Ele se torna mais sombrio conforme pergunta se ele não é um filho ilegítimo da família Bronte. O assistente confirma, mas ele ouviu dizer que o Ethan é bem próximo da princesa, desde que ela estava na outra cidade. O imperador pergunta se não há muitos rumores ruins sobre ele. O histórico dele não é muito bom, e sua primeira impressão também não foi muito favorável. Apesar da idade, Ethan não vacilou nem demonstrou nenhuma agitação diante do imperador, e respondeu com excelência. Isso torna uma pessoa ainda mais imprevisível. Ele pode estar buscando conexões com a Doroteia, ou talvez até mais. Talvez a razão pela qual o Duque Bronte apresentou descaradamente seu filho ilegítimo como candidato à vaga seja por isso. O assistente diz que a princesa ainda é jovem. Ela está na idade em que pode apreciar a socialização com os outros. O imperador diz que o problema é se ela só se associa com Ethan. Raymond foi criado perto dos ministros desde jovem, mas foi diferente no caso da Doroteia. Provavelmente é por isso que ela achou mais difícil se conectar com os nobres. Ele se lembra da Doroteia dizendo que durante todo esse tempo ela foi uma Milanê inadequada. Ele percebe que nunca quis reconhecer a Doroteia como uma Milanê. Mas agora isso mudou. Doroteia é a filha dele, que carrega seu sangue. Ele não suporta ver a Doroteia, que é um membro legítimo da família Milanê, encolher-se diante dos outros nobres. Pensando bem, ele acha que o aniversário da Doroteia está chegando. O assistente confirma, mas pensa que essa é a primeira vez que o imperador pergunta sobre o aniversário da princesa, em vez do dia do memorial da imperatriz. O imperador diz que deveria organizar um evento para a Doroteia nesse dia. Então ele manda o assistente preparar uma reunião onde ele possa apresentar a Doroteia aos ministros. Uma semana antes do aniversário da Doroteia, Clara está chamando a princesa, que pergunta o que foi. Clara então informa que o imperador está oferecendo um banquete de aniversário para a Doroteia. Ele parece querer dar a ela uma oportunidade de cumprimentar os ministros adequadamente, já que Doroteia não fez isso depois de sua estreia. Doroteia questiona-se de repente, mas em seu pensamento, ela diz que isso é uma coisa inútil de se fazer. Até agora, Cardon nunca realizou um banquete de aniversário para ela. Depois que ela se mudou, ele enviou presentes de aniversário, mas ele nunca ofereceu um banquete, nem mesmo antes dela regressar. Segurando um monte de caixas, Clara diz que o imperador até mesmo mandou o vestido que ela vai usar naquele dia, assim como um lindo colar, pulseira, brincos e, claro, sapatos. Mas Doroteia está indiferente a tudo isso. O imperador amava a imperatriz com tanto carinho que não esquecerá pelo resto de sua vida. Mas, de repente, ele está comemorando o aniversário da Doroteia. Isso é por causa do poder do espírito? Mas o espírito nem é dela, de qualquer forma. Ethan chega dizendo que parece que a princesa abriu o vestiário e pergunta se ele pode ajudar em algo. Doroteia não esperava vê-lo, já que hoje não era dia de aula. Ethan informa que trouxe a partitura que prometeu a ela, mas Doroteia não se lembra disso. Ethan então dá uma piscadela, indicando que usou isso como desculpa para ir vê-la. Doroteia fica emocionada ao perceber isso. Então, toda envergonhada, ela diz que pediu a partitura.
Clara zoa ela, dizendo que nesse ritmo a princesa vai acabar se tornando uma pianista em breve. Ethan pergunta se ela comprou um vestido novo. Clara informa toda empolgada que o imperador enviou como presente de aniversário, além de estar oferecendo um banquete para a princesa. Desde que a Dorothea fez sua estreia, parece que o imperador quer cuidar mais dela. Ethan se questiona se então esse ano não haverá um memorial para a imperatriz. Dorothea lhe supor que o imperador achou que ela precisaria de um vestido para o banquete. Ethan pensa que a intenção do imperador é óbvia, mas essa é uma boa oportunidade para a Dorothea. Então ele pergunta se ela quer provar o vestido. Dorothea não estava planejando usar isso, mas já que o Ethan está ali, ela pergunta se ele gostaria de dar uma olhada. Ethan responde que é claro. Então Dorothea vai trocar de roupa. Ethan pensa que a atitude do imperador mudou muito só porque a Dorothea consegue lidar com o espírito. Mas ele está se sentindo meio estranho por estar esperando a princesa sair com o vestido, já que isso faz parecer que ele é um noivo se preparando para o casamento. Seu rosto fica corado. Não tem nada a ver, mas ele se sente nervoso e seu coração está disparado. Seria assim se eles realmente se casassem? Dorothea enfim sai com o vestido, e ela está simplesmente deslumbrante nesse vestido azul. Vendo toda sua beleza, o ar chega a escapar do Ethan. Ele apenas consegue observá-la boquiaberto e corado. Toda envergonhada, Dorothea pergunta como está. A vontade do Ethan era pedir ela em casamento ali e agora. Se não houvesse outros servos, ele poderia ter feito isso. Não seria adequado se casar agora que ela está com um vestido tão caro? Ele diz que ela fica bem em qualquer coisa. Dorothea suspira levemente irritada, já que essa não foi uma análise muito útil. Ele então se aproxima perigosamente dela, sob o pretexto de que a fita do vestido dela se soltou. Mas ele sussurra em seu ouvido que ela está realmente muito linda. Não importa qual forma ela assuma, ele sempre a amará. Toda vermelha, Dorothea agradece por ele ter avisado ela sobre a fita. Ela então se vira para trocar de roupa, e Ethan sorri satisfeito. Clara diz que irá sair e pede para eles conversarem. Assim, os dois finalmente ficam sozinhos. Mas o clima está um pouco estranho por causa do que aconteceu antes. Só que ignorando completamente isso, Ethan desliza sua mão pelo braço da Dorothea, até chegar na mão dela, onde eles entrelaçam os dedos. Dorothea olha para ele confusa, mas novamente Ethan está perigosamente próximo. Dessa vez, ele pergunta se pode beijá-la. Dorothea balança a cabeça afirmativamente. E assim, eles se envolvem em um beijo apaixonado. Suas respirações vão se tornando ofegantes. Se eles forem além disso, Ethan não acha que será capaz de se conter. Então, ele se afasta, o que deixa ela confusa. Ele queria poder se casar com ela agora mesmo, mas dado seu histórico, provavelmente há muitos obstáculos que ele tem que superar primeiro. Mas aconteça o que acontecer, ele amará ela até o fim. O dia do banquete enfim chega. Está caótico desde manhã. Dorothea está falando para Clara para elas irem, e Clara informa que ela recebeu um presente da casa do Marquês Dimitri. Dorothea se sente desconfortável com isso, já que as mesmas pessoas que nunca enviaram presente para ela antes estão fazendo isso agora. Ou seja, isso é mais um suborno do que um presente. Além disso, aquele vestido e acessórios que o Carnot enviou são muito pesados e sufocantes. Parece uma pressão não dita para ela fazer bem hoje. Bem diferente quando ela usou na frente do Ethan. Clara questiona se o Ethan vai ir hoje também, o que deixa Dorothea nervosa, querendo saber por que ela está perguntando isso. Clara responde que só pensou que a princesa ficaria feliz se ele fosse. Dorothea pensa que, embora eles tenham concordado em manter o relacionamento deles em segredo, parece que todo mundo já sabe. Gaguejando, ela diz não saber se o Ethan vem ou não, mas assim que ela se vira, se esbarra com o próprio. Ela se desculpa, já que não estava olhando para onde estava indo, sem perceber que é ele. Ethan diz que está tudo certo, já que ele estava com pressa, preocupado em chegar atrasado para se encontrar com o personagem principal. Mas ele está feliz que não está atrasado. Clara está empolgada, pois vendo eles assim, um do lado do outro, eles parecem um casal. Dorothea então percebe que eles estão usando roupas combinando.
Ela acha que essa é a primeira vez que eles se vestem assim. Clara começa a fazer drama, dizendo que seria ainda melhor se o Ethan acompanhasse a princesa, o que deixa Doroteia completamente nervosa. Ethan ri vendo essa cena, mas diz que infelizmente ele sabe que ela entrará com o imperador. Ele não pode entrar ao mesmo tempo da princesa, que é a estrela do banquete de hoje. Então ele se despede. Mas antes de ir, ele pega a mão dela e a beija suavemente, enquanto deseja um feliz aniversário a ela. Doroteia agradece com um sorriso no rosto. Ela realmente não esperava receber um presente de um lugar tão inesperado. Doroteia estava se sentindo insatisfeita por ter que entrar com Carnon, mas agora ela está se sentindo melhor depois de encontrar o Ethan. Quando ela entra, fica surpresa. Rei está segurando um bolinho e desejando feliz aniversário para ela, enquanto atrás, algumas pessoas jogam flores. Ele e as duas pessoas das flores começam a cantar os parabéns. Doroteia está surpresa, mas por fim ela sorri ao perceber que é o aniversário dela, não o memorial da mãe dela. Caindo na gargalhada, ela pergunta o que é isso. Rei fala para eles cortarem um bolo antes que o imperador chegue. Doroteia fica impressionada por ele até mesmo ter preparado um bolo. Ela então sopra a velhinha, e Rei deseja um feliz aniversário a ela de novo. Doroteia pergunta quando ele preparou tudo isso. Rei informa que aprende a fazer bolo com o Poi, e ficou a noite toda acordado fazendo isso. Doroteia fica muito surpresa com isso. Rei diz que as framboesas podem estar um pouco azedas, já que ele mesmo as cultivou. Doroteia ainda está surpresa por ele ter rezado para comemorar o memorial da Imperatriz e ter feito um bolo desde o amanhecer. Ela diz que ele não precisa ficar acordado a noite toda por ela. Só desejar um feliz aniversário já seria o suficiente. Mas Rei nega, dizendo que realmente gostou de fazer isso por ela. Mas significaria ainda mais se ela o agradecesse com um brilhante sorriso. Doroteia então agradece com um sorriso no rosto, dizendo que ele é muito gentil. Ela não teria pensado em ir tão longe. Essa luz brilhante e cintilante parece ser parte da bondade dele. Raymond ri, dizendo que ela diz coisas estranhas às vezes. O que isso tem a ver com ser gentil? Essa luz deixa Doroteia com inveja. Ela acha que isso é muito precioso para se tornar imperador. Clara entra informando que o imperador chegará em breve. Ela então pega o bolo, dizendo que irá guardar, mas Doroteia queria provar. O imperador sempre aparece em momentos felizes, mas é para deixar o clima estranho e sombrio. Carnon diz que ela está bonita, o que pega Doroteia de surpresa, já que essa foi a primeira vez que ele disse algo assim para ela. Mas ela não deve franzir a testa. Ela deve manter sua expressão sob controle. Então ela se curva, agradecendo pela graça que ele concedeu a ela. Carnon apenas a observa em silêncio, mas por fim diz que esse encontro foi organizado para ela. Já que todos os ministros e figuras notáveis do Império se reuniram, ela deve fazer bem. Doroteia diz entender. Depois ele diz para o rei que ele deveria pensar primeiro na Doroteia hoje. Rei também diz entender. A atmosfera ali está sufocante. Doroteia queria que o tempo passasse rápido. Carnon diz para eles irem. Rei se aproxima da Doroteia e diz para ela ir primeiro. Doroteia fica surpresa com isso. Ela deveria seguir o Carnon primeiro? Empurrando ela gentilmente, Rei a lembra de que ela é o personagem principal de hoje. Há muito tempo foi predeterminado quem andará primeiro e quem andará por último com o imperador. Doroteia nunca andou na frente do Raymond em uma reunião oficial desde antes da sua regressão. Ela olha para trás e vê Raymond acenando com um doce sorriso no rosto. Mas hoje, ela é a protagonista. O mestre de cerimônias informa que o imperador chegou, junto da princesa Doroteia e do príncipe Raymond. Na plateia, Ethan aplaude a entrada de sua amada. De repente, Ethan ouve alguém dizer que quase perderam, o que chama sua atenção. Olhando na direção do som, ele vê a Júlia e o Theon, cada um com um presente na mão. Júlia agradece a Deus por eles terem chegado bem na hora, e Theon comenta que eles quase perderam de ver a princesa entrando. Ethan se aproxima dizendo que parece que o Theon não está trabalhando como auxiliar hoje.
Depois, ele cumprimenta a Júlia. Sem graça, Júlia o cumprimenta de volta. A atmosfera parece estranha de alguma forma. Ethan comenta que parece que o Theon trouxe pessoalmente um presente. Normalmente, o presente é enviado por outra pessoa. Mas para levar pessoalmente para o salão de banquetes, parece que o Theon está com algumas intenções especiais. Theon diz que o presente dele não é da conta do Ethan. Júlia percebe que tem alguma coisa acontecendo entre eles dois. Ethan ri, dizendo que era apenas uma piada. Talvez entregar o presente pessoalmente seja uma cortesia adequada. Júlia começa a perguntar se o Ethan também. E ele rapidamente responde que é claro que ele também pretende apresentar seu presente pessoalmente à princesa. Júlia fica surpresa ao perceber que então a razão para o Theon ter sido rejeitado pela princesa foi por causa do Ethan. Ethan diz que já está na hora deles se encontrarem com a princesa. Então, ele vai se despedir agora. Depois que o Theon cumprimentar a princesa, Ethan pode descobrir o que ele vai dizer a ela. Então é melhor se afastar agora. Ele sabe que é infantil da sua parte ficar tão preocupado com o Theon. Mas se o Ethan não confrontá-lo diretamente, a ansiedade vai deixar ele louco. No fundo do seu coração, ele se pergunta se é apenas um substituto do Theon. Seria melhor se ele pudesse declarar publicamente que a princesa é dele. Mas, como filho ilegítimo, ele não pode correr o risco de prejudicá-la. Principalmente agora que ela está finalmente ganhando a atenção na sociedade. Então, por agora, ele só pode esconder essa inquietação. As pessoas comentam terem ouvido que o sistema postal foi projetado pela princesa. Agora, eles estão menos preocupados em perder as correspondências. O imperador diz que Doroteia foi brilhante desde jovem, mas fez birra e se recusou a entrar na epísteme. Ela é inteligente e escolheu se rebelar dessa forma. A mulher comenta que a princesa é excepcional de muitas formas. Doroteia está odiando tudo isso. Depois de ignorá-la durante todo esse tempo, agora Carnon elogia ela sem nenhuma vergonha. Alguém diz que desde o debut da princesa, ela floresceu em beleza. Carnon diz que é graças a ela ter puxado a mãe. Doroteia se pergunta se ele está falando sério. As pessoas comentam que o imperador foi visitar o túmulo da falecida imperatriz assim que deu meia-noite, e o príncipe e a princesa compareceram um pouco antes do amanhecer. Eles realizam cerimônias memoriais todos os anos, mas depois dão um banquete como se nada tivesse acontecido no momento que o sol nasce. Já faz tanto tempo que eles já devem ter superado. Doroteia pensa que não existe tal coisa como esquecer alguém que faleceu. Carnon amava Alice demais. Isso é tudo por causa do poder do espírito. Houve um tempo em que qualquer um que dissesse que a Doroteia parecia com a falecida imperatriz rapidamente seria eliminado. Carnon é o tipo de pessoa que uma vez fez ela pedir desculpas por coisas que não foram culpa dela. Mas agora ele mudou completamente por causa do mero poder espiritual. Carnon não tem consciência nenhuma. De repente, Theon e Júlia se aproximam para cumprimentar a princesa. Júlia entrega o presente e Doroteia agradece. Logo em seguida, é a vez do Theon a parabenizar. Doroteia ia agradecê-lo, quando o imperador se aproxima, chamando o menino. Ele agradece pelo Theon ter ido, e Theon o cumprimenta com a reverência. Carnon comenta que eles dois parecem se dar muito bem. Doroteia pensa que dizer que eles são próximos parece um pouco vago. Mas se ela negar, as coisas podem ficar estranhas. Então ela confirma. Carnon diz entender. Theon até mesmo trouxe o presente pessoalmente. Clara rapidamente aparece, pegando os presentes da mão da Doroteia para levar para o quarto dela. Carnon pergunta se o Theon tem uma noiva. Theon fica confuso, mas acaba respondendo que não. Vocês estão sentindo para onde se está levando? Porque eu estou, e não estou gostando nem um pouco disso. O imperador então diz que as famílias Milaney e Fred estão conectadas há muito tempo. Sem nenhuma luta pelo poder, eles se apoiaram. E é por isso que essa longa história continua até hoje.
Ele espera que eles dois possam formar um vínculo semelhante. Acho que eles também já entenderam o que está acontecendo. E por isso ambos estão com essas carinhas de espanto. Ele está tentando arranjar um noivado entre ela e o Theon. Mas antes que o Carnon consiga externalizar essas palavras, Rei se aproxima, percebendo que todos estão ali. Até mesmo seu amigo de longa data. Acho que ele ouviu a conversa deles, pois Rei comenta que com Theon ao seu lado, o relacionamento entre os Melanei e os Fred só vai se fortalecer. Carnon informa que o Theon se graduou como o melhor da turma na Episteme, então não será o ajudante do Rei para sempre. Rei questiona por que seu pai diria algo tão desanimador. Então ele pergunta para o Theon se ele não ficará ao seu lado para sempre. Theon fica inicialmente confuso, mas por fim diz que servirá ao rei por toda a sua vida. Dorothea pensa que o Carnon está falando bobagem de novo. De repente, ela vê o Ethan sozinho em um canto da festa. Ela percebeu que ele testemunhou tudo isso e se pergunta como ela pode explicar para ele depois. De repente, ele começa a andar na direção dela. Chegando lá, ele cumprimenta todos. Depois, ele segura a mão da princesa e a beija, se apresentando como Ethan Bronte, o segundo filho da família Bronte. O imperador diz que não esperava que ele fosse. Ethan responde que está ali representando a família Bronte. Ele diz ser uma honra participar e comemorar o aniversário da Dorothea. E sinceramente a parabeniza. Dorothea agradece. Só que acha que o Carnon não está gostando nem um pouco da proximidade desses dois. Dorothea fica surpresa quando o Ethan diz que vai se despedir agora e pede que ela aproveite o resto do dia. E assim ele começa a se afastar. Dorothea fica sem entender, já que ela pensou que ele pelo menos tocaria violino para ela. Será que o presente da família Bronte dessa manhã foi esse? Aquele presente foi enviado pelo Duque Bronte, sua esposa e o Jonathan. Clara diz que o bolo está pronto, e Dorothea responde que estará lá em breve. Ela fica pensativa, se perguntando se isso é porque eles estão em um relacionamento secreto. Se esse não for o caso, será que o presente da família Bronte dessa manhã foi esse? Quando chega no bolo, Dorothea fica surpresa, pois ele é muito grande. Ela se pergunta se foi o Poi quem fez tudo isso. Parece que foi ontem que ele deu a ela a primeira torta de maçã que ele fez. Mas agora é muito maior que a torta daquela vez. Dorothea queria que o Ethan pudesse estar ali ao lado dela, para apreciar o banquete com ela. Mas então ela fica surpresa por estar pensando no Ethan. Ela deveria parar de pensar nele. Ele provavelmente está se divertindo em algum lugar também. Ela pega um vinho e manda para dentro, a fim de esquecer ele. As pessoas dançam alegremente no salão. Mas Dorothea continua a se perguntar onde o Ethan está. Então vemos que ele está dançando com uma mulher de vestido laranja. As pessoas comentam que ouviram que ele é uma criança legítima, mas a aparência dele é impressionante. Então o rumor é verdadeiro. Dorothea também o viu, e o Ethan viu que ela viu ele, pois até sorriu para ela. Dorothea não entende porque ele está sorrindo para ela enquanto dança com outra mulher. Ele nem teve uma conversa decente com ela e simplesmente foi embora. Além disso, agora ele está mantendo distância, então ela nem pode convidar ele para dançar. Vendo ele brilhar sem ela, faz ela se sentir solitária. Mas ela balança a cabeça, tentando tirar esses pensamentos dela. Ethan está apenas mantendo o relacionamento deles em segredo. Ela deveria agir como Ethan e administrar bem esse relacionamento secreto. Só assim eles terão um amor maduro. De repente, uma mulher esbarra no Ethan, derrubando o vinho na roupa dele. A mulher se desculpa e pede que ele tire o casaco para um servo lavar. Dorothea se pergunta o que ele está fazendo e fica mandando o Ethan afastar a mulher mentalmente. Mas então ela tenta se controlar, pois por que o Ethan deveria empurrar a mulher quando foi apenas um erro? Dorothea está tendo pensamentos ruins novamente, mas ela não deveria ficar com ciúmes assim. Só que então Ethan agarra o pulso da mulher e com um sorriso fala que está tudo bem, já que todo mundo comete erros. A mulher tenta falar sobre as roupas dele,
Mas então Ethan começa a tirar o terno e logo em seguida levanta a manga da blusa. Todas as mulheres ficam coradas diante da cena. Ethan pergunta se está tudo bem se ele fizer isso. A mulher chega perto e fala. E Ethan redireciona seu olhar para Doroteia. Logo em seguida, ele diz que irá sair primeiro. E tudo que Doroteia pode fazer é apertar a taça com força. Do lado de fora, Ethan suspira aliviado, pois enfim, ele está tendo um pouco de paz. Ele se pergunta se o Carnon estava falando sério sobre querer arranjar um casamento entre a Doroteia e o Theon. Ethan queria poder se casar com ela agora mesmo e a declarar como sua. Mas como ele é uma criança legítima, Carnon nunca aprovaria. Acima de tudo, Ethan não suporta o pensamento de causar sofrimento a Doroteia. Ele não quer que ela sofra com toda essa oposição e crítica. De repente, alguém puxa a manga de sua camisa. Quando ele se vira, vê que é a Doroteia. E em lágrimas, pergunta por que ele fingiu que não a conhecia. Ethan responde que porque eles têm que esconder o relacionamento na frente dos outros. Mas Doroteia não quer ser racional. Desolada, ela diz que ele fingiu que não a conhecia e agiu como se eles fossem completos estranhos. Ela sabe que é errado pensar assim, mas vê-lo sorrir e se divertir sem ela dói tanto que ela não aguenta. Ela é estranha por se sentir assim? Talvez ele esteja desapontado com ela por ela ser assim. Mas então Ethan silencia as preocupações dela com um beijo. A ansiedade que tomava conta dele cada vez que ele olhava para ela durante o banquete não era só dele. Ambos sentiam o mesmo. Ele diz que não está nem um pouco desapontado e que sente muito por fazer ela se sentir inquieta. Depois da reconciliação, eles estão sentados em um banco. Doroteia se sente à vontade agora, mas de alguma forma ela se tornou gananciosa. Antigamente, a vida parecia um castigo, onde ela tinha que morrer. Mas antes que ela percebesse, aprendeu a amar a vida e a esperar o amanhã. O desejo de ser amada pelo Ethan e até a ambição de criar um império melhor. Doroteia diz que jurou nunca se tornar imperador nessa vida. Mas agora ela se pega pensando se não seria bom se ela fizesse isso pelo império. Ela queria dizer tantas coisas durante a reunião, mas não conseguiu dizer nada. Parece que ela ainda não abandonou o desejo de se tornar um imperador. Mas dessa vez, não é porque ela inveja a posição do rei, nem porque cobiça arrogantemente o poder do imperador. É só que ela quer se desculpar com aqueles que ela machucou. Ela quer ajudar aqueles que tentam viver justamente, apesar das circunstâncias difíceis. Para realizar seus ideais, ela quer tentar de novo. Só que não tem mais terra para ela no reino milenar de Ubera. O que uma princesa que nem receberá um título de grão-duque pode fazer? Ela acha que está um pouco bêbada. Mas mudando de assunto, ela pergunta por que o Ethan não lhe deu um presente. Ethan diz que ia dar para ela depois do banquete, em privado. Doroteia diz que então ele deveria ter avisado ela com antecedência, já que ela bebeu até ficar bêbada porque ficou chocada com isso. Ethan tem um mini ataque cardíaco, pois Doroteia é muito fofa. Mas a curiosidade vence ela, que pergunta o que seria o presente. Segurando a mão dela, Ethan pede que ela o siga. Ele diz que ela só pode abrir os olhos quando ele disser. E Doroteia não pode deixar de se perguntar que tipo de presente poderia ser. Depois de um tempo, ele diz que ela pode abrir os olhos. E assim que ela faz isso, fica encantada. Há uma forte luz iluminando o coreto. E Ethan está com seu violino para tocar uma música para ela. Logo, o ambiente está envolto em música. E Doroteia está encantada, pois é como se cada nota estivesse falando com ela, dizendo que ela se portou bem até agora, que ela deveria estar feliz e que ele sempre a amará. Por que ela está chorando? Ela então enxuga as lágrimas e, com um sorriso, diz que essa peça foi realmente linda. Ela nunca ouviu nada igual. Ethan diz que é claro que não, pois ele escreveu especialmente para ela. Essas palavras mexem com o coração da Doroteia, que pula no Ethan, o envolvendo em um abraço, enquanto declara o seu amor. Doroteia não aguenta mais conter esse sentimento. É só porque ela está bêbada?
Ela ainda está com tanta sede. De repente, Ethan coloca no chão, picando sobre ela. O coração de ambos está acelerado com a proximidade de seus rostos e seus corpos. Mas então Dorothea cria uma limitação ao colocar as mãos sobre os lábios dele. Ela então externaliza seus desejos mais profundos. Ela não queria que ele fosse popular. Ela queria que ele fosse um pouco mais feio. Ou melhor, bem mais feio. Mas ele é tão bonito que está destinado a ser popular. E ela odeia isso. Ethan então segura o pulso dela, colocando o dedo dela em sua boca. Depois ele vai descendo, beijando o pulso dela. Ele diz que quanto a ele queria que ela não trocasse nenhuma palavra com Theon. E pergunta se ela gosta mais dele do que do Theon. A resposta da Dorothea é envolver suas mãos ao redor do pescoço dele. Ela então diz que hoje só pensou nele. Ela gosta tanto dele que quer que ele olhe somente para ela. Mas ela sabe que não deveria se sentir assim, pois senão nada terá mudado em relação ao passado. Ela tem medo disso. Tem medo de que a imagem feia dela, implorando pelo amor do Carnon ou do Theon, se sobrepusesse com ela agora. Ela tem medo que o Ethan a deixe, ou que comece a odiá-la. Ethan então a afasta. Ele levanta a mão dela e a coloca em seu peito, para mostrar as batidas aceleradas de seu coração. Ela está deixando ele louco. Ele é inteiramente dela. Ele a ama. As coisas, então, começam a escalonar rapidamente. As mãos entrelaçadas, o vestido levantado e Dorothea corada. Ethan então tira a camisa, revelando o abdômen trincado. Toda vez que o Ethan diz o nome dela, parece que o coração dela vai explodir. Mas isso não é o suficiente. Ela quer chegar ainda mais perto. Dorothea manda ele ser rápido. Aos poucos, eles vão se entrelaçando cada vez mais. Em meio a beijos apaixonados, Ethan diz que Dorothea é sua luz e a única para ele. Dorothea sente cócegas, e mais uma vez, Ethan se declara para ela. Dorothea diz amar ele também, e assim, eles aproveitam o tempo juntos. Depois, Ethan diz que ela deveria entrar agora, mas Dorothea não quer. Ethan diz que se ela continuar agindo assim, algo terrível pode realmente acontecer. Agora mesmo, ele queria levar ela para algum lugar onde seria só eles dois, para sempre. Dorothea diz achar que ela realmente deveria voltar. E assim, ela começa a ir embora. Mas então Ethan pede que ela espere um momento. E avisa que ela deveria pelo menos usar um chale para esconder os chupões. Mas Dorothea apenas amarra o cabelo para esconder as marcas em seu pescoço. Assim está tudo coberto, certo? Ethan queria segurá-la novamente agora, mas é só isso por hoje. Ele não deveria ser ganancioso. Então ele diz que está perfeito, e estendendo a mão, diz para eles irem. Ele vai andar com ela até as proximidades, e depois entra um pouco mais tarde. Com um sorriso, Dorothea concorda e segura a mão dele. Os dois estão voltando de mãos dadas. Ethan então diz que ouviu de alguém que eles estão em um relacionamento secreto. Dorothea se assusta e rapidamente solta a mão dele. Mas Ethan pega a mão dela de novo, dizendo que estava apenas brincando. Aquela área é bem deserta, então eles devem ficar bem por mais um pouco. Dorothea diz que só mais um pouquinho, mas bem na hora o Stefan aparece. Dorothea e o Ethan se assustam como duas crianças que acabaram de ser pegas pelo pai. Eles começam a disfarçar, e Dorothea diz que eles estão ali para tomar um pouco de ar fresco para ficarem sóbrios. O cheiro do álcool no salão de banquetes era insuportável, e todos estavam bêbados e barulhentos. Só que o Stefan claramente não está acreditando em nada disso. O Ethan então diz que é exatamente como ele pensa, e segura a mão da Dorothea novamente. Stefan não gosta nem um pouco de ver esse contato, então pega sua espada, enquanto manda o Ethan se afastar da princesa. Mas Dorothea entra na frente do Ethan para protegê-lo, e grita que eles estão namorando. Ela ainda diz que ama o Ethan. Stefan e Dorothea ficam se encarando por algum tempo, até que por fim o Stefan guarda a espada, e Dorothea agradece a Deus por isso. Ela pergunta se ele não vai contar a ninguém, e ele balança a cabeça confirmando.
Dorothea então segura o braço dele e diz para o Ethan que ela irá primeiro. Ethan se despede com um aceno, enquanto pede que ela tenha cuidado. Stefan olha para o Ethan com um olhar mortal, e Ethan se pergunta se é realmente necessário tudo isso. Na verdade, Ethan preparou outro presente para ela, mas ele acha que terá que dar a ela mais tarde. Vemos que o tal presente é um certificado de doação. Enquanto isso, Dorothea está andando com Stefan. Só que o clima está meio estranho. Ela pensa que deveria dizer algo, mas Stefan diz primeiro, desejando um feliz aniversário para ela com um sorriso no rosto. Dorothea agradece, e Stefan começa a falar sobre um presente. Mas ele não consegue dizer que não conseguiu preparar um presente porque não conseguiu decidir o que seria bom. Ele então diz que depois de pensar, e Dorothea começa a rir, ao entender o que ele está querendo dizer. Ela diz que ele não precisa dar um presente a ela. Ao invés disso, ela quer ver o leão guerreiro. Ela ainda se lembra daquele dia, pois foi a primeira vez que ela recebeu um presente de aniversário de verdade. Dorothea então pede para que, assim como naquele dia, ele ande um pouco mais com ela. Mas então Stefan pega no colo, a surpreendendo. Desesperada, ela diz que é pesada e manda ele a colocar no chão. Mas Stefan diz que é assim como naquele dia. Dorothea percebe que ele está segurando ela assim como antes. Stefan sempre vê ela da mesma forma. De repente, Stefan fala aroma de lírio, o que deixa Dorothea confusa. Então ela percebe que ele está se referindo às marcas do seu pescoço e rapidamente o cobre. Stefan pergunta por que ela gosta do Ethan. Dorothea responde que o Ethan faz ela se sentir amada. Não importa quais erros ela cometa, ela sente que ele ficará ao lado dela para sempre. E mesmo quando ela não consegue se amar, vendo o Ethan acreditar nela, dá forças para ela ser corajosa novamente. Acima de tudo, estar com o Ethan é confortável. Agora, ela quer um amor que seja confortável. Stefan diz que isso seria bom. Dorothea agradece por ele ter entendido. O tempo passou e o aniversário da fundação do Império chegou. Dorothea está usando o poder do espírito enquanto deseja que a bênção dos espíritos encha o Bera. Desde que ela ganhou a habilidade de controlar o espírito da luz, muitas coisas mudaram. Rei pensa que o espírito dela é incrível e parece brilhar mais a cada dia. Será se os espíritos se parecem com seus mestres? Ele está muito orgulhoso dela. Mais tarde, ele está em seu escritório, trabalhando. Dorothea enviou muitas cartas de novo. Ela sempre participa das reuniões em nome dele, mas por algum motivo, ela nunca fala diretamente nas reuniões. Em vez disso, ela envia cartas com suas opiniões, e ele transmite os pensamentos dela no nome dela. As políticas dela, após muita deliberação, tornam o império mais próspero e a vida mais fácil para o povo. Se ela se importa tanto com assuntos nacionais, por que ela não fala uma palavra durante as reuniões? Se não fosse ela, Rei não teria sido capaz de fazer nada. Ele até perguntou diretamente a ela no passado, mas ela evitava evasivamente responder, o que tornou mais difícil entender. É realmente difícil entender o que ela está pensando. Rei queria que ela pudesse ser um pouco mais honesta, mas pelo visto, ela ainda não confia nele. Ele então resolve dar uma caminhada curta para arejar a mente. Ele preferia muito mais passar todos os dias assim, apenas caminhando. Mas então ele para ao ver a Dorothea ali. Rei percebe que o Ethan está ao lado dela novamente. Ele se esconde atrás de uma moita, enquanto se pergunta sobre o que eles dois estão falando em um lugar tão isolado. Existe um boato de que eles estão namorando, e ele se pergunta se é verdade. Ethan diz que também concorda com a proposta dela dessa reunião. Como sempre, foi feito com o melhor interesse das pessoas em mente. Dorothea agradece. Graças ao Ethan, ela está mais confiante. Às vezes ela pensa que seria bom assumir a posição do imperador e lidar com esses assuntos diretamente. Sempre tem tanto que ela quer dizer durante as reuniões, mas ela nunca conseguiu dizer nada. Rei fica confuso, sem entender se seria por causa dele ou por razões políticas. Dorothea diz que lá no fundo, ela ainda não desistiu totalmente do desejo de se tornar imperador. Rei percebe que então Dorothea sempre... Mas quando ele dá um passo para trás,
acaba pisando em um graveto, o que faz barulho. Ethan rapidamente olha na direção do som, questionando quem está ali. Ethan vai ver quem está atrás da moita. A tensão está grande. Só que, pelo visto, o rei é o Flash. E aí, quando o Ethan olha, não tem mais ninguém ali. Dorothea pergunta o que está errado. Ethan diz que deve ter imaginado. Enquanto vemos o rei escondido atrás de uma árvore, suspirando aliviado. Ele quase foi pego. Mas Rei nunca imaginou que a Dorothy pensasse assim. Todas aquelas palavras que ela disse naquele dia sobre sempre ter odiado ele, foi tudo por causa do trono. Ela quer tão desesperadamente ser o imperador, mas por causa dele, ela está escondendo seus verdadeiros desejos todo esse tempo. Teria sido melhor se ele tivesse nascido depois dela, pois assim ele poderia cuidar dos campos e ajudar a purificar o T1, e a Dorothea poderia fazer o que quisesse. Ethan diz que se encontrar fora pode ser arriscado, então talvez eles devessem marcar de se encontrar em outro momento. Dorothea concorda com essa ideia, mas toda receosa, ela pergunta se eles devem oficializar o relacionamento deles agora. Ethan diz que todo mundo já sabe que eles estão namorando, mas Dorothea argumenta que, no entanto, eles ainda não receberam a aprovação oficialmente. Ethan diz que a família dele vai receber isso bem, mesmo que o Jonathan possa não gostar. Mas quanto à família imperial... Só que alguém chega perguntando se não é a princesa Dorothea e o jovem mestre Ethan. Ele diz que nunca imaginou encontrá-los em um caminho tão isolado. Ethan pergunta o que traz o Marquês Dimitri a um lugar como aquele. O Marquês diz que apenas saiu para passear um pouco, assim como eles dois, ele imagina. Ethan confirma. Dimitri diz que viu a recém-cerimônia da luz. Foi notável, e ele fica feliz em ver que a princesa agora pode controlar espíritos tão bem. Dorothea nunca gostou da arrogância do Marquês Dimitri, mesmo antes da sua regressão. Ele foi um dos nobres que defendeu a aliança em vez de manter Hark sob controle. Depois que Hark caiu, ele tentou usar Dorothea, que era a imperatriz, para atingir o Bera. Então há muitas razões para ela achar ele desagradável. Dimitri comenta que agora que ele pensa nisso, eles dois parecem estar sempre juntos. Ele tem um filho mais ou menos da idade dela, que se formou na Episteme e é considerado excepcionalmente talentoso. Talvez eles devessem marcar o encontro da próxima vez que o filho dele visitar Lampas. Só que parece que o Ethan não está gostando nem um pouco disso. Dimitri continua a dizer que a princesa deveria encontrar um bom parceiro e se casar logo. Embora, é claro, isso não tenha nada a ver com Ethan. Antes da regressão, Ethan teria encurralado Dimitri em algum canto e levantado sua espada contra ele por ele ter ousado desejar o trono e cometer traição. Dimitri seria condenado a pagar por seus crimes e seria morto pelas mãos do Ethan. Dimitri sabe do relacionamento deles, mas o desrespeita descaradamente. De repente, Dorothea envolve seus dedos nos dele e, segurando a mão do Ethan, ela diz para o Dimitri fazer o que quiser. O coração do Ethan fica quentinho com isso. Enquanto Dimitri, todo sem graça, diz que a princesa deve estar muito ocupada. Então ele vai se despedir. Mas ele sai reclamando dessa criança ilegítima insignificante. Ethan pergunta por que ela poupou o Marquês. E Dorothea responde que não quer mais manchar as mãos com sangue. Depois que ele virou uma nova página, deveria tentar pensar positivamente sobre tudo. Mas alguns destinos são inevitáveis. Ethan pergunta se a Dorothea sabe que esse ano a saúde do imperador vai se deteriorar rapidamente. Dorothea lembra que foi por volta dessa época o dia em que o Carnon morreu. Antes da regressão, Nerel desceu para Hark após a morte do Carnon. Para tomar o trono, ele destruiu a família da Mônica, que o rejeitou e invadiu o Bera. Cabisbaixa, Dorothea pergunta se haverá outra guerra. Ethan diz
que mesmo que as coisas estejam diferentes do passado, é melhor ficar alerta. E mesmo que a guerra estoure, alguém como Nerel e seu exército poderia ser lidado por ela sozinha. Mas é melhor que não chegue a esse ponto. Dorothea diz que sempre avisou o rei para ter cuidado com Hark. Ela realmente espera que uma guerra não aconteça. Mas com esse desgraçado, quem sabe que ambições ele pode revelar? Em um barco, fortemente armado, está o Nerel. Ele está se encontrando com o Marquês Dimitri. O Marquês diz que sua família está na indústria de construção naval há bastante tempo. Mas somente alguém como o príncipe Nerel pode pagar um navio daquele tamanho em um único pagamento. Nerel diz que se ele precisar de algo, ele deve adquirir, não importa o custo. Pagando Dimitri, Nerel diz que essa transação envolve apenas eles, assim como tudo que ele viu hoje. Dimitri diz que eles já estão no mesmo barco. Então ele deve jurar sua lealdade a Hark. Por fim, ele comenta que recentemente viu a princesa Dorothea com o bastardo ilegítimo da família Bronte. Nerel pergunta se ele está falando do Ethan, e Dimitri responde que sim. Há rumores de que os dois têm um relacionamento muito próximo. Nerel diz que isso não tem nada a ver com ele. Afinal, o Beren em breve será envolvida pelas chamas. Enquanto isso, Dorothea está comentando que não importa o quanto ela pense sobre isso, o talento do Ethan parece muito desperdiçado. Ele é bom com instrumentos, e ela acha um desperdício só ela ouvir isso. Ethan diz que atualmente está usando seu talento da melhor maneira possível, ensinando ela enquanto a acaricia com suas mãos. Eles ficam de chameguinho lá, até a Joy entrar no quarto gritando. Dorothea então sai dos braços do Ethan, assustada, e pergunta por que Joy entrou tão de repente. Joy informa que eles têm um grande problema. O Poi vai ser punido. Joy ouviu dizer que Poi roubou algo da família real. E Dorothea logo fica preocupada, indo o mais rápido possível ao encontro do Poi. Lá, ela encontra o Poi com a cabeça baixada, como se tivesse levado uma bronca do homem à sua frente. Quando ele se vira, seus olhos estão cheios de lágrimas. Dorothea pergunta o que está acontecendo, e o homem responde que aquele menino contrabandeou comida real para fora do palácio. Dorothea pergunta ao Poi se é verdade, e obtém uma resposta positiva. Então ela pede algum tempo para falar com o Poi sozinha. O cozinheiro diz saber que ela e o Poi são próximos, mas se ela o proteger assim, isso pode afetar negativamente os outros funcionários da cozinha. Dorothea diz que não está protegendo ele. Ela apenas quer saber a situação exata. O homem então concorda. E agora, sozinhos, Dorothea pede que o Poi seja honesto e lhe conte o que está acontecendo. Não deveria haver escassez de comida. Então por que ele roubou? Ela pensa que ele está trabalhando na cozinha para poder comer sem roubar. Além disso, Poi agora é conhecido como um Greenhall e tem uma pequena casa para morar com Joy e o Stefan. Ela achou que nada estivesse lhe faltando. Então por quê? Poi responde que porque parecia um desperdício. Em dias de festa ou banquetes, sempre sobra comida. Comida cara que algumas pessoas nunca chegam a provar acaba no chão como desperdício de comida. Enquanto dezenas de pessoas nas ruas morrem de fome, isso parecia um desperdício. Então ele pegou a comida e compartilhou com as pessoas. Ele sabe que não deveria ter feito isso, mas toda vez que ele via comida sendo jogada fora, ele pensava nas vezes em que passou fome, e isso o deixava com raiva, ressentido e miserável. Enquanto algumas pessoas têm tanto, outras passam a vida inteira com fome, e ele simplesmente não aguentava ver isso. Ajoelhado, ele se desculpa, pois ela acolheu e ensinou ele. Mas mesmo assim, ele cometeu esse crime e manchou o nome dela. Ele só queria dar esperança para alguém, assim como ela fez. Só que ele só percebeu tarde demais que não foi por meio de suas próprias habilidades, mas roubando propriedade real. Isso é tudo culpa dele. A razão pela qual a família real não distribui sobra de comida aos pobres é porque aqueles que recebem podem se sentir humilhados
como se estivesse recebendo lixo. E aqueles que não recebem podem achar injusto e expressar raiva. Então é mais justo fornecer alimentos limpos diretamente aos necessitados. No entanto, como ela pode dizer que o coração gentil de uma criança corajosa que se posicionou contra essa injustiça ignorada até pela família real está errado? Acariciando suavemente a cabeça dele, ela diz que mesmo que o método esteja errado, ele fez muito bem. Poi diz que não, pois ele deveria ter feito com seu próprio dinheiro e ajudar diretamente com seus esforços. Dorothea diz que não se arrepende de ter trazido ele ali, mas ela não pode fingir que isso não aconteceu. Essa é a lei real. Porém, isso também não significa que a vida dele acabou. Poi pergunta se ela não está decepcionada com ele, e Dorothea responde que de jeito nenhum. Os olhinhos dele chegam a brilham, e em um abraço apertado com a Dorothea, ele pede desculpas. Mais tarde, Poi e Dorothea voltam e Joy sai correndo ao encontro do irmão. Preocupada, ela pergunta se o Poi está bem e se não está machucado. Poi diz que, graças à princesa, ele evita um castigo severo e apenas não pode mais trabalhar na cozinha real. Ethan percebe que então foi por isso que a princesa ficou na cozinha antes. Tanto para evitar o boato de que o Poi está sob a proteção da princesa, como para resolver rapidamente a situação para que ele não fosse punido com mais severidade. Assim, ela mantém sua dignidade como uma princesa, enquanto resolve o problema da forma mais leniente para o Poi. Stephen e Clara chegam chamando pelo Poi, com preocupação estampada em seus rostos. Só de ver eles, os olhos do Poi começam a encher de lágrimas, e em pouco tempo, ele está chorando e se desculpando com Stephen. Stephen abraça para confortá-lo, e vendo isso, Dorothea pensa que eles realmente parecem uma família de verdade. Alguém pergunta o que o Poi planeja fazer agora, ao que ele responde que pretende abrir uma loja. Dorothea diz que será difícil conseguir uma boa loja em Lampa sozinho, mas Poi responde que economizou muito dinheiro. Ele tem 15 mil blunts. Dorothea fica surpresa por ele ter economizado tanto em apenas alguns anos. Isso é incrível! Mas não se trata apenas de comprar a loja. Ele também precisará de dinheiro para mantê-la funcionando. Poi diz que vai conseguir de alguma forma. Ele pode até pegar emprestado no banco. Joy acrescenta que ela e o Stephen também têm dinheiro guardado. Mas Dorothea ainda acha que isso pode não ser suficiente. Então ela vai apresentar um credor que oferece melhores condições que o banco e garante segurança. Ela pergunta a Clara se ela trouxe a medalha, e Clara responde que sim, já segurando uma caixinha. Dorothea explica que aquela é uma medalha usada pela família real. Com ela, ele pode fazer qualquer transação importante e o revendedor pode cobrar o custo da família real. Poi pode processar os procedimentos de pagamento através da Clara. Dorothea se desculpa com Poi por não conseguir impedir a punição dele por causa da lei real. Mas ela espera que ele aceite a medalha. Ela espera que esse erro não faça ele perder o ânimo. O coração dele é uma das razões pelas quais ela se importa com ele. Ele não deve deixar que o medo de estar errado o impeça de ajudar os outros. E não deve se arrepender das escolhas e ações feitas para ajudar os outros. Ela sempre vai torcer por ele. Assim como a felicidade da fatia de Todd de maçã quente que ele deu a ela, ela espera que a mesma felicidade se espalhe para todos. Alguns meses depois, vemos a loja de sobremesas do Poi. Dorothea, acompanhada da Clara, chega para visitar a loja. Poi cumprimenta elas, e Dorothea comenta que a loja está incrível. Poi agradece e informa que ainda está em processo de organização. Então está um pouco caótico. Mas ele diz que aquela torta é o presente dele para ela. Dorothea agradece. Aquilo parece absolutamente delicioso. Poi diz que vai trabalhar duro e pagar de volta o dinheiro que ela emprestou. Dessa vez, ele quer ajudar as pessoas com sua própria força. Ele quer compartilhar a felicidade. Ele sente amor ao dar pão para as pessoas necessitadas todas as manhãs. Dorothea fica feliz ouvindo o discurso do Poi.
que acrescenta que se a Dorothea quiser, pode sempre comer sobremesas na loja dele. Mas então, um homem encapuzado entra. Ele aponta para a torta de maçã na mão da Dorothea e pergunta se pode ter uma também. Poe diz que é claro, tem muitas, então ele pode pegar algumas. Mas o homem responde que não. Ele quer compartilhar aquela que a moça está segurando. Clara pergunta se ele sabe quem é a moça. Mas Dorothea sinaliza para ela parar e se desculpa com o homem. Mas diz que aquela torta foi feita especialmente pelo chefe confeiteiro para ela. Então ela não pode compartilhar. A pessoa começa a tirar o capuz, revelando belos cabelos loiros. Sim, meus caros, a pessoa encapuzada era o rei, que pergunta se ela não pode dar um pedaço da torta para o irmão. Dorothea pergunta por que ele está ali. E Rei responde que ouviu que seu professor, o Poe, abriu uma loja. Então ele foi secretamente. Dorothea fica confusa com a parte do professor. Mas então ela se lembra que o Poe ensinou o rei a fazer pão. Rei continua implorando por um pedacinho da torta. Mas Dorothea manda ele pegar uma para ele e comer. Poe manda ele não se preocupar, pois eles têm muito pão para compartilhar. Poe fez questão de fazer o suficiente, porque há muitas pessoas no mundo com quem compartilhar. Rei pega um dos pães que o Poe estava oferecendo e o agradece por ele estar fazendo o que eles deveriam fazer. Isso também é graças a Dorothy, que lida bem com as coisas. Se fosse ele, teria sido capaz de lidar com sabedoria como a Dorothy fez naquela época? Vendo ela sorrir brilhantemente, ele pensa que quer que ela... Todo verão, os nobres de Uber apreciam a caça. A floresta é um ótimo refúgio para escapar do calor do verão. Então a família real também realiza torneios de caça. No entanto, o torneio de caça desse ano é o primeiro sem o Carnon. Esse deveria ser o ano em que o Carnon morre. Dorothea nunca gostou dele, mas ainda assim ela se sente estranha. De repente, alguém a chama. É a Joy, informando que tem algumas pessoas seguindo elas. Dorothea pensa que todo ano eles causam um alvoroço só para ter um vislumbre do Ethan. Joy pergunta o que elas deveriam fazer e se deveriam se livrar deles. Mas se espreguiçando, Dorothea responde que não há necessidade e chama a Joy para correr. Dorothea então começa a correr, enquanto pensa que se eles acreditam que se a seguirem poderão conhecer o Ethan, então eles estão certos, já que ela está indo se encontrar com ele. Joy manda a Dorothea ter cuidado ao descer, mas Dorothea manda ela não se preocupar. Dorothea pula com estilo e atinge o chão em segurança. Logo, ela já está correndo de novo, enquanto se pergunta se eles podem alcançá-la. Só que a resposta é não. Eles já estão exaustos. Dorothea é muito rápida para eles alcançarem. Joy pergunta se ela não está cansada disso todo o ano. Dorothea responde que é um pouco divertido. Ela pode correr livremente graças a eles. Joy então percebe que a Dorothea com certeza está gostando. Eles avistam uma figura encapuzada, que obviamente é o Ethan. Dorothea comenta que ele é muito popular. Ethan pergunta se ela foi perseguida de novo hoje. Dorothea responde que sim, e pergunta se não tinha ninguém perseguindo ele. Ethan responde que, graças ao Jonathan, ninguém o perseguiu. Jonathan não gosta que o Ethan receba mais atenção do que ele, então ele expulsou todo mundo. Dorothea comenta que às vezes o Jonathan é realmente útil. Ethan diz que ele salvou o irmão, então Jonathan lhe deve pelo menos isso. Era para o Jonathan ter morrido durante uma viagem de caça anos atrás. Mas, pelo bem da reforma, Ethan impediu de caçar e salvou sua vida. Honestamente, Jonathan é uma das pessoas que o atormentaram a vida toda. Mas ele também quer mudar, assim como a princesa. Tirando uma folha do cabelo da Dorothea, Ethan diz que agora chega de Jonathan e pergunta se ele pode pedir uma aula de caça de verdade. Dorothea concorda e diz para eles irem. Logo em seguida, vemos o Ethan segurando um arco e se preparando para lançar uma flecha. Dorothea diz que é agora,
e Ethan lança a flecha. Dorothea pergunta para onde foi a flecha, e Ethan fica todo sem graça. Joey começa a rir do Ethan, enquanto zomba que ele não vai conseguir pegar nenhum coelho esse ano. Foi muito bom eles terem chegado a um lugar deserto. Dorothea tenta o confortar, dizendo que ele pode não ser bom com um arco, mas manuseia bem um arco de violino. Segurando a mão dele, ela pede para eles tentarem de novo. Vendo a felicidade dela, Ethan concorda com um sorriso. Muitas tentativas depois, Ethan está pedindo desculpas por ser um incômodo quando ela o ajudou tanto. Dorothea diz que isso é natural, já que ele não faz isso com frequência. Ela então começa a ajustar a postura dele. Ele tem que relaxar os ombros e descansar a flecha reta contra o arco. Por fim, ela pergunta o que ele acha. Assim é muito mais fácil, certo? Só que o Ethan só consegue pensar que ela está muito perto. Quando vê um movimento em uma moita, ela manda ele atirar. E novamente a flecha sai cortando os céus. Só que dessa vez acerta um pato. Ethan não parece ter processado ainda o que aconteceu, quando Dorothea aparece segurando o pato. Com um belo sorriso, ela diz que essa foi a primeira caçada bem-sucedida dele. Ethan diz que estava apenas fazendo o que ela mandou. Então, ela é incrível. Dorothea diz que se sente da mesma forma quando vê ele tocar piano e violino. Entregando o pato para ele, ela diz achar que cada um tem seu próprio papel a desempenhar. Um forte barulho é ouvido. Ethan pergunta o que foi isso. Dorothea informa que é o som de buzina convocando uma assembleia. Provavelmente ainda não é a hora da reunião. Então aconteceu algo? Um cavaleiro chega correndo e gritando que tem más notícias. O príncipe herdeiro caiu do cavalo e sofreu um ferimento grave. Ele bateu a cabeça e ainda não recuperou a consciência. Dorothea não entende como isso pode acontecer com o rei, que manuseia cavalos como se fosse seu próprio corpo. Isso nunca aconteceu antes da regressão. Dorothea questiona quando ele vai recuperar a consciência, e o médico responde que não pode garantir nada. As lesões externas não são graves, mas o trauma na cabeça é sempre imprevisível. Dorothea pergunta se isso significa que o rei pode morrer. O médico responde que no pior cenário, sim. Dorothea se sente fraca, mas antes que ela caia, Ethan segura. Aflita, Dorothea pensa que o rei pode morrer. Para salvar o rei, ela viveu sua vida desejando que ele assumisse o trono. Onde tudo deu errado, ela não pode perder o rei de novo. Ethan a chama, tirando ela de seus devaneios. Ele pede que ela se acalme, pois é a vez dela se apresentar em nome do rei. Dorothea percebe que o Ethan está certo. Ela não pode desistir. Então, com a confiança renovada, ela manda eles se certificarem que ninguém fale uma palavra sobre isso. Eles devem dizer ao povo que o príncipe está ausente devido a problemas de saúde e silenciar rigorosamente quem sabe a verdade. Depois ela pede que o Ethan fique ao lado do rei por precaução. Ethan pergunta o que ela vai fazer, ao que ela responde que deve falar com o imperador. Rei não deve morrer. Ela não vai deixar que isso aconteça de novo. Ethan apenas observa ela partir. Já com o imperador, Dorothea informa que Raymond está em estado crítico, o que preocupa o imperador. Ele questiona se isso é verdade, e Dorothea confirma. O imperador então pergunta quem sabe disso. Dorothea informa que silenciou todos para evitar que rumores se espalhem e colocou indivíduos de confiança no lugar do príncipe. O imperador fica em silêncio, provavelmente surpreso por como ela agiu rápido. Por fim, ele diz que ela lidou com isso bem e rapidamente. Suspirando, o imperador pergunta se então Raymond... Mas depois ele pergunta se a Dorothea entende. Por enquanto, ela precisará agir em nome do rei. E se o rei não recuperar a consciência, ela terá que sucedê-lo. Dorothea se pergunta se ela
pode se tornar um imperador. Ela certamente queria se tornar um imperador. Mas ela pode ser um bom imperador? E se ela se desviar por um caminho escuro novamente? E se ela acaba queimando tudo com aquelas mãos? O imperador manda ela se controlar, pois ela é uma Milanê. Esse comentário faz Dorothea se perguntar se o Carmão sabe que, na verdade, ela não consegue comandar nenhum único espírito e tem enganado a todos. De repente, um homem entra desesperado na sala. O imperador pergunta o que foi e por que ele está hesitando tanto. O homem diz acreditar que o imperador precisa ver isso por si mesmo. Dorothea pensa que sem chance. Não pode ser. Rei não poderia ter morrido. Dessa vez, ia ser diferente. Dorothea o encara, emocionalmente afetada. Rei está sentado olhando pela janela. Dorothea o chama e ele olha na direção dela. Ela se aproxima dele, enquanto agradece a Deus por ele estar acordado. Ela pergunta se ele está se sentindo bem, e ele responde que sim, mas pergunta quem ela é. Eita, vocês acham que ele realmente perdeu a memória ou está apenas fingindo? Dorothea e o imperador são pegos de surpresa, vacilando diante da pergunta. Perplexo, o imperador questiona o que exatamente aconteceu com o rei. O homem informa que até o momento o príncipe não tem nenhuma memória. Ele não sabe quem é, nem qual cargo ocupa. Então o homem passou muito tempo explicando tudo para o rei depois que ele acordou. Não tem tratamento adequado para o rei. Então o imperador vai ter que esperar até que o rei recupere as memórias. Dorothea se apresenta para o rei e pergunta se ele realmente não se lembra quem ela é. Rei diz que se ela é uma Milanê, deve fazer parte da família dele. Irritada, Dorothea diz que é a irmãzinha dele e o chama de idiota. Rei se aproxima dela e com um sorriso diz que sua irmãzinha é muito linda. Mas Dorothea tira a mão dele do seu rosto, enquanto pede que ele pare com esse absurdo. Ele está falando bobagem como se a situação não fosse séria o suficiente. Theon entra desesperado no quarto, mas então para ao ver Dorothea ali. Ethan cumprimenta o Theon, mas Theon diz que ele não deveria estar ali. Dorothea diz que ela chamou Ethan, pois ela precisa da ajuda dele. O Ethan é confiável. Meio desconfortável, Theon diz entender. Rei pergunta a Dorothy quem são eles, e Dorothy apresenta o Theon como amigo e assistente dele. Mas quando apresentaram o Ethan, ele mesmo se apresentou como membro do Ducado Bronte e diz que tem dado aulas de música para Dorothea. Eles dois também conversavam às vezes. Mas Rei diz não ter lembranças disso. Ethan diz que por enquanto ele deve se concentrar em se recuperar. Rei fica desanimado, pensando que está apenas causando problemas para todo mundo. Mas então Theon coloca a mão no ombro dele, enquanto pede que ele não diga isso. Eles farão o melhor que puderem até ele melhorar. Rei agradece com um sorriso, mas depois diz que tem algo que ele quer perguntar. Tendo em vista que ele é o príncipe herdeiro e a Dorothea é uma princesa, eles tiveram um relacionamento tenso? Dorothea diz que não exatamente. E Rei diz que isso é um alívio, pois ele não sabe o que teria feito se eles não se dessem bem. Ela pergunta se porque ela poderia representar uma ameaça à vida dele. Mas ele responde que não. E diz que é porque, se ele tivesse um relacionamento ruim com uma irmãzinha tão amável, então isso significa que ele era uma pessoa horrível. Dorothea ri ao perceber que ele nunca muda, seja na vida anterior dela ou agora, quando perdeu as memórias. Rei fica feliz ao ver ela sorrir, mas Theon diz que ele precisa descansar. Um homem entra avisando que o imperador está convocando
a Doroteia e o Theon. Ethan diz que vai cuidar do rei enquanto eles dois estiverem fora, e Doroteia agradece. Assim, eles dois saem, mas Theon dá uma olhada para trás antes de sair. Rei então pergunta para o Ethan se eles eram próximos. Ethan diz não ter certeza e pergunta se o rei diria que eles eram próximos. Ou talvez ele pense que eles não eram próximos. Rei diz não se lembrar de nada, mas Ethan dá um sorrisinho sarcástico. E então comenta que é muito tocante que o rei esteja indo tão longe. Mas se ele for fazer isso, precisa ser mais sutil e minucioso. Vendo a confusão do rei, Ethan explica que está dizendo que as mentiras dele devem ser mais meticulosas. O imperador está dizendo que com a condição atual do rei, Doroteia terá que compartilhar o trabalho do Raymond, como ele mencionou antes. Ele não sabe quanto tempo o Raymond ficará nesse estado, mas eles também precisam preparar uma solução de longo prazo. Então Doroteia tem que reservar um tempo para fortalecer sua posição. Mas se o príncipe herdeiro recuperar suas memórias, o fato dela ter se envolvido em assuntos de estado não terá mudado nada, e Raymond voltará a fazer seu trabalho como antes. Doroteia sabe que é apenas um substituto para o rei, então ela só precisa aguentar isso. O imperador então pede que o Theon ajude a Doroteia a se acostumar com o trabalho. Como ele é o ajudante mais competente em Umbera, Car não tem certeza de que será útil. Doroteia pensa que eles não estão tão desconfortáveis perto um do outro como antes, mas ela não acha que o Ethan vai gostar disso. Ela se pergunta como Theon está reagindo a isso, mas ele apenas aceita de boas. O imperador então diz que eles podem começar a fazer o trabalho do Raymond, mas antes de terminar a frase, acaba tossindo. Tanto Theon quanto Doroteia ficam preocupados, ainda mais ao verem que o imperador está tossindo sangue. No fim, o imperador terminou acamado. O homem disse que, como a Doroteia podia ver, o imperador não está com a melhor saúde. Então ela pode precisar se preparar para o pior. Voltando para o Ethan e para o rei, Rei disse que não sabia do que ele estava falando. Ethan disse que o rei falou Dorothy. Ninguém chama a princesa Doroteia de Dorothy, exceto o rei. Talvez Rei tenha inclusive planejado a queda do cavalo. Percebendo que foi descoberto, Rei diz que o Ethan tem um olho mais rápido que a maioria. Ethan diz que é claro, mas dizer que a princesa era bonita e não dizer que ele era também, entregou na hora. Mas ele é grato pelo elogio que o rei deu. Só que como recompensa por descobrir o segredo dele, Ethan pede que ele explique por que está continuando com esse ato ousado e perigoso. Rei diz que quer entregar o trono para Dorothy. Ethan pergunta se ele discutiu isso com a Doroteia. Rei diz que ela não sabe disso, mas ele sabe que ela recusaria se ele fizesse isso. Ela sempre tentou permanecer discreta, mesmo que seja capaz o suficiente para que sozinha possa representar uma ameaça à linha de sucessão. No início, ele não entendeu por que ela tentou tanto esconder, mas ele só percebeu recentemente que ela tem medo de competir com ele. Ela deseja que o Império não caia no caos, mas ele vê como os olhos dela brilham sempre que ela fala sobre o Império, e o modo como ela sorri com a forma como o Império está melhorando. Se ele não estivesse ali, ela não teria que se encolher assim. Ethan sabe o quão dolorosa foi a vida passada para Doroteia, e também sabe quanto tempo levou para ela tratar essas feridas. Mas é verdade que ela brilha mais quando ajuda em assuntos de Estado. Ela fica mais bonita quando trabalha duro pelo bem dos outros. Mas ela realmente ficaria feliz em suceder ao trono assim? Rei diz que ainda assim ele acredita na Dorothy. Pode ser caótico e incontrolável no início, mas ela é forte. Ethan também pensa assim, né? Foi por isso que ele esperou até eles estarem sozinhos para confrontá-lo, certo? Ethan diz que ele está certo.
Mas se o rei sobrecarregar Doroteia, ele imediatamente vai revelar tudo a ela. Rei pergunta se o Ethan realmente ama Dorothy, ao que o Ethan responde que tudo o que faz é por ela. Rei então estende a mão, dizendo para eles darem o seu melhor pela Dorothy, pela felicidade dela. Ethan bate na porta de um quarto e deixa ele entrar. Lá dentro, ele encontra Doroteia e questiona se algo aconteceu. Doroteia informa que o Carnon desmaiou após tossir sangue. Faltam apenas alguns meses até que ele morra. Se ele morrer antes do Raymond recuperar as memórias, o palácio vai cair no caos. Ela será capaz de fazer um bom trabalho? Ethan então abraça ela por trás. Ele pede que ela não se preocupe, pois irá se sair bem. Doroteia percebe que agora o Ethan está ali, mas ela se pergunta por quanto tempo pode ficar com ele. Ele tem vindo ao palácio sob o pretexto de aulas de piano, mas se ela ficar realmente ocupada, não terá mais tempo para isso. Mas seria sábio envolver o Ethan na política? Ele pode ser bem-vindo na alta sociedade, mas seria bastante difícil para um filho ilegítimo encontrar um lugar entre os burocratas que valorizam tanto as linhagens. Ela não quer que o Ethan enfrente esse obstáculo apenas para entrar no mundo da política. Talvez ela devesse ter dado um pequeno cargo a ele antes, pois assim, mesmo que ele não estivesse envolvido em política, haveria um pretexto para chamar ele ao palácio. E já que ela é a única sucessora do trono, Carnon permitiria que ela se casasse com Ethan? Conhecendo Carnon, ele com certeza iria atrapalhar o relacionamento deles. Nesse caso, o que ela deveria fazer? Ethan colocou suavemente a mão na lateral do rosto dela e deu um delicado beijo em sua testa. Depois comentou que foi um dia bem longo e agitado, mas ele tem certeza que o Raymond irá recuperar as memórias antes que o imperador faleça. Se por acaso isso não acontecer, ele certamente ainda será capaz de cumprir com seus deveres de príncipe herdeiro. Tudo que ele está fazendo é ajudar o príncipe, então não precisa ter medo. Dessa vez, é ela quem o abraça e pede para ele, por favor, continuar indo até o palácio usando as aulas como desculpa. Ele deve ficar ao lado dela. Ethan diz que não importa o que aconteça, ele sempre estará ao lado dela. Um dos empregados, chamado Robert, pergunta ao imperador como ele está, ao que Carnon responde que está bem, mesmo ele claramente parecendo estar bem acabado. Carnon diz que eles têm que se preparar para o pior, considerando a condição atual do Raymond. Robert pergunta o que ele quer dizer. O imperador pergunta se não é óbvio. Ele está se referindo ao casamento da Doroteia. Alguns dias depois, alguém está perguntando onde está o rei. Uma empregada informa que ele diz que ficaria na horta o dia todo. Agora, Doroteia está indo até a horta. Rei sempre gostou de cultivar coisas, cuidar de algo e dar carinho. Ela se pergunta como ele pode ser tão bondoso. É porque ele é diferente dela? Ela fica surpresa ao ver o jardim, pois ela pensava que fosse um jardim comum. Mas agora que ela está olhando mais de perto, há vegetais cobrindo cada centímetro. E ele não está cultivando apenas uma variedade. Esta é basicamente uma instalação de pesquisa agrícola. Quando ele teve tempo para cultivar isso? Ao ver a irmã, Rei a cumprimenta animado. Junto dele está o Ethan. Surpresa, Doroteia pergunta o que ele está fazendo ali e o que está vestindo. Rei explica que o Ethan está o ajudando e Doroteia pergunta com o quê? Rei diz que o Ethan está explicando as regras do palácio e as responsabilidades dele. Além disso, Ethan disse que ele poderia recuperar as memórias se fosse algum lugar conhecido ou fizesse algo que fez no passado. Então eles foram cuidar das plantas juntos. Ethan pensa que até parece que ele disse isso tudo. O príncipe herdeiro é bem diferente do que parece. Doroteia solta arzinho pelo nariz, mas não se aguenta e acaba caindo na gargalhada.
Ela se desculpa. É só que ela nunca pensou que eles dois se dariam bem. E diz que aquelas roupas ficaram bem no Ethan. Ethan agradece. Então ela pergunta como o rei se sente. A memória dele está começando a voltar? Rei diz não ter certeza. Ele ainda não se lembra de muita coisa. Dorothea diz que, no entanto, parece que ele ainda se lembra de como cuidar do jardim. Rei diz achar que isso é algo que ele gostava de fazer. Dorothea pensa a respeito dessas palavras e se pergunta a respeito dos deveres dele ou do Império. Ele pode ter perdido as memórias, mas ele não está curioso sobre o trabalho que fazia antes? Rei diz que o Ethan já lhe contou muito sobre isso. Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer. Ela estava perguntando se ele pensou em cumprir os deveres como príncipe herdeiro ou retomar a posição que ocupava. Rei se desculpa, mas diz gostar mais de trabalhar no jardim. Além do que, ele ouviu que ela está fazendo um trabalho muito bem. Todo mundo dizia que ela era melhor que ele. Então ele acha que ela se daria melhor como imperatriz. Mas com a aura sombria, Dorothea chama ele de príncipe herdeiro Raymond. E informa que ela é apenas a substituta temporária. Raymond argumenta que no estado atual dele, eles não sabem quando ele poderá cumprir seus deveres como príncipe herdeiro. Dorothea diz que ele pode aprender e se acostumar com isso. Ele foi bem até agora, então ela tem certeza que ele consegue. Rei diz que o Bera precisa de um monarca competente como ela, mas ela diz que não é competente. Tem coisas que só ele pode fazer como príncipe herdeiro. Mas Rei grita para ela parar. Ele não quer que ela o chame de príncipe herdeiro. Se ela também o chamar assim, então quem chamará ele pelo nome? Dorothea diz que o nome dele não está aí para ser usado. Ele deve ser registrado para a história. Mas Rei diz que quer que eles estejam próximos o suficiente para se chamarem carinhosamente pelo nome. Ele não quer que seu nome seja usado apenas por estranhos que apenas o julgam com base em seus padrões. Dorothea diz que nem sempre ele pode conseguir o que quer na vida. Rei diz que isso pode ser verdade, mas ele pode viver tentando o seu melhor para conseguir as coisas que quer na vida. Se tremendo, Dorothea pergunta se ele acha que pode conseguir tudo sozinho com esforço. Ele acha que as pessoas de fora do palácio podem se tornar príncipes herdeiros apenas se esforçando? Rei pergunta se então é por isso que ela quer permanecer como princesa. Se ela tivesse o direito de se tornar imperatriz, ela se tornaria? Se tremendo, ela diz achar que... Mas antes de terminar a frase, vira a cabeça, tentando tirar esses pensamentos da mente. E então vai embora. Rei fica meio triste vendo ela partir, enquanto Ethan vai atrás dela. Dorothea pergunta ao Ethan se ele pedirá um ladrão para vigiar a casa dele, o que deixa Ethan confuso. Então, com lágrima nos olhos, ela diz que um ladrão que cometeu um crime no passado não deveria ser capaz de cometer o mesmo crime. Se essa tivesse sido a primeira vida deles, se eles tivessem vivido felizes sem esse conhecimento, não teriam que lidar com esse conflito. Ethan envolve ela em um abraço, enquanto diz que eles podem viver assim porque essa é a segunda vida deles. Ela pode parar se isso for muito difícil para ela. Contanto que eles estejam felizes, é o suficiente. Ele pensa que isso é culpa dele. Se ele soubesse que isso torturaria tanto ela, ele nunca teria concordado com esse plano ridículo. Se ela mais uma vez escolher a morte devido ao peso de sua vida, haverá algo que ele possa fazer para evitar isso dessa vez? Ele então pede para ela fazer o que o seu coração desejar. Em outro lugar, Nerel está recebendo a informação de que o Raymond caiu do cavalo e machucou a cabeça, mas recuperou a consciência imediatamente. Com um sorriso no rosto, Nerel diz que nunca pensou que ouviria algo assim. O Sevton diz que, no entanto, o Raymond pode não ter se recuperado completamente ainda, pois a Dorothea está lidando com os deveres dele. Nerel diz que não tem muito que ela possa fazer
quando tem um relacionamento tenso com os nobres, mas não machuca ter cuidado. Ele então manda enviar um presente de consolação para Umbera, pois afinal, o príncipe herdeiro deveria ser consolado por seu ferimento. Além disso, Nerel tem certeza de que o Raymond vai se arrepender de ter sobrevivido àquela queda mais tarde. Já faz algum tempo que a família Fred está fraca, e agora Carnon depende de seu espírito de luz abatido para usar a coroa. Além disso, todo mundo sabe que o velho não tem muita força sobrando. Não tem ninguém que apoie o império caindo em ruínas. É por isso que eles devem construir um império novo e mais poderoso. Então manda o homem ficar de olho em Umbera. Dando uma risada maligna, Nerel diz que tudo está progredindo suavemente. Um livro com a capa preta e detalhes dourados está sobre a mesa. Ethan pega o livro. Aquele livro antigo é o único tomo no mundo que detalha a pesquisa sobre os espíritos. Em sua vida anterior, Julia foi a primeira a encontrar isso. Isso levou à descoberta da pedra espiritual. Para lidar com o espírito da luz com mais habilidade, Ethan encontrou o livro nessa vida e tem se agarrado a ele desde então. Mas o livro contém muitas histórias não verificadas. Mas a coisa mais notável do livro é que a doença do Carnon tem origem no espírito da luz. A razão pela qual tantos milanês morrem de tumores malignos é porque a força vital do espírito da luz consome os nutrientes do corpo, tornando propenso a tumores. É por isso que, assim como a família Fred precisa do espírito da luz para evitar ser engolida pela escuridão, a família Milanê precisa do espírito das trevas para suprimir a força vital do espírito da luz. Mas a família Fred perdeu o poder, então não tem como tratar o tumor do Carnon. Claro, tem o Theon, mas atualmente ele não pode manejar o espírito das trevas com habilidade. Se o Ethan descuidadamente sugerir que o Theon trate o Carnon, há uma chance de que ambos morram. É esse o nível de perigo que pode haver quando os espíritos interagem entre si. Talvez houvesse uma chance se eles tivessem treinado juntos desde pequenos. Honestamente, Ethan não se importa com nenhum deles. Mas se por acaso ele puder aliviar a carga da Dorothea com isso... De repente, batidas na porta são ouvidas, e Ethan guarda o livro. Seu irmão entra no quarto, com a garrafa de bebida na mão, gritando que estava chamando Ethan e perguntando por que ele não saiu. Olhando para a bebida, Ethan percebe que seu irmão está nisso de novo. Assim ele pergunta o que foi. E Jonathan questiona se é verdade que o príncipe herdeiro chamou ele ao palácio. Ethan se pergunta se seu irmão ouviu falar disso. E diz que o assistente do príncipe está ocupado no momento. Então o rei chamou Ethan para ajudá-lo temporariamente. Jonathan pergunta por que ele? Por acaso Ethan dormiu com Raymond? Ethan só consegue se perguntar como Jonathan só pensa nisso. Cutucando Ethan, Jonathan pede que ele lhe conte como enganou o príncipe. Mas talvez ele não possa revelar o segredo, já que esconder coisas é a única coisa que o Ethan sabe fazer. Ou Ethan realmente levou o príncipe e a princesa para a cama juntos. Mas Ethan simplesmente arranca a garrafa da mão dele e a joga no chão, quebrando ela. Depois se aproxima do irmão e, com tom ameaçador, diz que o Jonathan pode insultar ele, mas ele não vai tolerar que insulte a princesa. Ethan pede que o Jonathan não faça ele se arrepender de ter o salvado. Jonathan diz que já teve o suficiente disso e parte para cima do Ethan. Mas Ethan facilmente coloca o irmão em seu lugar, o chão. Depois pergunta se o Jonathan o odeia tanto assim. O que rapidamente Jonathan confirma, pois as pessoas sempre comparam ele com o Ethan desde que o Ethan apareceu. Porque ele tem que tolerar ouvir que não é tão bom quanto o Ethan.
como Ethan ousa ser um estorvo na vida dele. Mas com ar sombrio, Ethan pergunta se então ele se sentiu melhor quando bateu, insultou e viu ele sofrendo depois de comer pão com cacos de vidro quando era criança. Jonathan apenas usou ele para aliviar sua raiva, porque senão teria que admitir sua própria insignificância. Jonathan está se tremendo. Talvez de raiva, talvez de medo, ou talvez aquelas palavras simplesmente estejam machucando ele profundamente. Mas ele criou forças para se levantar. E chamando o Ethan de bastardo arrogante, ele desfere um soco no rosto do Ethan, mandando ele sair do seu caminho. Depois disso, ele vai embora. Ethan pensa que se tivesse deixado Jonathan morrer naquela época, ele teria herdado o título de duque e poderia apoiar a princesa como seu parceiro. Ele começa a pegar os cacos de vidro, mas acaba se cortando. Vendo sangue, ele pensa que, no entanto, ele não pode fazer isso. Ele não pode viver assim, se quiser compensar os pecados que cometeu. Ele quer estar orgulhosamente ao lado da princesa nessa vida. Agora, ele simplesmente sente falta dela. Dorothea está pensando no Ethan enquanto olha o colar. Já se passou uma semana inteira e até agora nada dele aparecer no palácio, o que faz ela se perguntar se aconteceu alguma coisa. Ela queria poder visitar ele, mas ela anda tão ocupada ultimamente que mal teve tempo de dormir. Hark tem agido de forma muito suspeita recentemente. Em sua vida passada, apesar da vantagem no mar, Hark atacou das montanhas. Eles chamaram a atenção com uma embarcação enorme e enviaram o resto do exército em pequenos navios rio acima, em direção às montanhas. O Bera caiu no caos, incapaz de enfrentar suas forças. Então, para derrotá-los, Dorothea quebrou Dick à frente do exército de Hark e conquistou a vitória. Contudo, o rompimento do Dick fez com que algumas cidades fossem destruídas. Pensando naqueles que morreram sob o pretexto de proteger o Império, faz Dorothea querer diminuir os danos causados dessa vez. Vendo que Hark comprou muitos navios recentemente, parece que eles estão planejando o mesmo ataque de antes. Mas como ela denuncia isso? Não tem evidências suficientes para fazer qualquer afirmação, baseada apenas no fato de que Hark comprou alguns navios. Theon está trazendo relatório sobre a fronteira de Hark que ela solicitou. Como ela esperava, há mais tropas ao longo da fronteira. E há um relato de que o Marquês Dimitri entregou um grande número de embarcações de pesca para Hark. Dorothea diz que é totalmente possível que o Marquês tenha feito isso. E Theon pergunta se ela acha que o Marquês entregou navios militares para Hark. Dorothea diz que com remodelações inteligentes, embarcações de pesca se tornam militares. Tudo é possível quando se tem dinheiro. Até mesmo no passado, o Marquês Dimitri era atraído pelo poder. Ela pergunta se o imperador também está ciente disso. Ao que Theon responde que pretende relatar a ele essa semana. Além disso, tem algo importante ali. Quando ele ia pegar o papel para mostrar, sem querer, acabou tocando a mão da Dorothea. Rapidamente, ele se afastou, se desculpando. Nisso, o colar acabou caindo, e ele se abaixou para pegar. Só que quando ele tocou, o espírito da luz acabou se ativando, e foi como se um peso tivesse sido tirado dele. Ele se pergunta se isso poderia ser o espírito da luz. Theon diz que agora que ele pensa nisso, ela sempre usa aquele broche. Dorothea diz que o Ethan deu para ela em seu debut, e Theon percebe que a primeira vez que ela conjurou o espírito foi no debut. E se... Dorothea diz que esqueceu de perguntar se ele está bem sem a purificação, já que deve fazer uma semana desde que ele foi purificado.
Theon diz que estava planejando ver o príncipe herdeiro sobre isso amanhã. E Dorothea pensa que com o rei se sentindo mal, Theon não conseguiu pedir a purificação. Então ela diz que ele sabe que pode pedir a ela. Mas Theon diz que ela também precisa cuidar da saúde. A purificação exige mais força do que ela imagina. Ela pergunta se ainda o deixa desconfortável. Mas ele responde que não é isso. Dorothea então segura a mão dele, enquanto diz que vai ajudá-lo. Se essa for a única maneira dela se redimir pelos erros que cometeu com ele, então ela nunca hesitará em ajudá-lo. Ela diz que talvez não seja muito boa nisso, e pede que ele avise se ficar desconfortável. O poder do Espírito da Luz está fluindo nele. Parece que o peso da morte foi liberado, e ele está sendo preenchido com a força vital da luz. Essa luz é mais forte e brilhante que a do Raymond, e o toque da mão dela faz cócegas nas dele. O coração dele está batendo descontroladamente. E é aí que ele percebe que ainda tem sentimentos por ela. Dorothea pergunta como ele se sente agora. Theon solta a mão dela e, se curvando, agradece. Depois diz que, como já terminou o relatório de hoje, está indo embora. Dorothea pede que ele espere, mas ele vai embora sem nem olhar para trás. Ele está saindo apressado, descompassado. Ele achou que tinha superado os sentimentos que tinha por ela. Então, por que seu coração está acelerado? Mas o Ethan chega ali. Ethan pergunta se o Theon acabou de ver a Dorothea, o que Theon confirma. Depois comenta que o Ethan parece visitar a Dorothea com muita frequência. Ethan responde que não tanto quanto o Theon, já que faz uma semana que ele não vai ali. E pergunta se tem algo mais que o Theon gostaria de dizer. Theon começa a falar sobre o broche que o Ethan deu para Dorothea, mas por fim resolve desconversar e diz que o Ethan pode seguir seu caminho, enquanto começa a ir embora. Ethan se pergunta se o Theon descobriu e pensa que eles precisam ter mais cuidado. Clara, a animada, diz que já faz um tempo desde que o Ethan foi ali. Ethan diz que está ali para ver a princesa. E Clara informa que a princesa foi cedo para o quarto, onde ela tem trabalhado ultimamente. Mas parece que a Dorothea não está dormindo. Então Clara está preocupada com ela. Ethan pensa que faz sentido depois do que aconteceu com o rei e agora com o imperador. Clara diz que preparou um leite especial com mel e figos e pergunta se ele poderia levar para Dorothea quando entrar. Ethan fica confuso, mas acaba concordando. Alguém bate na porta e, achando ser a Clara, Dorothea começa a falar sobre os documentos que ela mencionou antes. Só que quando a pessoa fala, ela percebe que não é a Clara. Ethan entra trazendo o leite e o figo, e desesperar não está interrompendo. Rapidamente, Dorothea pula nos braços dele, feliz em vê-lo. Ela diz que sentiu muita falta dele, e ele diz que também sentiu falta dela. Dorothea então pergunta por que ele não veio por uma semana inteira, se aconteceu alguma coisa e o que ele está carregando. Ethan pensa que não podia visitá-la com hematoma no rosto. Mas ele apenas se desculpa, dizendo que demorou um tempo para preparar o presente dela. Dorothea pergunta que presente. Ethan pede que ela se sente primeiro. Dorothea prontamente obedece. E ele diz que primeiro ali está um pouco de leite morno e figos que a Clara preparou para ela. Clara diz que preparou isso porque Dorothea não tem dormido bem ultimamente. Dorothea fica tocada pela preocupação da Clara e diz que vai agradecê-la da próxima vez. Ethan pergunta se tem algo pesando na mente dela. Se for sobre Hark, ele ficaria feliz em discutir com ela.
Doroteia diz que tem isso também. Então o Ethan pergunta se é sobre o T1. Doroteia pergunta se ele se encontrou com o T1. Ethan responde que sentiu que ela usou o poder do espírito. Então pergunta o que aconteceu. Doroteia explica que purificou o espírito do T1, pois ele não fazia isso há uma semana. Ela pergunta se o Ethan não quer que ela purifique o T1. Ethan diz saber a dívida que ela carrega no coração. E ele sabe que já enganou o T1 antes também. Mas ele não pode dizer que está completamente bem com isso. Mas então, Doroteia lasca o beijão nele. Depois diz que não haverá nenhum mal-entendido entre eles, porque ela o ama. Ethan diz também confiar nela. O imperador fica sabendo que o Ethan visitou a Doroteia novamente. Ele percebe que o Ethan continua visitando a Doroteia, mesmo com as aulas de piano terem sido interrompidas. Ele achou que eles não se veriam muito depois que a Doroteia assumiu o trabalho do Raymond. Mas o Ethan só vai atrapalhar agora que ele encontrou alguém para a Doroteia se casar. Então ele manda trazerem o Ethan para o escritório dele logo, pois tem algo urgente que o Carnon precisa discutir com ele. Ethan pergunta se ela poderia parar de pensar em trabalho por um tempo, agora que ele está ali. Doroteia se desculpa. Ethan comenta ter ouvido que ela não tem dormido bem ultimamente. Doroteia explica que é a ansiedade mantendo ela acordada. Ele então pergunta o que deixa ela ansiosa. Doroteia explica ter medo de fazer algo ruim de novo. Afinal, as decisões dela influenciam a vida de muitas pessoas. Ela não tem certeza se é uma boa pessoa ou se está fazendo a coisa certa. Ethan diz que ela está fazendo um trabalho incrível. Ele tem certeza de que todos reconhecem o esforço e o bom coração dela. Doroteia pergunta se ele realmente acha isso. Ethan pega os papéis e diz que ali está o presente que ele queria dar a ela. Doroteia pergunta o que é aquilo. Ethan responde que são as cartas que as pessoas escreviam para ela. Ele então começa a ler em voz alta. Uma criança endereçou a carta para a linda princesa e agradeceu pelo livro. Ele já leu o livro 5 vezes e está escrevendo a carta para ela sozinho. Também conquistou o primeiro lugar na corrida. Doroteia pergunta o que foi isso. Ethan responde que é uma carta de uma criança do orfanato. Eles financiaram alguns orfanatos quando estabeleceram um centro de apoio para pessoas com deficiência há alguns anos. Então Doroteia acha que essas cartas são dessas crianças. Uma carta pedia que ela fosse brincar com eles. Outra agradecer pela ajuda, pois graças a ela, eles não precisam passar fome. E uma terceira dizia que queria se tornar uma boa pessoa como a Doroteia. Com um sorriso nos lábios, Doroteia diz que deveria visitá-los algum dia. Ethan diz que não foi apenas o orfanato que enviou cartas. Algumas pessoas do Centro de Apoio à Deficiência, alunos do ensino fundamental, pessoas que perderam suas casas e muito mais. O conteúdo pode ser diferente, mas todas têm uma coisa em comum. Todos estão agradecendo. Doroteia começa a chorar, o que preocupa o Ethan. Ela pergunta como pode dormir depois de ouvir isso. Ethan pensa que não queria fazer ela chorar. Então, ele dá um beijo na testa dela, enquanto diz que ela está saindo muito bem esse tempo todo. Ele espera que ao menos essa noite ela possa se livrar desse fardo e dormir confortavelmente. Clara entra perguntando se a Doroteia está dormindo, mas fica feliz ao ver que eles estão dormindo profundamente. Doroteia acorda com os raios do sol iluminando seu rosto. Ela não se lembra quando caiu no sono, mas já fazia séculos que ela não dormia tão bem. Quando ela se vira, percebe
que o Ethan está ali. Ela acha que eles simplesmente adormeceram assim ontem. Estar juntos até o amanhecer parece algo tão novo. Ela coloca a mão no rosto dele, mas Ethan pega a mão dela e a beija, enquanto dá bom dia. Ela pergunta há quanto tempo ele está acordado e diz que ele deveria ter acordado ela também. Ethan diz que faz pouco tempo e que ele gostou de ver ela dormir. Dorothea comenta que estar juntos assim faz eles parecerem casados. E Ethan concorda. Mas o momento é interrompido por batidas na porta, informando que o imperador está esperando. Dorothea pergunta se é agora, e a pessoa diz que sim. Mas o imperador está perguntando pelo Ethan, não por ela. Dorothea fica confusa com o fato do imperador querer ver o Ethan agora. Já na sala do imperador, Ethan o cumprimenta com uma saudação bem longa. O imperador comenta ter ouvido que o Ethan tem frequentado o palácio recentemente. Ethan percebeu que o Carnon parece estar bem mal. Ele diz que se sua humilde presença pudesse de alguma ajuda à família imperial, ele está preparado para atender qualquer chamado imediatamente. Já Carnon percebeu que o Ethan é exatamente o mesmo de quando ele o conheceu. Ethan não está nervoso nem surpreso, mesmo na presença do imperador. Ele é educado, humilde e nunca tenta passar dos limites, mas é perigoso. Ele ouviu dizer que o Raymond também solicitou a presença do Ethan algumas vezes recentemente. Ter essa criança legítima tão próximo dos dois irmãos da realeza não vai pegar bem para a família dele. Raymond já tem uma noiva prometida. Ele nunca viu o rosto daquela princesa, mas Carnon sabe que o Raymond teria aceitado um casamento sem amor, de forma obediente, como destino de príncipe herdeiro. Mas desde o acidente de cavalo, Raymond tem sido uma confusão. Então eles não podem pressionar o casamento com aquela princesa estrangeira no momento. Nesse caso, só resta Dorothea, que pode acabar se tornando imperatriz. Muitos homens esperam se casar com ela, mas seria ideal se ela se casasse com um príncipe estrangeiro ou fizesse parte da família Fred. Então ele não pode permitir que esses dois continuem se vendo. Carnon pergunta se o Ethan sabe por que foi chamado. Ethan diz acreditar que o Carnon possa estar preocupado que alguém tão inadequado quanto ele esteja se tornando uma figura influente no palácio. O imperador diz que ouviu que ele é próximo da Dorothea. Ethan deve estar ciente que ela está bastante ocupada porque está cuidando do trabalho do príncipe herdeiro no momento. Ethan confirma. Então o imperador pergunta se a intenção do Ethan é usar a Dorothea para subir na escala social. Ethan diz que todos falam que ele foi abençoado com sua aparência para compensar suas origens sujas e que a única razão pela qual se aproximou da princesa foi para ganhar poder. Eles acreditam que esse é o único objetivo dele. Mas a única razão pela qual está ao lado da princesa é porque ele a ama. O imperador pergunta se é amor. Ethan deve estar ciente do efeito negativo que a presença dele tem sobre a Dorothea. Mas Ethan diz que não é que ele tem um efeito negativo sobre ela. É só que os outros não gostam de ver eles juntos. Carnon diz que vai direto ao ponto e pergunta se ele vai deixar Dorothea pelo bem dela. Ethan diz que se esse for o desejo dela, ele vai partir com alegria. Carnon pergunta e se essa for a ordem dele. Ethan diz que é claro que ele não poderia se opor caso fosse banido de Ubera por ordem imperial. Ele pode ser um filho ilegítimo, mas isso não muda o fato de que ele faz parte da família Bronte. O que significa que bani-lo tornar o imperador um inimigo permanente da casa Bronte. O imperador realmente iria correr um risco desses? Carnon diz que ele realmente é inteligente. Então manda o Robert trazer algo. Robert traz um baú.
O imperador diz que ali há 1 milhão de blanks, a moeda do local, e manda o Ethan aceitar. Com essa quantidade, Ethan pode comer, beber e se divertir a vida inteira, que ainda vai sobrar dinheiro. Ou então ele poderia comprar um pequeno nome nobre e fingir ser o chefe. Afinal, o desejo do Ethan não é ser o verdadeiro nobre? Se o Ethan ficar ao lado da Doroteia, nunca escapará do rótulo de filho ilegítimo. Mas com esse valor, ele poderia pagar seu passado e começar uma nova vida. Para isso, tudo o que ele tem que fazer é deixar a Doroteia. Então ele pergunta o que o Ethan diz. Ethan não liga de ser julgado pela sua origem para sempre, pois a razão pela qual ele voltou é porque ele ama ela e quer que ela seja feliz. Então ele diz acreditar que seria melhor usar aquele 1 milhão de blanks para o povo de Ubera, não para ele. E estalando o dedo, o imperador diz que parece que ele não entende o que está sendo dito. No mesmo instante, 2 guardas entram na sala. Ou melhor, 4 guardas entraram na sala. O imperador diz que isso é um aviso, não um pedido. Então manda o Ethan fazer sua escolha. 1 milhão de blanks ou a morte? Todas as espadas são apontadas para ele. Vendo como Carnot está tomando medidas tão extremas, parece que está totalmente ciente que seu fim está próximo. E está tentando solidificar o poder dos Milanês antes de morrer para garantir o futuro da família imperial. No entanto, ele não tem ideia do que os filhos dele querem. Então, antes de decidir, ele gostaria de fazer uma pergunta. Se o imperador tivesse a mesma escolha, ele deixaria de lado a antiga imperatriz? O imperador tenta falar alguma coisa, mas não consegue. Ele apenas manda o Ethan escolher entre a vida e a morte. Essa é a encruzilhada em que o Ethan está atualmente. E o imperador espera que ele faça a escolha certa. Dorothea está ansiosa, pensando que talvez fosse melhor se ela verificasse as coisas ela mesma, em vez de ficar esperando assim. Mas então, Clara entra desesperada, avisando que algo terrível aconteceu. O Ethan foi banido. Antes, o Ethan disse que era hora de enfrentar o inevitável. Era como se ele também soubesse que em algum momento o Carnon iria separá-los. Então ela implorou que ele não fosse e ficasse ao seu lado. Mas o Ethan disse que estava indo para poder ficar ao lado dela. Então pediu para ela acreditar nele. Dorothea esperava que isso acontecesse, mas foi tudo muito repentino. Clara pergunta se ela está bem, tirando ela de seu transe. Agarrando a Clara, ela diz que precisa ir até o Ethan imediatamente. Então pergunta onde ele está. A lua ilumina o Pacífico Oceano. Alguém anda pela praia e vemos ser o Ethan, que pensa que sabia que isso aconteceria algum dia. Mas teria sido bom ver a Dorothea mais uma vez antes de partir. Mas ele decidiu ir embora, então precisa continuar em frente pelo bem dela. Só que então, montada em um cavalo branco, chega a princesa. Sem perder tempo, ela pula em seus braços, o abraçando com força. Ethan diz que é perigoso para ela pular assim, mas ela apenas pede que ele não vá. Não importa o quanto ela pense sobre isso, ela não pode simplesmente deixar ele ir. Ela vai falar com Carnon, então pede que ele volte. Mas Ethan nega. Eles já tinham previsto que isso aconteceria, então ele precisa seguir a ordem do imperador por enquanto. Mas Dorothea fica desolada com isso. Ela se desculpa por não conseguir manter sua promessa. Mas Ethan nem sabe que promessa é essa. Até que ele se lembra que ela prometeu que não importava o que acontecesse, ela não deixaria ele sozinho. Abraçando ela, ele diz se sentir da mesma forma, já que ele disse que sempre ficaria ao lado dela. Então ele também se desculpa.
Ele só está deixando ela temporariamente para que ele possa ficar ao lado dela mais tarde. Muita coisa mudou em relação ao passado. A guerra começará em breve, então eles poderão saber qual estratégia Nerel tem na manga. Mas Dorothea não tem nenhuma influência sobre as forças militares. Além disso, Ita não é um duque, nem um herdeiro como era no passado. E não consegue subornar nenhuma fonte. Então Dorothea tem que começar a adquirir poder militar imediatamente, antes da guerra. Dorothea pergunta a respeito dele, e ele diz que vai fazer o que puder por ela. Dorothea pergunta o que ele pode fazer por ela. Ao que Ita responde que reformar o seu caráter, por exemplo. Dorothea fica surpresa. Ita pergunta por que ela está assim. Isso dói, sabia? Tem coisas em que ele pode ajudar. Ela pede para ele tomar cuidado, e ele pede para ela fazer o mesmo. Ela deve ter cuidado especial para não se sobrecarregar e manter a saúde boa. Ela também não deve entrar em situações em que precise usar o espírito da luz. Mas, comovida pela preocupação dele, ela o beija. Depois pergunta se eles se verão novamente em breve. Ethan diz que será um passo à frente e irá esperar por ela. Ele então dá um beijo de despedida na testa dela e diz que até eles se encontrarem novamente. O dia seguinte começou com chuva. O imperador está tossindo. Alguém pergunta por que ele baniu Ita, e ele diz que foi pro bem dela. Aquele homem não vai ajudá-la em nada, e Dorothea também sabe disso. Ela pergunta se foi por isso que o imperador expulsou o Ita, e o imperador responde que o Ita concordou e levou 1 milhão de Blanks com ele. Então Dorothea deveria pensar nisso como um acordo mutuamente benéfico. Dorothea pensa que o imperador deu esse dinheiro pro Ita para se sentir melhor, mas agora está dizendo que fez isso por ela. Ele manda ela cuidar de suas responsabilidades. E Dorothea pergunta se tudo que ele faz é por ela, o que prontamente ele concorda. Dorothea então pede que ele deixe ela participar do próximo treinamento militar. Theon está folheando o livro enquanto se pergunta o que exatamente está acontecendo ali. Ele tem certeza de que sentiu o espírito de luz naquela época, mas porque o poder do espírito viria do broche da princesa. Não poderia ter sido a princesa usando seu poder inconscientemente. Aquela sensação do poder das trevas desaparecendo com um simples toque foi uma sensação diferente de quando a princesa ou o rei purificaram ele. E ela disse que era um presente do Ethan. Conhecendo ele, ele poderia estar escondendo algo. Rei o cumprimenta calorosamente. Theon pergunta como ele está se sentindo. E Rei responde que, além de não se lembrar de nada, ele está bem. Mas pergunta o que o Theon está fazendo na biblioteca. Theon responde que estava fazendo uma pesquisa sobre os espíritos. E Rei comenta que o Theon disse que ele o purificou com o espírito da luz no passado. Então se desculpa por não poder fazer isso agora. Theon diz que não é culpa do rei, então ele não precisa se desculpar. Mas agora que ele mencionou, tem algo que o Theon gostaria de perguntar a ele. É possível conter um espírito em um objeto? Rei diz não ter certeza, mas duvida que seja possível. Se alguém pudesse imbuir um objeto com o poder de um espírito, isso significa que outros também poderiam usar o poder do espírito. Se isso fosse possível, ele teria compartilhado o poder do espírito com a Dorothea desde o início, sem nem hesitar. Theon achou que o rei tinha perdido todas as memórias, mas esse não parece ser o caso. Então ele se pergunta se as memórias do rei estão apenas confusas. Mas então o rei se lembra de já ter ouvido falar de uma joia imbuída com o poder do espírito da luz. Só que Theon lembra que isso desapareceu há 100 anos. Rei diz que talvez alguém tenha isso agora, mas Theon diz que não tem chance. Se o palácio soubesse da existência de uma pedra espiritual, teriam procurado por isso. Além disso, se alguém tivesse a pedra, por que esconderia? Se bem que agora que ele parar pra pensar nisso,
tinha um espaço dentro do broche, onde algo poderia ser escondido. Então a pedra espiritual poderia estar dentro daquele broche. Isso explicaria por que a princesa usa o broche em todos os eventos, já que sem a pedra do espírito, ela não seria capaz de conjurar o espírito. O despertar tardio, aquele presente e o broche que ela sempre usa. Tudo isso indica que a princesa tem a pedra do espírito da luz. Então ele se purificou quando tocou o broche, porque a pedra do espírito da luz tem poder bruto. Mas só porque alguém tem a pedra do espírito, não significa que ela possa usar seu poder perfeitamente. A família Fred transmitiu a Pedra das Trevas, mas somente quem tem um contrato com o espírito ou que pode conjurá-lo consegue usar a Pedra do Espírito para ampliar e ressoar seu poder. Somente aqueles que podem manejar o espírito com grande habilidade podem usar a pedra. Então é por isso que ele não conseguiu nem tocar. Mas é possível que a princesa tenha uma habilidade tão forte quando ela acabou de despertar seus poderes? Rei pergunta o que houve, pois o rosto dele se tornou sombrio. Mas Theon apenas diz não ser nada. Já em casa, Theon está ofegante. O poder da pedra espiritual é avassalador, então ele não consegue controlar isso. Ele larga a pedra e fecha a caixa. Assim como ele esperava, não é algo que ele possa simplesmente usar, porque pode manejar o espírito. Ele sabia que não conseguia exercer esse poder ainda. Nesse caso, a Dorothea deve ser um especialista em manejar o espírito. Mas ela só usa o poder da luz em eventos reais. Ela nunca demonstrou um poder tão grande desde o seu despertar. É porque ela está sendo cuidadosa com o rei? Mas mais importante, porque ela se escondeu na pedra do espírito. E onde ela obteve uma pedra que desapareceu há mais de 100 anos? Ele tem muitas perguntas e questiona se deveria perguntar para Dorothea diretamente. Alguém bate na porta e pergunta se o Theon está dormindo. Theon pergunta o que foi e a pessoa passa uma carta por baixo da porta, informando que ele recebeu aquilo. Theon pergunta de quem é, mas o servo diz não ter certeza. Uma criança deu para ele, dizendo que foi pedido para entregar ali. Isso irritou ele, então ele considerou jogar fora. Mas ele achou que o Theon deveria ver primeiro e decidir. Theon então pega para olhar, enquanto se pergunta quem teria enviado uma carta a essa hora. Após ler a carta, Theon fica surpreso. A carta diz saber que ele pode manejar o espírito das trevas, e também que ele sofre muito devido à baixa afinidade com o espírito. A pessoa diz imaginar que ele já conhece o método para aumentar a afinidade com o espírito. Então, se ele estiver disposto a correr esse risco, deve trazer a pedra do espírito das trevas para os subúrbios de Lampas na noite da próxima lua cheia. Mas ele deve ir sozinho. Dorothea está vendo o trem dos cavaleiros. Ela está ali parada mais uma vez. De repente, alguém a chama. A pessoa em questão é o Arthur, capitão da Ordem do Esplendor. Ele disse que não tinha ideia de que ela tinha tanta consideração pelos militares. E em resposta, Dorothea diz que ele elogia demais. O capitão então diz que parece que ela tem mais conhecimento militar do que os cavaleiros e generais deles. Então ela deve estar bastante interessada no assunto. Dorothea diz que, afinal, proteger as fronteiras é um trabalho importante para o Império. Arthur diz ser ouvido que ela diz que Hark estava fazendo movimentos suspeitos durante a reunião dos nobres. Então pergunta se ela acredita que uma guerra realmente vai estourar. Dorothea explica que com a saúde do imperador piorando e a memória do príncipe herdeiro falhando, não seria estranho se algo acontecesse. Ela está mantendo todas as possibilidades em mente, incluindo a possibilidade de guerra. Observando a expressão séria dela e sua vontade firme, ele pensa que ela é realmente diferente em comparação com outros nobres. Ela tem uma presença impressionante, apesar de ainda ser jovem. Ela pode ser a candidata perfeita para liderar o exército. Ele diz que, pelo que ouviu falar,
a habilidade dela com a espada não fica atrás de qualquer cavaleiro. Então, se ela não se importa, poderia mostrar sua habilidade para aumentar a moral dos soldados? Dorothea concorda. No pátio de treino, todos estão murmurando. Parece que ela vai duelar com Paul, o cavaleiro mais talentoso dentre todos ali. Eles sabem que o Steph a treinou, mas ainda assim acham que isso será desvantajoso para ela. Honestamente, como a princesa poderia derrotar um cavaleiro experiente? Paul diz que é uma honra poder duelar com ela, e Dorothea diz que ouviu que ele é bastante habilidoso. Já faz algum tempo que ela não segura uma espada, mas ela espera que ele ataque com seu melhor. Nesse caso, Paul diz que não vai se conter. As espadas se chocam. Dorothea dá uma investida, mas ele consegue se defender. Ele percebeu que ela é rápida. Ele não vê nenhuma abertura. Esses não são os movimentos de alguém que deu uma pausa no treino. Ela se move como se tivesse treinado por anos a fio. Por fim, a espada é tirada da mão dele, caindo no chão. Para a surpresa de todos, Dorothea venceu. Paul se pergunta como alguém que não é um cavaleiro pode ter tanta força. Em pensar que havia uma lacuna tão grande nas habilidades deles. Dorothea agradece pela ótima partida. E Paul a elogia, dizendo que ela foi incrível. Ele tinha ouvido rumores sobre a grande habilidade dela, mas depois de duelar com ela, ele entende por que o Steph a elogiou tanto. Dorothea fica surpresa pelo Steph ter dito isso. Paul diz que o Steph elogiava com frequência, apesar de ser um homem de poucas palavras. Ela não acredita que o Steph andou por aí dizendo essas coisas. É um pouco vergonhoso. De qualquer forma, Paul diz ter sido realmente uma honra lutar contra um oponente com habilidades tão incríveis. Os outros cavaleiros também dizem animados que ela é incrível, excepcional, e pedem que ela seja a comandante deles. O capitão manda eles mostrarem adequado respeito a ela. Então os cavaleiros se desculpam sem graça. Agora que Dorothea pensa nisso, ela nunca teve a chance de falar com os cavaleiros em sua vida passada. Ela acha legal poder falar com uma variedade de pessoas. Só seria ainda melhor se o Ito também pudesse estar ali. Ela se pergunta o que ele está fazendo agora. Enquanto isso, no meio da noite, uma figura encapuzada anda pela floresta. É o Theon. Aquele lugar é tão isolado que os caçadores nem passariam por ali. Então ele se pergunta por que pediram para se encontrar ali e quem são eles. As únicas pessoas que sabem que ele pode manter o espírito das trevas é o rei, a Júlia, a Dorothea e a família dele. Ele manteve escondido dos outros. Ainda assim, essa pessoa afirma saber como aumentar a afinidade com o espírito. Isso pode ser uma armadilha, mas ele não tem escolha, pois se ele não consegue aumentar sua afinidade com o espírito, está quase morto. Então, ele terá que apostar sua vida nessa pessoa. De repente, o céu começa a se iluminar com pequenas esferas de luz. O espírito da luz apareceu de repente com uma forte luz. Ito se pergunta se é o rei ou a Dorothea. Mas a gente sabe quem realmente é. Theon pergunta se foi ele quem enviou a carta. E a pessoa confirma com um acenar de cabeça. Tirando o capuz, Theon diz que ele disse que poderia aumentar a afinidade com os espíritos. Somente aqueles que conseguem controlar o poder do espírito podem fazer isso. Mas já faz algum tempo que a maioria dos conjuradores do espírito da luz enfraqueceram. Ainda assim, ele afirma poder controlar o espírito da luz? A pessoa novamente balança a cabeça em afirmação. Theon então pergunta quem ele é. A pessoa estende a mão como se quisesse algo. E entendendo, Theon pega a pedra do espírito das trevas que ele pediu. Rapidamente, ele pega a pedra e pede pro Theon conjurar o espírito. Ele não deve tentar controlar,
apenas liberar esse poder. Theon fica receoso, mas ele pergunta se Theon não queria controlar o poder do espírito. Theon só precisa ultrapassar esse limite. Ele consegue. Assim, Theon pega a pedra e, liberando seu poder, diz não ter ideia do que ele está tentando conseguir. Mas ele espera que isso funcione, porque eles dois morrerão se isso não acontecer. Envolto em escuridão, Theon se pergunta onde está e o que ele estava fazendo. Ele não se lembra nem quem é mais. Ele simplesmente não sente nada ali. Mas ele se sente tão frio e sozinho que não aguenta mais. Ele então ouve uma voz mandando ele conjurar o espírito, mas não é para tentar controlar. Ele deve apenas liberar esse poder. Assim, ele se lembra que está ali para trabalhar no manejo do espírito das trevas. Ele então aperta a pedra com força, pois ele tem que ultrapassar seu limite. Só que ele não está conseguindo, pois isso é demais. De repente, um forte brilho ilumina a escuridão, e uma mão vem em sua direção, mandando ele não morrer. Theon vai viver. Theon arregala os olhos, e quando vê, está no mundo real. Ele está surpreso, pois agora está se sentindo muito mais leve do que antes. É como se o poder da escuridão que pesou sobre ele por tanto tempo tivesse desaparecido. E ele percebeu que o espírito das trevas ficou mais fraco. Não está fora de controle como antes. Agora, ele pode controlar o poder do espírito. O homem mascarado então resolve partir. Mas Theon pede que ele espere. Ele já descobriu que a figura na sua frente é o Ethan. Tirando a máscara, Ethan diz que o Theon deveria ter fingido que não sabia. E pergunta como Theon descobriu que era ele. Theon responde que ouviu a voz dele na escuridão. E pergunta como ele consegue controlar o espírito. Sem mencionar que o poder que o Ethan tem é forte o suficiente para suprimir o espírito das trevas. Ethan não é um Milanê. Então como? Ethan diz não achar que o Theon precisa saber de tudo isso. Theon conquistou o que queria hoje. Então chega de perguntas. Mas Theon ainda pergunta se foi o Ethan quem deu a pedra do espírito para a princesa. Vendo o silêncio do Ethan, Theon percebe que está certo e que o Ethan não deu um mero broche para ela. Agora Theon entende. Se o Ethan tem o poder de manejar livremente o espírito da luz, Dorothea seria capaz de conjurar o espírito somente com a pedra. Mas por que o Ethan não disse à família imperial que tem tal habilidade? Se o imperador soubesse dessa habilidade, ele aceitaria o Ethan, mesmo depois de ter banido ele. Ethan pergunta se o Theon não está um pouco interessado demais nele. Theon diz que todos no palácio sabem que ele foi banido. E Ethan diz que é exatamente por isso que ele não pode revelar que ele é um conjurador de espírito. Pois a princesa deve parecer ser uma conjuradora de espírito pura para os outros. Theon fica em choque com a resposta, mas resolve perguntar mais uma coisa. Por que o Ethan ajudou? Ethan poderia simplesmente ter deixado ele para trás. Ethan diz que, obviamente, é porque ele não quer o Theon perto da princesa sob o pretexto de ser purificado. E Theon fica sem acreditar que foi por isso que o Ethan ajudou. Ethan ainda acrescenta que também precisa fazer boas ações pela princesa. Theon pensa que o Ethan é realmente absurdo. Mas ele pode realmente ser capaz de fazer a princesa feliz. Na verdade, comparado com Ethan, o amor dele pode ter sido apenas uma brincadeira infantil. Ethan diz que vai embora agora. Mas Theon pergunta para onde ele está planejando ir. Já que o Ethan foi banido do reino e o Theon está em dívida com ele, vai ajudar com qualquer coisa que o Ethan precisar. Ethan diz apreciar a oferta, mas ele vai recusar,
pois ele ainda tem coisas para cuidar. Theon pergunta tipo o quê? Ethan responde que vai gastar o dinheiro que o imperador deu a ele. Os nobres perguntam se a Dorothea diz que Hark vai começar uma guerra. Mas Hark e o Bera estão em bons termos, então não tem motivo para que eles comecem uma guerra de repente. Dorothea explica que Hark tinha boas relações com algumas famílias nobres que os favoreciam, mas eles têm expressado seu descontentamento recentemente, e nos últimos anos eles não enviaram o tributo anual que costumavam fazer. O Marquês pergunta se isso não seria explicado pela calma no comércio de trigo. Além disso, a tarifa aduaneira foi aumentada. Dorothea diz que parece que ele está sempre do lado de Hark. Ela ouviu dizer que ele vendeu uma grande quantidade de embarcações para Hark há pouco tempo. Dmitri diz que sim, mas não eram navios militares, apenas pequenos navios com velas pequenas. Uma transação que ele normalmente fazia com Hark. Dorothea descobriu que as laterais dos navios eram altas e tinham buracos para ver o lado de fora. É quase como se o objetivo desses navios fosse evitar invasões e ataques inimigos. Dmitri levanta, indignado, pois ela está criticando as coisas mais ridículas. Quando o príncipe herdeiro sofreu uma queda do cavalo, o reino de Hark até enviou um presente. Então, eles não deveriam discutir sobre informações tão incertas. As pessoas começam a ficar do lado do Marquês, pois o que ele diz faz sentido. Se eles chegarem a uma conclusão precipitada, acabarão sofrendo danos maiores. Além disso, como poderia haver uma guerra quando o imperador e o príncipe estão mal? Eu não sabia que existia a ética de guerra, onde você só pode atacar se o outro lado estiver bem. Mas ok. Dmitri ainda provoca um pouco mais, dizendo que da onde ele está, parece que é a princesa quem quer uma guerra. Dorothea acabou de ganhar poder, então talvez pense que com uma guerra permitirá que todo esse poder caia em suas mãos. Dorothea dá um sorriso. Ele está tentando isso de novo, fazendo todos confiarem nela e distorcendo suas intenções. Ele não mudou nada. Mas nada disso importa mais. Ela já teve uma segunda chance. Ela aprendeu a amar com aqueles que são preciosos para ela, e também a cuidar e ser gentil com os outros. Viver como uma boa pessoa significa ajudar o mundo. Então ela tem que trabalhar duro e fazer as escolhas certas para seguir o caminho correto. Está tudo bem se os outros forem os mesmos de antes, porque o que importa são as ações e intenções dela. Dorothea diz que parece que ela entendeu mal a intenção dela, pois o que ela quis dizer foi: mas alguém manda ele ter cuidado com o que fala. Foi o Raymond, que pergunta se ele entende o que está insinuando. Dmitri não entende porque o rei parece tão sério. Ele nunca viu o príncipe herdeiro reagir assim. Parece que ele poderia matar alguém. O Marquês então se desculpa, mas diz que é só que a princesa tem cuidado do trabalho do rei recentemente. Então parece que ela poderia estar assumindo mais poder. Rei diz que não é uma questão de poder. Ele não está se sentindo bem, então pediu pessoalmente para ela ajudá-lo. Dmitri diz que agora que o rei pode se movimentar, dá para desconfiar se ela está mesmo ajudando ele. Carnot estava preocupado que a reputação da família fosse prejudicada. Então ele manteve a perda de memória do rei em segredo de todos. Com os nobres no escuro sobre a condição do rei, eles provavelmente acham que a Dorothea está continuando a fazer o trabalho do rei como uma tentativa de tomar o poder. O imperador então se pronuncia, pedindo para o Marquês não desperdiçar o tempo deles com esse debate sem sentido, pois eles têm um assunto mais urgente em mãos. O Marquês então se desculpa. Assim, o imperador encerra a reunião e vai embora. Mas ele está se sentindo nauseado, logo agora que tem tanta gente por perto.
Só que ele acaba não resistindo e desmaia ali mesmo. O servo informa que o imperador não poderá cumprir seus deveres por enquanto, então eles terão que substituí-lo. Rei pergunta há quanto tempo o estado do imperador está assim. Ao que o servo responde já fazer algum tempo. Mas o imperador proibiu que ele contasse a qualquer pessoa. Rei não fazia ideia de que o imperador estava em um estado tão crítico. Se ele soubesse, não estaria agindo assim. O servo diz para o príncipe que ele deve estar preparado para o pior. Ele pode se tornar imperador em breve. Rei diz não ter suas memórias, então ele não pode fazer isso. Assim, ele sai correndo de lá. O servo pergunta se deveria ir atrás dele, mas Doroteia nega e pede que ele deixe o rei em paz, pois o rei precisa de um tempo para si. Alguém diz para Doroteia que ouve as notícias de que o estado do imperador se deteriorou. Ela diz que é por isso que o rei assumirá suas funções. Então Theon precisa ajudar o príncipe herdeiro de agora em diante. Theon concorda. Ela explica que, de acordo com o médico, o imperador tem um tumor, então é impossível tratá-lo. Isso também significa que o rei se tornará o imperador em breve. Ela tem certeza de que o Theon entende o que isso significa. Se Hak souber disso, Nerel certamente aproveitará essa oportunidade, pois o status do rei não chega aos pés em comparação com o status do imperador. No momento em que o império mais forte trocar a pessoa no lugar mais alto do poder, o imperador, potencialmente haverá uma luta por poder. E não é só com Hak que eles deveriam se preocupar. Eles precisam proteger o rei até que a posição dele esteja garantida. Theon concordar com tudo que ela diz. Mas primeiro, ele acredita poder ajudar com a doença do imperador. Ele diz isso mostrando seu poder. Surpresa, Dorothea pergunta como ele conseguiu isso. O tumor do imperador é consequência do uso do poder da luz. Então, somente aqueles que podem manejar o espírito das trevas podem tratá-lo. O tumor do Carnon se espalhou tanto que provavelmente só o Theon pode retardar. Mas pelo menos eles ganharão algum tempo com isso. Dorothea pergunta se ele pode usar o espírito à vontade agora. Mas Theon diz que o Ita deu o poder do espírito a ela. Dorothea tenta explicar, mas ele diz que ela não precisa ficar tão nervosa. Theon não ouviu todos os detalhes, mas Ito ajudou quando deixou Lampas. É por isso que agora ele pode manejar o espírito das trevas, o que deixa Dorothea surpresa. Ela está feliz que o Theon agora pode usar o espírito. Ela achava que o Ita odiava o Theon, mas ela acha que ele está mudando um passo de cada vez. Dorothea então pergunta como o Ita estava, ao que Theon responde que ele parecia bem dedicado a ela, e informa que ele voltará em breve. Dorothea diz acreditar nisso também. Já na horta, Rei está sentado em um cantinho. Ele viveu complacentemente à sombra do seu pai até agora. Mesmo que ele fosse um pouco inadequado, ele sempre podia se esconder atrás dele. Mas ele nunca teve a coragem para desafiá-lo, nem a confiança para herdar seu trono. Só que ele realmente não quer se tornar um imperador. Ele não tem o desejo de se casar com alguém que ele não conhece. E não quer se afastar da Dorothy, sua única família restante. Ele não quer viver uma vida que foi decidida por outra pessoa. Como que o pai nunca reconheceu a Dorothy? Ela é muito mais inteligente, mais louvável e mais séria sobre assuntos de Estado do que ele. Ele deveria ter ido mais longe do que simplesmente fingir que perdeu sua memória. Mas, de repente, Dorothy aparece ali. Surpreso, Rei pergunta como ela sabia que ele estava ali. E Dorothea pergunta onde mais ele estaria. Se sentando ao lado dele, ela pergunta se ele já resolveu seus sentimentos. Rei diz realmente não querer se tornar imperador, e Dorothea diz saber. Emocionado, Rei pergunta se então ela pode ser a imperatriz em vez disso. Mas Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer.
Rei perguntou a ela uma vez se eles não podiam simplesmente trabalhar duro para conquistar o que querem na vida. Honestamente, isso deixou ela bastante irritada na hora, porque ela nunca tinha se rendido ao seu destino. Ela estava sempre correndo atrás das coisas que queria, tentando colocar as mãos nelas e as desejando. Mas em algum momento, ela percebeu que não tinha conseguido segurar nada. Olhando para trás, ela percebeu que o esforço por si só não significa que você ganhará algo. Essa é a triste verdade. Como ele disse, se ela tivesse o direito, se tornaria imperatriz. Mas primeiro, ele tem que assumir a responsabilidade por suas ações. Esforço que não é apoiado por responsabilidade não lhe fará bem. Ah, sua querida irmãzinha Dorothy, sempre tão sábia e boa, mas é tarde demais. Se ela soubesse o que ele estava fazendo para entregar a coroa a ela, ainda estaria olhando para ele assim? Por fim, ele diz que vai tentar. Nerel está perguntando se então é verdade que o estado do Carnon está se deteriorando. O que um homem encapuzado confirma. Nerel pergunta com o que ele foi diagnosticado. E o homem diz acreditar que seja um tumor, algo comum na família Milanê. A doença do imperador está piorando, e o príncipe herdeiro não pode cumprir seus deveres devido à sua amnésia. Nerel pensa que isso significa que o Palácio Imperial de Ubera está basicamente vazio agora. Dorothea pode ser um pouco inteligente, mas ele duvida que ela conseguiria lidar com um ataque surpresa. Ele então diz para eles levarem um plano adiante. Se esse plano der certo, ele vai recompensar grandemente o homem. Afinal, tudo isso foi possível com a cooperação dele. Nerel não é frio como o imperador moribundo, e a pessoa agradece. Eu estou achando que essa pessoa é o Ethan. E vocês? Em Seretian, Steph está pensando que já faz tempo que ele não vai ali. Ele passou muitos anos com a princesa ali. Ela era muito pequena naquela época. Rei mandou ele liderar uma força até lá e inspecionar a fronteira. O imperador está em uma condição crítica, então eles não podem enviar muitas tropas com ele. Mas a Casa Fred fornecerá mais tropas. Então Stefan deve ir e defender a fronteira. Vendo Dorothea concordar silenciosamente com a cabeça, Stefan sorri e diz que como ele desejar. Dorothea já é forte o suficiente para apoiar o príncipe herdeiro. Ele deve mostrar a ela sua determinação também. Vendo uma carta junto de um leão de pelúcia, ele se lembra de quando a Clara foi até ele, dizendo que ouviu que ele iria partir. Ela sabia que não ia ajudar muito, mas ela fez aquele leãozinho com ele em mente. Aquele leão guerreiro sempre protegerá ele. Steph foi pegar o leão, mas ao invés disso, segurou as mãos dela e prometeu que voltaria. Não importa o que aconteça, ele irá retornar para o lado dela. Então, da próxima vez que ele estiver ao lado dela, ele gostaria de fazer isso como marido dela. A resposta dela veio em formato de beijo. E com um enorme sorriso, ela diz que iria esperá-lo, não importa quanto tempo leve. Então ele deve voltar em segurança. Seu cavaleiro. Assim, ele beija o leãozinho. Mas também tem a carta que a Dorothea deu para ele ler quando chegasse ali. Mas antes que ele consiga ler, um homem aparece por ali dizendo, fazendo um bom tempo, que eles não se veem. Os pais dele souberam que o imperador está em estado crítico e imediatamente se dirigiram para Lampas. Então eles devem ter se desencontrado na estrada. De qualquer forma, ele pede que Stefan venha por ali, pois ele irá mostrar onde são soldados. Quando eles chegam na área de treino, eles não podem deixar de se perguntar se esses são soldados protegendo a fronteira. A moral está no fundo do poço. Eles não têm energia e nem são tantos. O outro guarda pergunta para o homem se ele não recebeu a notificação do palácio para fortalecer a segurança da fronteira. Mas o homem pergunta
se eles não foram para lá exatamente para fortalecer a fronteira. Para começar, não tem muitos soldados em Seretia, então eles nem têm mão de obra para manter a paz naquelas terras. Além disso, eles preferem manter uma relação amigável com Hark através da diplomacia, em vez de ter relação militar hostil com eles. O guarda pergunta se ele não percebeu que eles podem estar à beira da guerra com Hark. Então ele tenta dizer que eles não são o suficiente, por isso precisam da cooperação de Seretia. Mas Stefan levanta a mão, pedindo para ele parar, pois eles é que deveriam estar dizendo isso, como um Lorde da Fronteira. O homem pergunta se o Stefan tem alguma ideia dos fundos necessários para manter uma força militar. Mas Stefan apenas pergunta com que frequência os soldados treinam, obtendo como resposta que talvez 2 vezes ao ano. É um problema que eles não estão vigiando as fronteiras, mas houve um longo período de paz para eles. Então Stefan apenas diz que, por enquanto, gostaria de ver o muro da fronteira e os soldados. O homem diz que tudo bem, mas como Stefan percorreu um longo caminho, ele pode descansar hoje e amanhã. O que prontamente Stefan nega. Ele quer ver agora. Já nos muros, o guarda pergunta se Stefan viu os soldados de Seretia e zoa dizendo que é um alívio saber que eles tocam bateria. Os soldados ali não são completamente inúteis, mas eles são notavelmente menos qualificados que os do palácio. Essa é a linha de frente que deve ser defendida primeiro se o inimigo atacar. Então ele não tem certeza se podem deixar a fronteira para eles. De repente, um barulho é ouvido, e os guardas perguntam quem está ali, e pedem que ele se mostre. O guarda pergunta se não é um animal selvagem. O barulho continua. O arqueiro, mesmo tremendo, continua a apontar o arco na direção do som. Olhos vermelhos então surgem em meio à escuridão, e o arqueiro lança a flecha. Stefan grita para ele não fazer isso, mas já é tarde demais. Eles acertaram. No palácio, Dmitri está dizendo não acreditar que soldados de Ubera atacaram cidadãos de Hark. Um passo errado e uma guerra poderia começar. Então ele sugere que eles admitam o erro e forneçam a Hark a compensação que eles pediram. O imperador está em uma situação crítica, então eles não podem se dar ao luxo de uma guerra. As pessoas concordam com o Marquês que eles têm que evitar a guerra a todo custo. Mas não importa o quanto a Dorothea pense nisso, algo parece estranho. Ela pode ver o mercador sendo abatido pela flecha de um guarda por vagar perto da fronteira de Seretia, no meio da noite. Mas é possível que Nerel apareça na fronteira de Seretia em um dia para exigir indenização? E com a multidão de soldados atrás dele? Não é possível ir de Hark a Ubera em um dia, o que significa que Nerel chegou cedo para travar a guerra. Então é provável que a morte do mercador tenha sido simplesmente uma história criada para justificar uma guerra. Além do que, ele pode nem ter sido mercador. É extremamente provável que ele fosse um dos guardas do Nerel. Se der a compensação a eles, problemas semelhantes continuarão surgindo. Por outro lado, se não derem a eles, isso desencadeará uma guerra. Dmitri diz que esse é um problema urgente, então eles devem enviar o dinheiro agora. Mas então o rei pergunta se nenhum deles acha que isso é um disfarce para algo além da compensação. É verdade que foi culpa deles a morte de um comerciante de Hark. Mas Hark não pediu indenização com uma carta, e sim com um exército na fronteira do Império. Nenhum deles acha isso estranho? Dorothea fica impressionada com o rei. Mas então a porta é aberta, e o imperador entra falando que eles não podem ceder ao pedido de Hark. Ele manda dizerem a Hark que eles não concordam com nenhum dos termos da proposta deles. Dmitri tenta argumentar
dizendo que se eles não aceitarem o pedido, uma guerra começará. Nesse caso, quem vai liderar o exército? Dorothea então diz que ela vai, o que deixa Rei desesperado. O imperador pergunta se tem algo que ela precisa, e Dorothea informa que só precisa de 3 cavaleiros e seus soldados. Isso será o suficiente. Depois, Rei pergunta por que ela faria isso. É muito perigoso para ela ir, pois se uma guerra realmente estourar, ela estará na linha de frente. Há muitos cavaleiros, então por que ela tem que ir? Dorothea explica que já que o próprio Nerel foi até ali, alguém da família imperial eventualmente teria que ir. Coloca a mão no ombro dele, ela diz que eles não sabem quando o imperador irá falecer. Então o rei deveria ficar ao lado dele para isso. Rei protege o coração de Ubera, e ela protege as fronteiras. Ele tem que se lembrar que prometeu a ela assumir a responsabilidade. Então, ela dá um forte abraço nele, enquanto pede que ele não se preocupe, pois ela irá voltar em segurança. Essa é a primeira vez que a Dorothy abraça ele, mas a possibilidade de que essa também possa ser a última vez faz com que seja ainda mais difícil deixar ir. Todo choroso, ele diz que isso faz parecer que ele realmente não vai ver ela mais. E Dorothea apenas o afasta, pois isso é melodrama demais para ela. Ela vai agora, mas pede que ele cuide do palácio. Rei pede que ela espere, pois ele tem algo para dizer. Na verdade, Mas Dorothea o impede de falar, e diz para ele recuperar as memórias quando ela voltar. Se ele estivesse fazendo de bobo e mantendo esse teatrinho de amnésia, ela jura que não vai deixar passar. E assim ela vai embora. Nesse momento, Rei percebeu que então ela sabia o tempo todo. Ele realmente não consegue enganá-la. No dia seguinte, Ubera se recusou a enviar compensação e Nerel atacou Seretia como se eles estivessem esperando para fazer isso. Os muros de Seretia, que permaneceram fortes por centenas de anos, mal conseguiam se manter. Steph entra em uma sala, procurando pelo Jonathan. Ele quer saber por que o Jonathan está ali em vez de liderar os homens na muralha. Jonathan pergunta o que faz o Steph pensar que ele pode fazer qualquer coisa lá fora, já que ele não é um soldado. Mas não é isso que importa agora. Parece que a mina de ouro está colapsando. E Steph tem alguma ideia de quanto isso vale? Aquela mina é muito mais valiosa do que os poucos mil soldados por aí. O outro guarda fica indignado, pois como Jonathan pode dizer isso sobre pessoas que colocam suas vidas em risco por Ubera? Um homem diz que, de acordo com o relatório, 500 mil tropas estão vindo de Hark para lá. Então mesmo, se todos os fazendeiros tivessem pegado os ancinhos, eles mal teriam 20 mil pessoas. Além disso, eles não têm ideia de quando o exército imperial ou os reforços da Casa Fred chegarão. Jonathan diz para, por agora, eles cuidarem do que podem. Seja a mina ou a mansão, eles precisam salvar algo. Seretia já está perdida. Então eles podem desistir e recuar. Ou melhor ainda, se render. Nesse momento, Stefan saca sua espada, informando que não haverá retirada nem rendição. Essa é a linha de frente de Ubera, e as pessoas estão lá fora lutando para protegê-la. Se eles se renderem agora, a próxima fortaleza também não resistirá. Jonathan diz que isso é responsabilidade deles e não tem nada a ver com ele. Mas nesse momento, a espada do Stefan vai em direção a ele, parando muito próximo do seu rosto. Stefan diz que então eles podem todos fugir, pois os soldados e ele protegerão aquelas terras. Rapidamente, todos fogem dali. O guarda diz que foi muito gratificante ver isso. Mas será que eles realmente ficarão bem sozinhos?
Stefan diz que eles têm que rezar para que sim, e vê o seu guardião protetor em seu bolso. Depois que todos os nobres de Seretia fugiram, o ataque de Hark tornou-se ainda mais implacável. Nerel percebeu que então era verdade que o Stefan estava em Seretia. Esse ataque deveria ter sido suficiente para derrotá-los, mas Stefan realmente é um oponente formidável. A pessoa encapuzada pede que ele não se preocupe, já que esse lugar não é o verdadeiro alvo, de qualquer forma. Ele então tira o capuz, revelando ser o Ethan, o que já era esperado. 2 meses antes, na residência do Marquês Dimitri, Ethan estava tocando seu violino. Ao final da apresentação, ele olhou para alguém com um sorriso no rosto. Brielle, a secretária de finanças de Hark, começou a aplaudir, pois a apresentação dele foi tão espetacular quanto ela tinha ouvido. Ela disse para o Dimitri que o Ethan é muito renomado, então ela queria ouvir ele tocar pelo menos uma vez. E agora que ouviu, ela pode falar que foi muito mais bonito do que imaginava. Dimitri diz que a habilidade musical do Ethan é provavelmente a melhor de todo o Império. Ethan agradeceu pelos elogios. Ele estava apenas passando pela residência do Marquês, mas foi uma honra poder tocar para ela também. Brielle diz que a honra é toda dela. Depois de ouvir que ele iria ali, foi ela quem o importunou para uma apresentação. Agora ela entende por que a Mônica elogiou tanto ele. Ele diz estar honrado que ela tenha gostado, mas pensa que é claro que foi assim, pois todo o plano dele foi traçado para que ele pudesse conhecê-la. Há alguns dias, entre o Rio Sul e a fronteira de Hark, alguém se aproximou do Ethan. Foi a Mônica, se desculpando por ter demorado tanto. Ethan disse que estava tudo bem, e ela disse que ouviu que ele foi banido de Lampas. Ele disse que precisava da ajuda dela, então ela pergunta o que pode fazer por ele. Ethan começa agradecendo por ela apoiá-lo de braços abertos, apesar de não terem se visto desde aquele dia. Mas Mônica diz ser aquela que deveria agradecer, pois se ele não tivesse recusado ela teria continuado a evitar seus problemas se casando com outra pessoa. Mas agora ela percebeu que pode realizar seus sonhos sozinha. Ethan pergunta sobre o sonho dela, e ela diz que sempre quis começar seu próprio negócio, algo que ela nunca pensou que seria capaz de fazer sozinha. Mas quando tentou, sentiu que nada era impossível. Claro que é difícil, mas ela está muito orgulhosa de si mesma. E isso foi tudo graças a ele. Ethan pensa que deve ter sido assim que a Dorothea se sentiu ajudando os outros. Parece incomum e estranho, mas não é ruim. Na verdade, ele se sente bem. Mônica termina dizendo que é por isso que ela quer ajudá-lo o máximo que puder. Ethan agradece, e então pede para ela arranjar um encontro para ele com Nerel. Mônica diz não poder fazer isso diretamente, já que ela terminou o noivado. Mas Brielle adora ela, e é próxima do Nerel. Mônica ouviu de seu pai que a Brielle participará de um jantar com o Marquês Dimitri em breve. Então talvez Ethan possa usá-los para entrar em contato com Nerel. Mônica diz que Brielle amava a música tanto quanto Nerel, mas ele não pensou que ela seria tão acolhedora. Brielle perguntou o que trouxe o Ethan ali, e Dimitri diz que estava prestes a perguntar a mesma coisa. Ethan diz saber que o Dimitri tem ouvidos em todo lugar. Então ele acha que o Dimitri sabe como ele foi tratado em Lampas e por que ele foi ali. O imperador insultou ao oferecer dinheiro a ele e ordenar que ele terminasse com a princesa. Além disso, Carnot também tornou impossível que ele entrasse em Lampas novamente. Brielle diz sentir muito com o que aconteceu com ele. Dimitri pensou que o Ethan pode ser bonito, mas um bastardo jamais poderia se casar com alguém da família imperial. Então ele realmente não poderia ter pensado que poderia se casar com a princesa. Se pensou, então ele é verdadeiramente um tolo.
Ita costuma dizer que o motivo pelo qual ele saiu não foi o dinheiro. Ele fez a escolha porque não aguentava insulto à sua humanidade. Nem foi porque a opção era dinheiro ou morte, né? Dimitri pensa que é melhor ele fingir que está do lado do Ita e usá-lo a seu favor. Então ele diz que o Ita deve ter ficado bem chocado. Mas pergunta por que o Ita foi para lá ao invés de ir para Seretian. Ethan diz que queria sair dali. Seria difícil para ele ser reconhecido em Ubera. Então ele quer ir para algum lugar longe. Ele tem certeza de que o Dimitri também sabe que o relacionamento dele com o irmão é bastante azedo. Ou seja, ele não é bem-vindo em lugar nenhum dentro de Ubera. Então ele estava pensando em ir para Hark. Dimitri acha suspeito o Ethan querer ir para Hark. Mas Brielle diz ter certeza de que o príncipe Nerel receberá ele de braços abertos, já que ele é muito generoso em seu apoio a grandes músicos. Se o Ethan já decidiu, pode ir com ela. Ethan perguntou se ela tinha certeza de que tudo ia ficar bem, e Brielle perguntou por que não. Então Ethan agradeceu. Dimitri, mais receoso, perguntou se realmente vai ficar tudo bem, pois o Ethan teve um relacionamento com a princesa em certo momento. Ethan então bate palmas, e um servo entra trazendo o baú de dinheiro. Ethan diz querer expressar seus agradecimentos ao Marquês Dimitri por essa oportunidade. É claro que ele não quer irritar o imperador, então ele tem fé de que o Marquês irá manter sua partida para Hark em segredo. Ganancioso do jeito que é, o Marquês diz que o Ethan tem sua palavra. Já com Nerel, o príncipe informa que não confiou no Ethan quando ele veio a Hark pela primeira vez. Mas à medida que as informações que o Ethan deu se provaram verdadeiras, Nerel começou a se perguntar por que o Ethan estava entregando essas informações importantes a ele. Ethan diz que seu motivo ainda é o mesmo de quando ele chegou a Hark. Ele quer a oportunidade de se vingar da família imperial de Ubera, que o jogou de lado. Nerel pensa que o Ethan sempre foi um bastardo, mas também alguém com um grande senso de orgulho. Parece que ele ficou bastante chocado com a princesa dando um fora nele. Nerel pergunta se o Ethan ainda se sente da mesma forma, o que Ethan confirma. Nerel diz que ele não joga fora aqueles com talento como Ubera faz. Por 5 dias, eles concentrarão todos os esforços no cerco. Atacar eles com a tenacidade ou sanguessuga grudada para que o exército de Ubera não possa dormir ou pensar direito. Enquanto o exército de Ubera está em caos, eles vão cortar um penhasco baixo para abrir um caminho e atravessar as montanhas em pequenos barcos. Assim, enquanto Ubera concentra sua defesa em Seretian, eles entrarão na capital. E assim, Ubera pertencerá a Hark. Os ataques implacáveis do exército de Hark continuaram dia e noite. Mesmo com as forças da Casa Fred, não foi suficiente para lutar contra Hark. Todos que estavam atrás do muro tinham o mesmo pensamento em suas mentes. Não tem como vencer. A moral dos soldados está por um fio. O guarda então se pergunta se eles deveriam ter se retirado, assim como os nobres. De repente, Stefan se levanta. A mão dele está toda rasgada. O guarda então diz que eles não podem mais enfrentar Hark. Então talvez Stefan devesse ordenar uma retirada, o que prontamente Stefan nega. Ele está esperando o momento certo. O guarda se pergunta o que tem para esperar nessa situação desesperadora. Alguém grita que o exército de Hark trouxe uma catapulta. Se atingir o alvo, o muro certamente cairá. E se o exército de Hark se infiltrar no muro, eles serão exterminados. O guarda implora para Stefan ordenar uma retirada agora. Stefan quer ser responsável pelas mortes de todos os soldados? Mas Stefan diz que ainda não, e manda o guarda apenas esperar. O guarda continua desesperado. Então Stefan pergunta quem ele acha que eles são.
Eles são a valente e honrosa Ordem da Luz. Se algum soldado quiser salvar a própria vida, ele pode fugir agora. Stefan não vai culpar nenhum deles por fazer isso. No entanto, ele jurou da sua vida para proteger aquele lugar, para proteger o Bera. Então, ele protegerá essa terra, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. O guarda morde os lábios, mas por fim anima a todos, falando para seguir o Stefan e mostrar ao inimigo que guerreiros da luz nunca se rendem. Assim, todos partem determinados a matar os soldados de Hark. Um guarda de Hark avisa o Nerel que o exército de Ubera está saindo através do muro, o que Nerel julga como um ato de puro desespero, já que eles nem são pares para eles. Alguém pergunta se eles não são pares para ele. Nerel não acha que está subestimando eles? Um forte brilho ilumina o campo de batalha, e Nerel reconhece aquela voz. Os guardas olham para trás, e Stefan sorri ao ver a pessoa, que agradece a todos por esperarem. Em cima do muro está a Doroteia. Todos os guardas comemoram que o exército imperial chegou. Doroteia diz pro Nerel que já faz um bom tempo que eles não se veem. Desesperado, Nerel pergunta como ela chegou ali tão rápido. Doroteia pergunta se rápido. Na verdade, eles deveriam ter chegado ali antes. Então ela é grata que os soldados ali tenham resistido por tanto tempo. Nerel grita para eles não terem medo, pois mesmo com reforços, o Bera tem menos tropas do que eles. Doroteia diz que o número de tropas não é o que importa. Nerel nunca vai vencer o Bera com ela no comando. Nerel manda seu exército atacar também. Assim a batalha começa. Doroteia então chama o Nerel e pergunta se eles não têm contas a acertar. Nerel pergunta se ela acha que pode vencê-lo. Rapidamente Doroteia ataca ele, e ele consegue se defender por pouco. Ele percebeu que ela não está cedendo nem um pouco. Então ele recua. Usando seu poder, Nerel pergunta se ela sabe a diferença entre ele e ela. Ela pode ter se tornado uma conjuradora de espírito, mas nunca o derrotará. Doroteia pergunta se ele já esqueceu. Assim, ela corta o poder dele e diz que espíritos não são importantes para ela, porque ela é forte mesmo sem um. Mas se ela tiver que usar o espírito, aquilo é tudo que ela precisa para lidar com ele. Nerel fica indignado e se vira, o que faz ela perguntar se ele está fugindo. Fugindo? Nerel pede que ela não faça ele rir. Ela vai ser aquela que fugirá. Afinal, eles têm uma operação totalmente diferente. A essa altura, os soldados já devem ter derrubado o penhasco. Então, se eles ganharam um pouco mais de tempo ali, os navios que prepararam passarão pelas montanhas e se infiltrarão no rio de Ubera. Depois disso, aqueles milaneses arrogantes encontrarão seu fim. Mas então o guarda chega avisando que eles têm problemas. Nerel pergunta o que aconteceu agora, e o guarda pede que ele olhe ali. Nerel olha na direção que foi apontada e fica surpreso, pois tem um incêndio acontecendo bem no caminho para o penhasco. O guarda informa que todos os navios pegaram fogo. E confuso, Nerel pergunta como isso aconteceu. Então ele vê lá em cima aquele maldito bastardo, o Ethan, segurando uma tocha. Com um sorriso, Ethan diz pro Nerel que ele não deveria confiar nas pessoas tão facilmente. Ethan disse que iria para Hark. Doroteia perguntou por que ele iria tão de repente. Ethan respondeu que porque é como ela disse. Romper uma represa é certamente eficaz para derrotar grandes exércitos, mas eles não podem usar esse método agora. Doroteia concorda, pois as pessoas daquela área teriam que sofrer as consequências. Mesmo que as pessoas sejam evacuadas, sua cidade natal
ainda seria destruída. É por isso que eles devem parar Hark em suas próprias terras, antes que cheguem a Ubera. Dorothea concorda, mas mesmo que ele participe de uma missão de reconhecimento, não conseguirá analisar o movimento de todas essas tropas. Ethan diz que simplesmente fazer o reconhecimento não é o suficiente. Ele pretende se tornar um espião e abordar Nerel. Com um pouco de atuação, Nerel provavelmente aceitará ele, já que homens como ele normalmente não expulsam aqueles que agem por conta própria. Então o Ethan vai fingir que está fornecendo informações sobre o Bera, enquanto na verdade reúne informações sobre Hark. Dorothea diz que não, o que deixa Ethan confuso. Ela tem certeza que esse plano permitirá eles conhecerem as fraquezas de Hark, mas é muito perigoso, e ela não quer que ele fique em perigo. Além disso, eles nem têm certeza se funcionará ou não. Ele também é cidadão de Ubera e... Ela continua tentando pensar em desculpas para ele não ir. Ethan soltar pelo nariz diante daquela cena. E segurando a mão dela, pede que ela não se preocupe. Como ela sabe, ele sempre teve jeito para convencer as pessoas com conversa fiada. Ela tem que ter fé e esperar por ele. Ele só precisa que ela faça uma coisa por ele. Escreva uma carta para o Stefan. Assim, Dorothea escreveu para o Stefan dizendo que estava enviando aquilo porque acreditava que ele confiaria nela. Em breve, Hark faria um movimento para poder atacar o Bera. Quando ele visse o espírito da luz na fronteira, deveria se preparar para a guerra. Há uma coisa necessária para que esse plano seja bem sucedido. Um cavaleiro leal que cumprirá silenciosamente até os comandos mais exagerados, sem jamais questionar as palavras do monarca. Dorothea agradeceu ao Stefan, pois ele se saiu bem em mantê-los afastados. E à medida que ela se aproximava gradualmente da fronteira, ela podia sentir o Ethan por perto. E ela tinha certeza que o Ethan também sentiu que ela estava se aproximando constantemente. Não será difícil coordenar o tempo deles, pois mesmo que sejam distantes, não importa, já que eles podem sentir um ao outro. O guarda disse que eles estavam cercados por fogo e pediu por ordens. Stefan gritou que a moral do exército de Hark sofreu um golpe, e agora é a chance deles. Assim, ele manda o seu exército marchar em frente. Nerel está nervoso. Ele não entende como pode perder quando trouxe 500 mil soldados com ele. Mas então ele pensa que não pode simplesmente morrer ali com aqueles soldados inúteis. Assim ele dá a ordem para que eles se retirem de volta para o quartel. Os cavaleiros de nível capitão devem ir com ele, deixando os soldados para trás. Ethan percebeu que então Nerel está apenas levando os capitães e fugindo. Claro, isso não é surpresa alguma. Alguém grita perguntando como ele pode desistir em um momento como esse. Mas usando seu poder, Nerel apenas manda ele calar a boca. Nerel e os capitães estão fugindo em seus cavalos em meio às chamas. Ainda assim, eles estão sendo queimados. Então eles imploram para Nerel usar o poder do espírito para apagar o fogo. Nerel está possesso com a humilhação que o Ethan lhe causou. Então ele decide que tem que fazer o Ethan pagar por traí-lo. De cima do penhasco, Ethan sorri, orgulhoso pelas forças de Ubera terem mudado a maré. Agora ele precisa encontrar a princesa. O plano deu certo, então ela deve estar segura e ilesa. Lá embaixo, Dorothea mata mais um soldado inimigo. Ela então olha para o Ethan com um sorriso no rosto. Eles finalmente se reuniram. Só que então, ambos ficam assustados. Desesperada, Dorothea corre na direção dele, enquanto grita o seu nome. Mas alguém manda ela parar. Nerel está ameaçando o Ethan, coloca a espada em seu pescoço e fala para ela que é hora dela se render.
Mas Dorothea simplesmente abaixa a espada, enquanto pergunta se ele acha que ela vai dar ouvido às ameaças vazias de um rato encurvado. Nerel diz não ter certeza, mas parece que a toda-poderosa princesa já abaixou a espada. Ela acha que ele teria medo de um país pequeno como Bera a ponto de não conseguir matar o Ita? Dorothea pensa que seria difícil para o Ita escapar dessa situação sozinho, pois ele não é um guerreiro e está exausto. Ser perfurado por uma flecha poderia ser fatal para ele. Mas como ela pode se livrar do Nerel e salvar o Ita? O Nerel pode matar o Ita enquanto ela estiver fora, pedindo uma emboscada para o Stefan. Mas se os soldados recuarem agora, será o fim. Ita acha uma sensação agridoce saber que ela se preocupa tanto com a vida dele. Mas ele não quer que ela se renda por causa dele. Assim, ele segura a espada, aproximando ela de seu pescoço. O espírito da luz começa a ir na direção da Dorothea, o que deixa ela confusa. Com um sorriso, Ethan pede para sua querida tirana se tornar uma monarca sábia dessa vez. Nerel grita para ele não tentar nada, mas já é tarde demais. Ao longe, é possível ouvir fracamente alguém chamando pelo Ita, mas está tão escuro que ele não pode deixar de se perguntar se morreu. Essa voz familiar. Então vemos Dorothea o chamando. Quando ele desperta, se vê sentado em uma mesa. Ele chama Dorothea de princesa, e ela diz que lá vai ele chamando ela assim de novo. Ela pede que ele se recomponha e levante, pois eles têm que ir para a reunião do Conselho Estadual. Confuso, Ethan diz que não pode ir, já que ele foi banido. Dorothea pergunta que bobagem ele está falando. Se ele não puder ir à sala de reunião, quem pode? Ele é o consorte dela. Ethan foi pro céu e não estava sabendo. Alguém bate umas folhas na mesa, dizendo que isso encerra as coisas. Por enquanto, eles fortaleceram a política de auxílio aos necessitados e aumentaram o orçamento para os suprimentos que fornecerão. Dorothea então pergunta se há alguma objeção. Mas os nobres dizem que é claro que não. É típico dela criar uma política que coloca o povo em primeiro lugar. Então os cidadãos ficarão felizes. Assim, todos começam a aplaudir, enquanto Ita está lá sem entender nada. A princesa é a imperatriz? E todos os nobres parecem ter total fé nela? Isso é completamente diferente da vida anterior deles, quando ela foi chamada de tirana. Agora, todos a respeitam e a elogiam, e ela está implementando políticas benevolentes e louváveis. Ela se tornou a boa e sábia monarca que desejava ser. Mais tarde, Ita e Dorothea estão andando de mãos dadas. Era normal para eles ficarem escondidos em um canto remoto do jardim do palácio. Então ele não acredita que finalmente chegou o dia em que eles podem passear juntos com orgulho. Isso é... Como se completasse seus pensamentos, Dorothea diz que isso é como um sonho. Eles nunca teriam imaginado poder andar no jardim assim antes. Ela tem sido tão feliz ultimamente. Todos acreditam nela como imperatriz. Estão felizes e apoiam ela, enquanto elogiam como uma monarca sábia. Então, ela está muito feliz por ter voltado para uma nova vida. E isso foi tudo graças ao Ita. Ita dá um leve sorriso e, colocando a mão no rosto dela, diz que não. Tudo isso aconteceu pelo esforço dela. Então ele pede que ela não ligue as palavras que ele quer ouvir. Porque mesmo que isso seja um sonho, ele não quer manchar as conquistas e reputação dela. Dorothea pergunta o que ele quer dizer. Os nobres que apoiam e seguem ela, as pessoas que elogiam como uma monarca sábia, ele ao lado dela e ela dizendo que estava feliz por causa dos esforços dele. É um sonho tão bom que ele nunca quer acordar. Ele não voltou para sua própria felicidade,
pois o objetivo dele é a felicidade dela. O Bera vencerá a guerra com a morte dele, e a princesa se tornará a imperatriz após ser reconhecida por seus esforços de guerra. Ele tem certeza de que ela será lembrada como uma monarca sábia na história. Então o papel dele termina ali. Ele deveria aceitar sua morte, mas... De repente, um forte clarão o envolve. Quando ele olha, vê o espírito da luz ali, perguntando se ele está satisfeito com isso. Ethan não entende porque um espírito que não interfere nos assuntos humanos está ali de repente. Ethan então responde estar satisfeito, já que a Doroteia pode ser feliz agora. O espírito pergunta se ele diz que ela ficará feliz. Ele realmente pensa assim? Uma imagem da Doroteia, implorando para ele abrir os olhos, aparece na sua frente. Se debulhando em lágrimas, ela pergunta como pode viver sem ele. Então, novamente, o espírito pergunta se o coração dele está satisfeito. Ethan pensa que a Doroteia finalmente encontrou felicidade em sua nova vida. E até o aceitou. Ele não pode pedir mais do que isso. Mas se ele pudesse pedir mais uma última vez, então... Todos estão lá sorridentes e felizes. Mas então, a porta se fecha. Com lágrima nos olhos, Ethan responde que não. Ele quer continuar vivendo com ela. O espírito então sorri. A luz é o poder da vida. E a vida, instintivamente, corre atrás da felicidade. Então o espírito deseja que a bênção da luz esteja sempre com eles dois. A visão do Ethan começa a clarear aos poucos. Tosse, sangue e alguém está chamando por ele. Então, enfim, ele consegue abrir os olhos, se encontrando todo enfaixado em uma cama. A primeira coisa que ele faz é perguntar onde está. Então, ele vê a princesa ali, ao lado da cama dele. Ele pergunta se ela está bem, mas só de ver ele acordado, ela já começa a ficar com vontade de chorar. Ela diz que pensou que ele estivesse morto, então se joga nos braços dele. Ele disse que eles se encontrariam novamente, então fez isso. Ethan percebeu que então isso não é um sonho. Assim, ele se desculpa. Mas Doroteia diz que não é isso que ela quer ouvir. Então, dando um beijo na testa dela, ele diz que sentiu muita falta dela, o que deixa ela felizinha. Ele pergunta se ela não acha que ele melhorou seus hábitos. Isso foi o que aconteceu depois que o Ethan colapsou. Nerel perguntou pro Ethan o que ele fez. Doroteia ficou em choque, apenas parada no mesmo lugar. Depois que o choque inicial passou, veio a raiva. Em um instante, ela estava subindo um morro, e com um único golpe, Nerel foi saqueado até a morte. Tudo o que restou foi o exílio sem vida, e a princesa soluçante que o segurou em seus braços. Então ela percebeu algo. A ferida estava cicatrizando. Ethan não estava morto, apenas inconsciente. O médico declarou que a lâmina não atingiu por pouco as artérias e os nervos. Um ferimento profundo permaneceu no pescoço dele, mas ele ainda estava vivo. Talvez tenha sido graças ao espírito da luz. Joy está dizendo que provavelmente o Ethan não sabe manusear uma espada corretamente, já que não tem nenhuma habilidade nessa área. Então ela acha que todos devem ficar aliviados. A princesa ganhou a batalha, mas a atmosfera estava triste por causa dele. Mas com um enorme sorriso, Ethan diz que ainda assim ela foi vê-lo assim que ele acordou. Desesperada, Joy tenta negar. Afinal, por que ela iria ali para vê-lo? Doroteia bate na porta, comentando que parece que eles dois se tornaram bem próximos sem que ela soubesse. Joy pergunta se ela falou com o imperador, e ela responde que sim, e que voltará para Lampas amanhã. Isso significa que o imperador reconhece o papel do Ethan nessa batalha.
Então, ele não está mais banido de Lampas. Estendendo a mão, ela diz para eles voltarem juntos. A volta para Lampas é feita com festa. Todos os cidadãos estão lá para recebê-los, e as pessoas comentam terem ouvido que eles derrotaram 500 mil soldados de Hack com apenas 50 mil tropas. Assim que vira princesa, os soldados de Hack fugiram de medo. Então, ela é o herói de Ubera. Assim, eles começam a dar vivas ao herói vitorioso deles. Vivas a Ubera e vivas a princesa Doroteia. Doroteia se pergunta se a vitória sempre foi uma coisa tão brilhante e feliz. Em sua vida passada, eles conquistaram a vitória contra Hark. Mas antes que pudesse apreciar a vitória, ela foi marcada como uma traidora. E as pessoas olhavam para ela como se ela fosse um monstro, enquanto ela foi executada como tirana em uma guilhotina. Eles apontaram os dedos, repreenderam ela, a insultaram, jogaram pedras e lixo nela. O caminho para a execução parecia ser mais adequado a ela do que um tapete vermelho. Mas agora, tudo é diferente. Ethan disse a ela que todos a amam. Clara recepciona com felicitações pelo retorno seguro. Dando um forte abraço na Doroteia, Clara diz que ela é incrível e pergunta se ela não está machucada. Doroteia diz que não, pois tudo correu bem. Mas então Doroteia repara no Stefan ali e diz para Clara que ela vai descansar. Clara pode falar com Stefan e os outros devem ajudar os cavaleiros com seus pertences. Agora sozinhos, resta apenas o silêncio. Por fim, Clara resolve dizer algo e pergunta se ele se machucou. Stefan diz que não, graças a ela. Mas ela diz não ter feito nada. Mas Stefan diz que é sério. Ele conseguiu voltar ileso graças a ela. Claro, ele acreditava que a princesa viria, mas uma parte dele sempre teve medo. Ele ficou com medo quando viu a condição absurda da fronteira e quando viu o número aparentemente interminável de soldados de Hark avançando na direção deles. Mas toda vez que ele se sentia assim, ele segurava o pequeno amuleto que ela deu a ele para ter coragem e recuperava a força para lutar as batalhas. Ele queria proteger Ubera, pois é lá que ela e aqueles que são preciosos para ele chamam de lar. Então, ele reuniu suas forças para lutar. Ele fez tudo o que pôde para voltar para o lado dela. Se ajoelhando, ele disse que avisou ela antes de sair, que quando ele voltasse para o lado dela, ele queria estar lá como o marido dela. Assim, ele abre uma caixinha com alianças e pergunta se ela quer ser a esposa dele. Clara pula nos braços dele, enquanto diz que sim. Doroteia, que estava vendo tudo escondidinha, pensa que funcionou. Mas então o rei a chama e, abraçando ela por trás, diz que é bom ter ela de volta em segurança. Mas então, deitando no ombro dela, ele diz que é sério mesmo. Ele está muito feliz que ela voltou em segurança. Mas ela o afasta, pois todos estão assistindo. Rei fica desanimado, pois ela ainda está fazendo isso mesmo depois de voltar do campo de batalha. Só que Doroteia está achando algo estranho. Carnon não está ali. Mas não teve obituário. Então ela pergunta onde está o imperador. Rei chama ela para irem para um lugar tranquilo primeiro. De acordo com o diagnóstico médico, Carnon pode não passar desse mês. Doroteia pensa que a morte de Carnon já era esperada. Não é como se ela alguma vez tivesse gostado dele. Então, por que o coração dela está tão pesado? A propósito, Rei pergunta desde quando ela sabia que ele estava fingindo. Ao que ela responde que desde o início, assim que ele chamou ela de Dorothy. Ele então pergunta se alguma vez ela pensou em se tornar imperatriz.
Doroteia diz não saber, mas uma coisa é certa. Ela não é qualificada, e essa posição não pertence a ela. Rei pergunta por que ele tem as qualificações e ela não. É porque ele é o príncipe herdeiro? Então ela pode ficar com o cargo dele. Mas ela diz que não é hora para brincadeiras. Rei diz que então vai falar honestamente primeiro, mas ela tem que ser honesta também. Ele não quer ser o príncipe herdeiro ou o imperador. Ela tenta falar alguma coisa, mas ele pede que ela escute, pois agora é a vez dele falar. Toda vez que alguém chama ele de príncipe herdeiro, ele tem vontade de vomitar. Às vezes, ele realmente vomita. Surpresa, Doroteia diz que ele nunca falou isso para ela antes. Rei diz que isso é patético. Até o imperador disse que ele era estranho. Ele diz que o rei era o príncipe herdeiro desde criança. Então por que isso incomodava tanto? Carnon perguntou por que ele não pôde aceitar o destino em que nasceu. Um bom destino, por sinal. Mas ele continuava se perguntando por que ele teve que ser o príncipe herdeiro. Há tantas pessoas incríveis, então por que ele? Não importa o quanto ele tentasse, não conseguia ser como Theon. Ele sempre se sentiu como uma peça forçada a entrar no quebra-cabeça errado. Mesmo quando ele olhou para dentro, seu reflexo não parecia o de um príncipe herdeiro, muito menos o de um imperador. Mas ela se parecia com um. Sempre foi ela. Uma vez ela disse que tinha ciúmes dele e que o odiava. Mas a verdade é que ele sentiu o mesmo. Toda vez que ele olhava para ela, sentia que a incompetência dele estava sendo provada. Ele vai ser honesto com ela. Ele quer morar em um Mubera em que ela seja o imperador. Ele foi totalmente sincero com ela. E agora ele quer ouvir o que está no coração dela. Doroteia começa perguntando, e se em uma vida passada ela matou ele uma vez? Se ela dissesse que ele morreu pelas mãos dela, ele acreditaria? Confuso, Rei pergunta o que ela quer dizer. Era uma vez uma princesa. Ela era cheia de ciúmes e ganância. No fim, cega pela ganância, ela matou seu próprio irmão e se tornou a imperatriz. Mas ela não parou por aí. Ela governou com tirania como se fosse tão natural quanto respirar. E causou a morte de muitas pessoas. Eventualmente, essa princesa tirana foi executada. Mas de alguma forma, ela conseguiu viver novamente. Então ela pensou consigo mesma que não iria cometer o mesmo erro novamente. E queria viver honestamente nessa vida. Tudo isso é uma tragédia nascida da ganância da princesa, pois ela não deveria ter se tornado imperatriz, mas desejou o trono. Uma nova vida, uma nova escolha. Ela não quer estragar essa felicidade de novo por causa da ganância. É por isso que ela nunca mais deve se tornar imperatriz. Ela se pergunta o que o rei está pensando. Ele provavelmente deve achar que essa é uma história ridícula. Então deve achar que ela não é adequada para ser imperatriz por ter tais delírios. De qualquer forma, ela sabe que ele não tentará arrastá-la para o trono novamente. Mas quando ela olha, vê que ele está chorando. Ele abraça ela e pergunta se ela tem pensado assim desde que renasceu. Isso é muito triste. Não vai me dizer que ele também voltou para o passado. Ela não entende o que há de tão triste nisso. E pergunta se ele realmente acredita no que ela disse, o que ele concorda. É irrealista, mas já que ela está dizendo, ele acredita. Não há motivo para ela inventar uma mentira. Ah, pelo visto ele não voltou não. Mas ele disse que nunca foi bom em duvidar das pessoas. E é exatamente por isso que ele disse não ser adequado para ser imperador. Dorothea diz que está falando sério. Ela é o tipo de pessoa que poderia matá-lo. Mas Rei diz que é triste que ela diga isso sobre si mesma. E é isso que machuca ele. Ela trabalhou tanto para não repetir o mesmo erro e chegou até ali.
A Dorothy que ele conhece não é uma pessoa má. Quando ela teve uma segunda chance, ela poderia ter feito outra escolha. Ela poderia ter se vingado, se livrado dele mais cedo e buscado o trono novamente. Se ela não tivesse encorajado e aconselhado ele, e ele tivesse desistido quando sua primeira colheita não deu certo, ele não teria feito o jardim florescer assim, ou descoberto uma nova rotação de culturas. Então ela é mais qualificada do que qualquer outro. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se pergunta se realmente pode ser uma boa imperatriz. Ela então pergunta para ele se ela realmente poderia começar de novo mais uma vez. Ele abraça ela novamente, enquanto diz que se é ela quem está tentando fazer melhor novamente, então definitivamente ela poderia se tornar um imperador melhor do que qualquer outro. Não muito tempo depois, Carnon finalmente concedeu uma audiência a eles. Mesmo que tenha sido uma vitória, a audiência atrasou muito. Então ela acha que o estado do imperador seja realmente grave. Mas ela não entende porque ele convocou o Ethan também. Para reconhecer e elogiar as contribuições do Ethan? Mesmo assim, não tem motivos para convocá-lo. De repente, Rei aparece por ali. Dorothea pergunta por que ele está saindo dali. Ele conversou com o imperador? Ele responde que sim, e diz para ela entrar rapidamente. Apesar do imperador estar muito doente, sua mente ainda está lúcida. Então o rei tem certeza de que o Carnon ficará feliz em vê-la. Dorothea percebeu que ele está mudando de assunto, e diz que vai se lembrar disso. No fim das contas, não era algo com que ela precisasse se preocupar. Assim, ela entra no quarto do imperador, agradecendo por ele ter concedido uma audiência a eles. Carnon comenta que então Dorothea e o Ethan vieram. Disseram a ele que ela desempenhou um papel crucial na derrota de Hark e a parabeniza. Agora, ela está recebendo elogios do pai, que raramente ouviu antes. Mas parece que ele está forçando palavras que não deveriam estar conectadas. Carnon fica triste ao ver que a Dorothea está com aquele olhar novamente. A relação dele com ela sempre foi unilateral. Quando ele fala com ela, ou melhor, quando ele dá ordens a ela, é quando ele recebe uma resposta. Suas respostas geralmente são rebeldes, e ele nunca gostou delas. Era assim que o relacionamento deles era. Na verdade, ele já sabia que todos os presentes que ele enviou para ela nunca foram usados. Eles estão guardados em um depósito, ou então foram dados aos outros, como no caso dos vinhos. Ele pensou que se continuasse enviando presentes, talvez um dia ele pudesse abrir o coração dela. Ele sabia que já tinha perdido o momento certo, mas não podia desistir. Se ele desistisse até disso, seria como se ele estivesse deixando ela ir completamente. Carnon continua a dizer que, já que ela fez uma contribuição tão grande, é justo que receba uma recompensa à altura. Ele pede por um papel e uma caneta, e então começa a escrever algo. A carta basicamente dava autorização para ela se casar com o Ethan. Mas logo após isso, o imperador começou a tossir. Todo ensanguentado, ele diz que, ao menos dessa vez, espera que ela goste do presente. Alguns dias depois, honras foram concedidas aos cavaleiros e soldados que lutaram bravamente na guerra, enquanto punição foi imposta aos nobres que traíram o Bera. Marquês Dimitri, o primeiro a atracar seu navio em Hark, perdeu o título e teve as terras confiscadas. Muitos outros nobres que fugiram durante o caso enfrentaram consequências semelhantes. Jonathan Bronte, que tentou abandonar seus bens e fugir por causa das contribuições do Ethan, não recebeu uma punição severa. Mas ele perdeu muita confiança, e dizem que os círculos sociais ainda o evitam. Enquanto isso, os cavaleiros que fizeram grandes contribuições... Alguém chama Stephen de Conde, e quando ele olha, vê que é a Clara. Ela brinca com o fato dele ainda estar envergonhado com o título de Conde, e ele diz que ainda não se acostumou com isso. Mas se ela não chamá-lo de Conde, como deveria chamá-lo?
especialmente com aquela medalha brilhante em seu peito. Mudando de assunto, Stefan pergunta onde a Joy está. E Clara informa que provavelmente está treinando os cavaleiros de classificação inferior. Afinal, ela agora é uma cavaleira de alta classificação. Joy foi promovida a alta cavaleira com uma grande recompensa. E a família Greenwall foi elevada de barão a conde. Quanto ao Ethan, ele recebeu terras cedidas por Hark como reparação de guerra e uma posição real menor. Dorotheia, por princípio, não podia receber terras ou um cargo. Então, em vez disso, recebeu presentes caros. Mas nada disso se compara ao maior presente de todos: o próprio Ethan. Ele diz ter vindo ver ela, já que a cerimônia de premiação acabou. Ela pergunta o que ele trouxe, e ele informa que comprou na loja do Poi, então achou que ela fosse querer comer. Ele sabe que viu ela ontem, mas já estava com saudades. Ela acabou de voltar e já está trabalhando. E se ela adoecer com isso? Segura na mão dele, ela diz que, na verdade, ainda quer ser imperatriz. Ethan pergunta se ela quer se tornar imperatriz de novo. E Dorothea explica que depois que ela voltou da guerra, algo parecia diferente. Ela viu as pessoas rindo, comemorando, transbordando de orgulho apenas por serem cidadãos de Ubera. E o jeito que eles olhavam para ela deixou ela tão emocionada que ela quase chorou. Ela sabe que nem todos os dias serão assim. Haverá fracassos, contratempos, e ela não fará todos felizes. Mas ela quer tentar criar dias assim. Mesmo que as pessoas possam ser felizes e alegres apenas por um dia. Então ela pergunta se ele ficará ao lado dela mais uma vez. Beijando as mãos dela, ele diz que para ele só existe um imperador, e é ela. Seu único governante e mestre. A única mulher a quem ele dedicará sua vida a servir. Então qualquer caminho que ela escolher, ele sempre seguirá. Clara está triste porque é a festa de noivado da Dorotheia, mas ela não consegue nem comprar um vestido novo. Dorothea diz que não tem nada que eles possam fazer. O imperador não está bem e demoraria mais alguns dias para o vestido ficar pronto. Ela e o Ethan decidiram fazer a festa de noivado o mais rápido possível, e o local é o quarto do Carnon. Como eles estão com pressa, a festa será simples. Algumas pessoas próximas e poucos nobres foram convidados para testemunhar o noivado, além da equipe médica para o caso de emergência. Rei diz que será uma cerimônia simples, limitada à troca de alianças, e pergunta se ela não está triste com isso. Mas ela diz que os procedimentos não importam, porque estarem juntos é o mais importante. As grandes portas se abrem, e todos estão bem animados pelo grande dia da Dorotheia. Ela entra usando o mesmo vestido azul que usou no seu debut. Embora seja antigo, ela queria usar algo significativo hoje. Ethan está esperando por ela, e todos estão emocionados. Ethan coloca a aliança no dedo dela. Essa é a primeira vez que sangue legítimo é misturado com o da família imperial. Ethan diz que os filhos deles ganharam novamente o forte poder dos espíritos. O que Dorothea concorda, mas diz que também não importa se não for o caso. Não há nada a temer, porque de agora em diante eles enfrentarão qualquer desafio juntos. Assim eles selam a cerimônia com um beijo. Alguém pergunta para o Carnon se ele gostaria de dizer algumas palavras. Carnon deseja que haja luz no futuro desses dois, e diz querer ver a luz dela uma última vez. Ethan dá o consentimento a ela, só que ela percebe que o broche sumiu. Ela deve ter derrubado quando chegou mais cedo, e se pergunta onde ele está. Mas, pelo visto, alguém achou o broche, e foi logo o rei, que diz achar melhor ela mostrar para o imperador, e entrega o broche a ela. Tanto Dorothea quanto Ethan ficam chocados com isso, sem entender como o rei sabia sobre o broche.
Perguntam para ela o que está errado, mas ela diz não ser nada. Ela e o Ita teriam se casado de alguma forma, mas a diferença entre o imperador reconhecer ou não é significativa. Então essa é a recompensa dela por ele ter reconhecido o Ita. Rei está dizendo que é um milanês, e Dorothea pergunta o que isso quer dizer. Então ele explica que também é um usuário de espíritos. Há quanto tempo ela acha que ele está observando? Dorothea fica pensativa. O motivo pelo qual Theon notou foi porque ele é um usuário de espíritos. Então ele conseguia sentir a energia espiritual da pedra. Pensando bem, Rei também é um usuário de espíritos assim como Theon. E considerando que ele já treinou luta com ela e até a abraçou, isso significa que ele deve saber há muito mais tempo que o Theon. Ela foi enganada por essa cara durante todo esse tempo. Ita está perguntando se o príncipe sabia. Às vezes ele acha que o rei está fingindo ser um idiota alegre. Dorothea pergunta se o rei poderia ter deliberadamente feito sua amnésia parecer atuação. Ethan diz que talvez. Mas mais importante, ela não está cansada? Ela se desculpa por ter trabalhado até a noite do dia do noivado. Ela exagerou. Ele concorda que ela exagerou um pouco hoje. Então, pressionando ela contra a mesa, diz que só por essa noite terá que interromper um pouco o trabalho dela. Assim, eles se beijam. O paletó dele começa a deslizar suavemente, até cair no chão. Agora, eles são noivos um do outro. Ele beija o pescoço dela, morde e até lambe. Ele é dela, e ela também é dele. Ela diz que o ama, o que deixa ele corado. Ele, então, também diz que a ama. A eletricidade formiga nas pontas dos dedos dos pés. A pessoa que confirmou tudo sobre ela, que a amou mesmo quando ela se odiava, se for ele, pode ter tudo dela. Clara está correndo. Ela grita chamando a princesa, que olha em sua direção. Está na hora. O imperador está em estado crítico, então Dorothea tem que ir rápido. É informado que a princesa está entrando. O imperador está extremamente magro, com os ossos do rosto marcados e a pele pálida, quase sem vida. Seus lábios estão secos e ressecados, e a respiração é pesada e irregular, como se cada fôlego fosse um esforço doloroso, transmitindo a sensação de que suas forças estão se esgotando. Ele abre os olhos e vê a Dorothea ali, ficando feliz que ela veio. Ele pensou que quando estivesse em seu leito de morte, ela não estaria ao seu lado, mas ela veio para ficar ao lado dele. Um corpo grotescamente magro e olhos que perderam a luz, envolto pelos espíritos das trevas que o Theon convocou para aliviar a dor da morte. Dorothea definitivamente odiava o Carnon até a morte. Mas ela não sabe se está com pena de um humano que, impotente, aguarda a morte, ou porque a fortaleza que ele era desmoronou em vão. Mas ela está sentindo uma tristeza que é difícil de aceitar. O imperador diz que ela cresceu de forma bela e sábia. Neste momento, ele não consegue enxergar ela claramente. Ele deveria ter olhado para ela mais de perto quando seus olhos estavam límpidos. Agora, ele se arrepende. Então, ele se desculpa. Quando ele estava deitado na cama e esperando a morte sozinho, ele sentiu solidão pela primeira vez. Mesmo que pensasse que tinha muitas pessoas ao seu lado, diante da morte, ele estava terrivelmente sozinho. Uma sensação de solidão, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ele. E só então ele percebeu o que tinha feito com a Dorothea. Ele negligenciou sua filha fraca e jovem. Tratou ela como um objeto, chamando somente quando necessário e abandonando quando não era. Apenas por passar o sangue milanês, ele se enganou pensando que havia cumprido seu papel de pai. Ela não conseguia ver o vazio dele, e isso é um alívio.
Dorothea se pergunta se não podia ver o vazio dele. Até o fim, ele foi egoísta. Durante toda sua vida, ela lutou para preencher o vazio dele. Ela queria ser conhecida por ele. Em sua segunda vida, ela construiu relacionamentos com muitas pessoas novas, exceto com Carnon. Mas ele só pede desculpas quando está enfrentando a morte, sem nem dar tempo para ela ficar com raiva, gritar e se ressentir dele. Uma lágrima cai na mão dele. Ele está fugindo sem nem mesmo dar tempo para ela o perdoar. O imperador fica surpreso ao ver sua filha chorar. Em pensar que existem coisas que você só vê quando enfrenta a morte. Ele pede que ela não chore. Ela é uma princesa maravilhosa e filha dele. Então seu braço cai sem vida. Todos se desesperam, enquanto Theon percebeu que os espíritos das trevas desapareceram, como se tivesse terminado seu trabalho. O médico então dá a notícia que o Carnon faleceu. Bandeiras pretas foram penduradas nas ruas do Palácio Imperial e em lampas. A princesa que lideraria o exército até o funeral do imperador já não estava mais lá. Contudo, a princesa ficou próxima do caixão do imperador. O Bera, que foi ofuscada pela morte do imperador, logo brilhou com a ascensão do novo imperador ao trono. Rei está dizendo que ele, de acordo com o testamento do falecido imperador, renuncia a todos os seus direitos e deveres, incluindo o direito de sucessão ao trono, e reconhece a princesa Dorothea como a legítima sucessora do trono. A fonte da vida para todas as coisas no Império, o primeiro contratante, o executor dos espíritos, a mãe de Ubera e a luz que dissipa toda a escuridão. Dorothea recebe seu cetro com a pedra do espírito. Que haja glória sem fim à nova imperatriz, Dorothea Milanê. Todos começam a aplaudir e a desejar glórias para ela também. A segunda ascensão ao trono. A coroa sussurra o peso da responsabilidade que o imperador deve carregar. Mas não houve desespero como quando ela usou a coroa pela primeira vez. Nem a escuridão que enchia a sala cheia de sangue, nem os gritos de morte foram ouvidos. Dessa vez, não há nenhum olhar de ressentimento por parte do Theon. Só se houve aplausos e vivas a parabenizando. Ela levanta o cetro com confiança. Nessa vida, definitivamente, ela quer ser lembrada não como uma tirana, mas como uma governante sábia. Dorothea está parada em frente ao quadro do Carnon, quando o Ethan chega ali. Dorothea diz que aquele é o quarto em que ela matou o rei em sua vida passada e usurpou o trono. Parece um sonho que aquele lugar, que já foi assim, agora está tranquilo. E isso tudo é graças ao Ethan. Ethan diz que esse é o resultado que ela alcançou. Mas Dorothea nega. Ele deveria dizer que esse é o resultado do amor dele por ela. Se não fosse por ele, ela teria acabado como uma tirana prestes a ser executada. Então ela não vai desapontá-lo. Para que a chance que ele lhe deu não seja desperdiçada, ela viverá com verdadeira dedicação e dará o seu melhor. Ethan diz que ele é quem é mais grato, por ela impedir que o seu amor tomasse o caminho errado, e por permitir que ele fosse uma força para ela. Sentindo o calor um do outro, eles têm o mesmo pensamento. Eles têm que se tornar uma pessoa melhor por eles e um pelo outro, mais do que ontem. De agora em diante, nessa vida, eles devem viver gentilmente. Se viver uma vida boa, certamente suas boas ações os levarão rumo à felicidade. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa história incrível, cheia de luta, sacrifício e redenção. Dorothea não só conquistou o trono, mas mostrou que é possível mudar o destino com coragem e determinação. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like, compartilha com os amigos e me conta aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Quero saber qual momento foi o seu favorito. Ah, e claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí.
Obrigada por assistir até aqui e até a próxima aventura!